espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Concentração, começando agora, nessa sexta-feira exótica, 4 de novembro de 2022. Mas por que, seu Edu Pinheiro, nesse horário, nessa sexta-feira, sim? E não é que marcaram o jogo da macaca, último, né? Ponte não sobe, não desce, o Náutico já rebaixado. E empurraram para sexta-feira, 21h30, né? Ah, é castigo mesmo. E no estádio chamado Aflitos, para não deixar nenhuma dúvida. Mas estamos aqui de coração aberto, como sempre, com os amigos da Bandeirantes, com muito prazer. Graças a vocês que nos prestigiam, que é o grande motivo de estarmos aqui, de lutar aqui por esse microfone, essa equipe, desse mesmo jeitinho, daquele jeitão de cada um de nós. E a gente agradece demais todo esse carinho por vocês. Então hoje é o seguinte, hoje quem narra aqui, Náutico e Ponte, é Leandro Boles, o moço de Piracicaba, hoje fazendo aniversário, né? Comentários de Carlos Henrique, o famoso CH, e também comentários do Greger Zorzin, alegria até o fim. Olha, eu tenho aqui um levantamento sobre a Ponte 2022. Claro, não saiu ainda a escalação, mas sabe quantos jogadores a Ponte utilizou esse ano? Deixa eu pegar aqui, sabe quanto? 58 jogadores. Olha, 58 jogadores, dá 5 times, ainda sobra uns 3, hein? Eu vou falar uma coisa para vocês, 58. Eu estou, pelo comentário que foi feito aqui durante a tarde, pode ser que a Ponte vai ter uma equipe alternativa. Pode ser que jogue alguém que não atuou ainda em 2022. Se entrar alguém é 59. Vai que tenha um que vai 60. E eu vou contabilizar. Estou com o papel tudo certinho aqui, jogador por jogador, posição, quantos jogos fez esse ano, quantos gols a Ponte marcou, quantos gols a Ponte sofreu. A Ponte teve o rebaixamento para a Série 2, todo mundo sabe. O que me espanta é o número de cartões amarelos. Você sabe quantos jogos a Ponte fez? 50. Hoje vai ser o 51. Atenção, hein? A Ponte fez 50 jogos esse ano. Sabe quantos cartões amarelos? Somando a Série B, somando o Campeonato Paulista, somando o único jogo pela Copa do Brasil, que foi a derrota que a Ponte teve na Copa do Brasil, né? E aí, 150 cartões amarelos. 150. A Ponte tem uma média de 3 cartões amarelos por jogo e teve 9. 9 vermelhos. Então, 159. É isso aí. Mas eu falo daqui a pouco isso com muito prazer. Eu só queria convidar os amigos, aqueles que não tiveram oportunidade, uma entrevista sensacional com o Marcelo Tasso, que é o administrador do Guarani. Domingo, 16 horas, tem Guarani Chapecoense. E o Bugre fez uma sacada legal. Ele ofereceu um ingresso para cada torcedor, um para cada CPF cadastrado no site do Guarani. Você foi no site, cadastrou, né? Então você tem direito a retirar esse ingresso. Vai ser amanhã e domingo no Brinco de Ouro. Perguntas interessantes que foram feitas ao Marcelo Tasso. Então você, dando uma passadinha aqui na Bandeirantes, se você fez o seu cadastro lá no Guarani, preste atenção, não teve a oportunidade de ouvir. Olha, bacana isso, viu? Se outros clubes puderem fazer também, é muito legal. Vamos lá.
Eram 18h14 dessa sexta-feira, quando o Amigo Batista e os outros, né, o CH, o Tigrão participando, conversaram com o administrador do Guarani, Marcelo Tasso. Nós estamos em contato neste momento com o Marcelo Tasso. Ele é o responsável pela administração do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Muitas mensagens perguntando como será a logística para a retirada dos ingressos. O Guarani disponibilizou, são 10 mil cadastros realizados no site guaranifc.com.br. Quem fez o cadastro, um CPF por cada ingresso, vai retirar o ingresso amanhã lá na Secretaria do Estádio Brinco de Ouro. Então, Tasso, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Como que vai ser a logística? Essa é a pergunta para a entrega desses ingressos. Um abraço aqui, Rádio Bandeirantes, boa noite. Boa tarde, Batista, boa tarde a todos. Na verdade, nós iniciamos essa promoção, né, desde a semana passada. Nós tivemos uma procura muito grande no cadastro, no ingresso, e aí, inicialmente, nós faríamos a entrega na Secretaria do Clube, mas devido à demanda, nós estamos montando uma estrutura no portão principal do Estádio Brinco de Ouro. Então, o torcedor amanhã será informado sobre esse local de retirada do ingresso, que será no portão principal do estádio. Agora, Tasso, 10 mil ingressos, né? Esse é um número. Como que vai escoar esse negócio? Se chegar todo mundo ao mesmo tempo, vai ter uma dificuldade, não? Isso, na verdade, nós temos 2 dias de retirada, né, Batista? Amanhã das 9 da manhã às 5 da tarde e domingo das 9 da manhã ao meio-dia. Então, ao longo do dia será possível a retirada dos ingressos. Então, nós acreditamos inicialmente ali por volta das 9 horas uma fila, mas nós estamos colocando bastante gente para fazer a entrega dos ingressos, então acreditamos que não vai demorar muito, não. Não será um local, então, único, são vários locais ali para retirada do ingresso no Estádio Brinco de Ouro? Não, será um local único, tá? Mas a gente vai colocar gradil, vai organizar uma fila ali para retirada, vai ser bem organizado quanto a isso. O CH tem ao lado da estátua do Carlos Alberto Silva, então vai ficar fácil aí de localização para o torcedor. A entrada é para o local, então, de identificação, é o local onde está a estátua do Carlos Alberto Silva. Exatamente, ao lado da loja oficial. Vamos lá, CH, pergunta ao Marcelo Tasso, ele que é responsável pela administração do Estádio Brinco de Ouro da Princesa e está gentilmente aqui cedendo a entrevista. Importante essa entrevista, né? O Bugrino está preocupado como é que ele vai retirar esses ingressos amanhã. É uma pergunta corrente aqui. Boa tarde ao Tasso. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, Tasso, é o funcionamento normal para quem não se cadastrou, se pode ou não. A gente já informou, mas é importante que você enfatize isso. Quem não tem o cadastramento vai comprar na bilheteria normalmente o ingresso. E a segunda pergunta é em relação ao cadastro. O Guarani vai utilizar de alguma outra maneira para entender quem está se cadastrando, não é? De que maneira vocês vão aproveitar, falando em marketing, esses 10 mil torcedores que entraram no site e se cadastraram? Boa noite, boa tarde para você. Boa tarde, boa noite, CH. Na verdade, vou começar pela segunda pergunta, tá? Era uma necessidade que a gente tinha para mapear o nosso torcedor. Nós não tínhamos esse mapeamento, saber como é o torcedor do Guarani, o potencial dele, quantos são a faixa etária, uma série de perguntas que nós fizemos no cadastro. Então, nós começamos a mapear o torcedor para entendermos, né, qual é a demanda e assim buscarmos, através do marketing, ações voltadas ao torcedor bugrino. Então, esse cadastro auxiliou nisso. Então, esse é o principal motivo do cadastro. Nós aproveitamos esse jogo, né, por ser o último, onde não tínhamos uma pretensão ali, disputamos sim a Copa do Brasil, e aí a torcida acabou abraçando a ideia, a despedida do time, o último jogo do campeonato. Então foi bem interessante. Passamos de 10 no cadastro, tá? Vale lembrar que essa conta não tem o sócio-torcedor. O sócio-torcedor não participou do cadastro. Isso é apenas para ingresso de torcedor comum, né? Então, essa é a segunda pergunta, vou para a primeira. O torcedor que não fez o cadastro, porque o cadastro já se encerrou às 18 horas, ele pode sim comprar um ingresso na bilheteria do clube. Amanhã tem o local de retirada do ingresso e a bilheteria será utilizada para a venda de ingressos. Os preços são R$ 10 inteira, R$ 5 meia entrada. Também é promocional.
Eu já vou passar também para o Tigrão, para saber se ele tem perguntas para o Marcelo Tasso, mas antes o Robson mandou aqui uma mensagem, Tasso. Eu me cadastrei e posso levar a minha filha de 3 anos? É a pergunta do Robson. Sim, pode levar, tá? Nós temos uma lei municipal que criança até 12 anos não paga ingresso. Nós, então, não obrigamos o cadastro dessa criança por conta da lei. O pai tem o ingresso, vai com a criança na catraca e entra normalmente ao estádio. Mas a criança pode ser de qualquer idade, não tem uma idade mínima para entrar no estádio? Não tem idade mínima. Até 12 anos não paga o ingresso. Perfeito. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Marcelo Tasso, ele que é responsável pela administração do Estádio Brinco de Ouro. Um abraço para o Marcelo Tasso, administrador do Brinco. Obrigado por estar nos atendendo. Marcelo, vai ter torcedor, uma minoria, claro, que vai comprar o ingresso, que não se cadastrou. Existe uma outra parte que não é tão minoria assim, que é o sócio-torcedor, né? O torcedor, o programa de sócios aí, torcedores do Guarani é o Camisa 10. E vai ter aí 10 mil ou mais que vão entrar na moral, que compraram, que se cadastraram e, consequentemente, vão entrar de graça. Dentro dessa classificação bem rápida que eu fiz aqui, de 3 categorias, vai haver espaços específicos para as 3 categorias dentro do estádio, ou quem chegar e entrar primeiro escolhe o lugar onde vai ver o jogo. Um abraço para você. Um abraço, Tigrão. Na verdade, é setorizado, né? Então, o torcedor, na hora que ele vier retirar o ingresso, ele já vai definir qual setor que ele vai assistir a partida. Então, vão ter ingressos do tobogã, de baixo tobogã, cabeceira e vitalício. O estádio do Guarani hoje está liberado para 18.170 torcedores. Vamos lá, CH, mais uma pergunta? Eu tenho uma dúvida em relação ao... Já foi esclarecido, mas é importante, porque o pessoal pergunta pela internet aqui, Tasso. Tobogã liberado? E a outra pergunta, vai ter bandeirão? Você tem essa informação? Não, eu não tenho informação de bandeirão. Eu tenho informação de que as torcidas, né, hoje quem pode entrar com bandeira são as torcidas organizadas. Foi liberado o mastro e eu tenho certeza que eles farão uma linda festa aí no domingo. Ô Batista. Oi, Tigrão, pode falar. Eu ainda fiquei com uma dúvida, é importante isso, porque o torcedor, quanto mais informação ele tiver, menor é a possibilidade de que ocorra qualquer tumulto. Tasso, se você disse, é setorizado, né, abaixo do tobogã, vitalícia, cabeceira norte, cabeceira sul. Quem determina pela ordem de chegada onde o torcedor vai chegar é o Guarani, ou o torcedor escolhe na hora que retirar o ingresso? Livre escolha. Ele vai falar onde ele quer assistir a partida e é seguido o ingresso. É claro que nós sabemos que o tobogã é o primeiro setor que acaba em dia de jogo, assim, quando tem mais de 10 mil pessoas. Então, provavelmente, os ingressos disponibilizados para o setor do tobogã sejam os primeiros a serem esgotados. Ô Tasso, a expectativa é de quantos torcedores? Foi fechado o número de 10 mil cadastros? Gostaria que você confirmasse se é isso mesmo e qual é a sua expectativa para quantos torcedores, além do cadastro, além do sócio-torcedor. Você imagina também que outros torcedores comprarão os ingressos a 20 e 10 nas bilheterias? Na verdade, o preço é 10,05, tá, Batista? R$10 inteira, R$5 meia entrada. Nós acreditamos que com essa busca de mais de 10 mil ingressos, mais o sócio-torcedor, mais a compra da bilheteria, nós vamos de 14 a 16 mil pessoas no Brinco. Ótima notícia, hein? De 14 a 16 mil, portanto, os torcedores, grande número, o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô Tasso, um abraço para você, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Forte abraço, estou à disposição. Um abraço a todos aí. Tá aí Marcelo Tasso, ele que é responsável pela administração do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Boa, muito boa entrevista, muito boa. Pessoal, 21h30 tem Náutico e Ponte nos aflitos, o Boris narra, comentários do CH e também do Greg Zorzin. Já estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, por favor, Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube,
no AM 1170, no AM Ribeirão Preto 1270, em FM faixa estendida 85,7, Ribeirão Preto faixa estendida FM 85,3, tá bom? O nosso WhatsApp é o 971021493. Um abraço para o Gustavo, lá de Minnesota, Estados Unidos, como sempre com a gente, mas muito, muito obrigado mesmo pelo carinho. Olha, um rápido intervalo, vamos falar da Ponte, sobre a Série A2, já teve o arbitral, a reunião, como é que vai ser o regulamento e o balanço da Ponte, hein? Quantos jogos fez esse ano, quantos gols marcou, quantos sofreu, cartões amarelos, cartões vermelhos. E a escalação da Macaca não saiu, hein? Deve ter surpresa. O jogo, tudo bem, eu já entendi. O senhor não precisa nem falar esse jogo, o que significa, pelo amor de Deus. Mas acho que está todo mundo curioso para saber a escalação da Ponte, né? Como é que a Macaca vai entrar em campo, hein? Olha, Ponte e Náutico já tiveram grandes momentos, 97, gol do Claudinho, a Ponte subiu, né? Olha, Ponte e Náutico já foram, deixa eu ver aqui, você quer ver só? Já foram rebaixados. Em 2013, foram rebaixados Portuguesa, Vasco, Ponte e Náutico. Do Brasileirão para a Série B. Um pouquinho antes, 2011, subiram Portuguesa, Náutico, Ponte e Sport. Bons e maus momentos. Mas o de hoje tá triste, hein? Faltando 2 dias para terminar o Brasileiro da Série B. Falta um, porque o Bahia já subiu. O outro é Ituano e Vasco. Esse é o jogo. É Ituano e Vasco, né? E para saber quem que vai ser rebaixado, se vai ser o CSA ou o Novo Horizontino. Eu volto já, hein? Agora, 20:18. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bem, conselho arbitral, hein, na Série A2. Deixa eu ver quem que a Macaca pega. Os clubes, né, que vão disputar a Série A2. Ponte e Novo Horizontino, que foram rebaixados. Oeste, 15 de Piracicaba, Rio Claro, Velo Clube, Linense, Primavera, Lemense, Juventus, São Caetano, Monte Azul, Portuguesa, Santista, Taubaté, Comercial e Noroeste. Nossa Senhora! Mas faz tempo que a Ponte não pega. Ponte Comercial faz tempo. Ih, rapaz, Ponte Portuguesa Santista. Você já pensou, seu Edu Pinheiro, no plantão de Ponte Portuguesa Santista? Não, prometo que eu não falo o gol do Samarone. Pronto, pula essa página aí, tá? Ponte São Caetano. Nossa, o que a Macaca sofreu na mão do São Caetano. Brincadeira, vocês lembram? Ano de 98, 99, 2000... Nossa Senhora, aqui, tá vendo aí? Tá na Série A2, Ponte 15. Eu vou fazer o levantamento. Quanto a última vez que a Ponte ganhou em Piracicaba? É um absurdo, vocês não querem saber o que o 15 judia das equipes de Campinas? Eu vou pegar nos meus papéis lá em casa qual foi a última vez que a Ponte ganhou em Piracicaba. E deve ser turno único. Arbitral da Série 2. Um grande abraço, meu grande amigo CH. Seja bem-vindo ao Concentração. E o arbitral, amigo? Tudo bem, CH? Tudo bem, Edu. Boa noite a todos. Boa noite. O arbitral, melhor assim, esse campeonato nesse formato. Já pensou? Você sabe que eu fiquei com medo, né? Eles trouxeram esse ano o campeonato para iniciar dia 15 de janeiro. Diferente desse ano, para o ano que vem.
Aí eu falei, será que eles vão colocar na Série A2 a mesma fórmula de disputa da Série A1? Fiquei com medo. Porque o da Série A1 é um monstrengo. Monstrengo. Não gosto. Esse da Série A2 eu gosto mais. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Não é? Primeira fase, todo mundo joga contra todo mundo, um turno só. Aí classificam-se 8 para outra fase, daí é mata-mata, ida e volta. Primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto, quinto. Ida e volta. Aí sobram 4. Ida e volta. Não é? Aí é a final. Aí é a grande final. E já na semifinal, os 2 que avançam, né, estarão na Série A1 de 2024. Não é do ano que vem. O ano que vem começa a Série A2. Não tem grana. Tem um carro. Para quem for campeão, leva um carro de 150 mil da Kia. Esse é o prêmio. Não é? Estão estudando aí negócio de antidoping também. Vai ter VAR. Não, na Série A1 vai ter VAR. Na Série A2 não tenho certeza. A reta final deve ter. E não vai ter grana. Então vamos aguardar. Eu acho que ficou bom. Tem umas viagens aí, né? Exóticas. E vai ter transmissão também aos sábados. A Cultura TV aberta às 11 da manhã, todo sábado. E aí vai ter um bereguedé na internet. Vai ter aí o campeonato todo. Vai ser uma tal de Eleven, que eu conheço, faz um bom trabalho. E são eles que vão passar o campeonato todo pela internet. E nós vamos colocar, né, o pé na estrada. Depois de tantos anos, vamos voltar a viajar. E Gilberto Sufi, com o seu caminhão inflamável, entra em cena mais uma vez em 23. Mas é isso que estão me perguntando, viu, seu CH? Sim. E vocês não estão informando aqui. O povo quer saber se o senhor vai estar na estrada, se o Batista vai estar na estrada, se o Tigrão vai estar na estrada. Isso aí é para manter um suspense. Suspense. Não, todo mundo pergunta, escuta, e aí, como é que fica? Não tem TV, se tem TV, se vai, se não vai? Então, suspense no ar. Batista falou isso hoje. Estaremos em todas as partidas. Podem ficar tranquilos que a Bandeirantes vai registrar. Você quer ver só uma coisa só? Você está falando do regulamento da Série A2? Mas é um absurdo, porque, veja bem, nós já comentamos várias vezes, o Paulistão, do jeito que ele é, você veja bem, ele tem o Paulistão, não a Série A2. Você tem 4 grupos, não jogam entre si, aquele babado todo mundo sabe e tal, 2 de cada se classificam. E todo ano o que acontece? Tem clube que termina em terceiro, que fez mais pontos do que aquele que fez menos pontos, mas o grupo dele terminou em segundo. Então, esse que terminou em segundo, que tem menos pontos, ele vai para o mata-mata e o cara lá que ficou em terceiro no outro grupo, ele não se classifica. A única vantagem dele fazer um monte de pontos e ficar em terceiro lugar do seu grupo e não passar para a sua fase é em relação ao rebaixamento. Agora, ele faz uma baita numa campanha, aí vem a regularidade. Aí vem o ponto corrido, que é merecimento, regularidade. Mas não dá tempo para fazer um campeonato com 16 clubes de uma outra forma. Podia fazer essa fórmula da Série A2, que eu acho que é melhor do que esse regulamento monstrengo da Série A1. E isso favorece ao Guarani, sem querer entrar no mérito, porque é difícil em termos de Copa do Brasil. Conversando com um amigo meu hoje, você veja bem, o Mirassol, o Guarani pode se classificar via Campeonato Paulista. Você está falando da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Sim. O Guarani pode ir na Copa do Brasil via Campeonato Paulista. Mas com a seguinte observação. O Mirassol, ele fez melhor campanha que o Guarani. Sim. Porém, o Guarani terminou em segundo lugar no seu grupo e fez o mata-mata contra o Corinthians, correto? Correto. Vocês estão lembrados que ficou Corinthians e Guarani? Foi lá no campo do Corinthians, campanha melhor, foi 1-1, você lembra? Que foi para os pênaltis e o Guarani perdeu nos pênaltis, tá lembrado? Sim. Perfeito. Quando o Guarani passou para o mata-mata, o Mirassol não passou. O Mirassol ficou no grupo C e ele ficou em quarto lugar, com 17 pontos. E o Guarani terminou no seu grupo em segundo lugar, com 14. Então, todo mundo já entendeu. O Guarani passou, o Mirassol não. Quando você tira a classificação geral do Campeonato Paulista, e o Guarani empatou contra o Corinthians, correto? Correto. Soma tudo. Então o Guarani tem 15 pontos, correto? O Mirassol congelou nos 17, correto?
mas o Guarani termina na frente do Mirassol, porque o Guarani foi até as quartas de final e o Mirassol não. Então, graças a esse critério de continuidade, porque se teve quartas de final, porque ficaram 8 clubes. Se ficaram 8 clubes, o Guarani tem que estar entre os 8, correto? Sim. Não tem sentido o Mirassol, mesmo fazendo melhor campanha, ficar na frente do Guarani. E na classificação geral, você vai eliminando. Olha, esse aqui, porque tem 5 vagas. São Paulo tem 5 vagas. Uma vaga é do Marília. Por quê? Porque a final da Copa Paulista foi 15 Marília, o 15 ganhou, o 15 escolheu a Série D. Então sobrou ao Marília a Copa do Brasil. Uma vaga do Marília. E está na Série A3. A segunda vaga, Ituano, campeão do interior. São 2, faltam 3. Aí você vai à classificação final do Campeonato Paulista. Quem foi o campeão? O Palmeiras. Mas o Palmeiras já está na Libertadores. Segue o jogo, qual é o próximo? São Paulo foi vice. Não, o São Paulo está entre os 8 que vai para a Libertadores. Esse povo vai entrar na terceira fase do Copa do Brasil. Quem que é o terceiro? O terceiro aí vem exatamente o Guarani. Aliás, o terceiro é o São Bernardo. Aí preenche 3 vagas. Você preenche a 4ª e o Guarani entra exatamente na 5ª e última vaga. Olha que coisa interessante. Se o São Paulo ficar entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Isso. Não é garantida a 8ª vaga para a Libertadores ainda, mas a tendência é que sim. Faltam 3 rodadas. Sim. Faltam 3 rodadas. Sim. O Flamengo, ele foi o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores. Se o Flamengo terminar entre os 4 primeiros, de qualquer maneira, o Flamengo ele oferece 2 vagas. Se o Flamengo terminar entre os 4, os 2 próximos da fila, aquele que foi em 5º, aquele que foi em 6º, eles entram na fase de grupos da Libertadores. Porque o Flamengo vai terminar na fase... É difícil explicar isso aí. Difícil não, é muito difícil. É complicado. O Flamengo oferece 2 vagas direto na Libertadores para o 5º e o 6º, e o 7º e o 8º vão para pré-Libertadores. Agora, é isso que não se explica na mídia de forma minuciosa e com calma. Porque, o Flamengo oferece 2 vagas. Você pensa que os 4 só primeiros que vão para a fase de grupo, o resto vai tudo para pré. E não é assim. Não é assim. Tem tudo critério. É difícil. Eu estava lendo, eu li, reli, li de novo e de novo eu li. O regulamento da Copa do Brasil, os critérios que determinam os clubes que participam. É uma loucura. Primeiro critério, Libertadores, mais campeão da Copa Nordeste, mais o campeão da Copa Verde e mais... Aí você tem que preencher. Se não deu 12, se não deu 12, com tudo isso, você volta ao Campeonato Brasileiro e vê quem que é o próximo da fila para incluir 12. São 12 da nata que só entram na terceira fase da Copa do Brasil. Vamos ao segundo critério, estadual. Para você entender o estadual, você tem que ler o seguinte, que cada estado tem um número de vagas. São Paulo, por ser o primeiro do ranking, existe o ranking de clubes e tem o ranking de estados. Ranking das federações. Das federações, você foi muito bem. E São Paulo é o primeiro no ranking. Por ser o primeiro do ranking, tem direito a 5 vagas. Depois que você leu isso, você tem que ir no regulamento de cada estado para saber o seguinte, que São Paulo tem a Copa Paulista, que oferece uma vaga na Copa do Brasil. Tem estado que não tem, seu CH. Tem estado que não tem a tal Copa, é tudo pelo estadual. Aí você tem que fazer o levantamento de quem foi campeão e vice de cada estado. Mas é o critério da federação para distribuir as vagas. Ela tem uma competição e o prêmio dessa competição é ir para a Copa do Brasil. Prossiga. Não quer tomar uma água, Edu? Eu quero sim. Quer tomar uma aguinha? Ô, CH... Não, mas o senhor está muito bem, viu? O senhor está indo muito bem. Muito obrigado. Graças a Deus nós temos você. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, e parabéns pelo trabalho de vocês, que é o comando, mas não é fácil, não. Porque eu tenho reparado, agora, desculpa da brincadeira, você, o Batista, a nossa produção,
falar essa Copa do Brasil. Gente, não é fácil. E tem um site que ele atualiza, e você me corrija, que atualiza a posição no ranking. Sim, todos os dias. Então, então é difícil explicar. A Copa do Brasil é terrível você querer explicar. Mas, enfim, é isso aí. Agora, eu sou contra esse turno e retorno. Eu sei que você vai falar... Edu, é o seguinte, vamos dizer, eu falo para você, CH, turno e retorno é piada. Mas você vai falar, Edu, você vai ficar sem emprego. Se não tiver turno e retorno, a imprensa fica sem emprego. Agora, falando dos clubes, você não acha muita coisa, CH? A Série B, ela é muito longa, cara. É um absurdo. O Milton Neves tem razão. A gente sente falta desse mata-mata. A Série A2, o regulamento que acabamos de falar, que vai ser turno único, 8 classificam, o primeiro pega o 8º. Assim como foi em 2002, o Santos campeão brasileiro. O Santos foi o 8º colocado, lembra? A equação dinheiro versus calendário é complicada. Complicada. Você tem que preencher o ano diante de tudo que você tem nas mãos para poder realizar. Digo o seguinte, os clubes estão na mão da televisão, isso é fato. É incompetência dos clubes? É. Mas a reversão disso só com o passar do tempo. Talvez a SAF seja um início de possibilidade para que no futuro seja diferente. Há alguns anos o Atlético Paranaense levantou a bandeira. Mas não foi só. O Atlético não virou SAF ainda. Não é só a SAF. Os clubes precisam de gente competente para vender melhor, para pensar melhor nos clientes. A gente estava discutindo isso agora. O que tem que fazer o futebol de Campinas para a torcida voltar para o estádio? Fazer primeiro um time competitivo. Segundo, os dois palcos, que são os dois estádios, precisam oferecer mais do que eles oferecem. Estacionamento, segurança, assento, comodidade, banheiros. O cara paga 10 conto, 20 conto para sentar com o traseiro no cimento, toma sol e toma chuva. Então, hoje, os torcedores estão preferindo ir para um bar, ficar em casa, assinar o Premier, porque as pessoas que adoram futebol, que somos nós da nossa época, da nossa geração, elas estão envelhecendo e está vindo a nova geração. A nova geração não quer saber disso. Você não consegue arrastar neto, sobrinho, filho, adolescente, se não tiver um conjunto de facilidades inserido dentro do espetáculo para o cara se motivar e ir para o campo. E não é barato. O Atlético Paranaense brigou com a televisão, entre aspas. Beleza, sabe quanto custa o ingresso médio lá? 80 mil reais, meu irmão. 80, com estacionamento, com lanchonete, com restaurante. Aonde isso? Lá na Arena da Baixada, Atlético Paranaense. Sabe quantos jogadores eles vendem por ano para fazer caixa? 3 no mínimo. Olha a base dos caras. A base é feita para levantar dinheiro para vender jogador para o exterior. É assim que sobrevive. Agora, você consegue mudar um status desse de agora para 5 anos e falar assim, a televisão, eu não aceito os 10 milhões por ano. Não tem jeito. Talvez é verdade, falta competência, falta coragem também. Eu concordo. Falta gente competente, eu concordo também. Tudo é verdade. Mas eu acho que o caminho, e nós estamos falando da mesma coisa, estamos falando de calendário e estamos falando de saúde dos clubes. Você não pode diminuir o calendário sem sentar e discutir com televisão. Poxa, eu não quero jogar 38 rodadas por ano no Brasileiro. Eu quero jogar 20. Temos que fazer liga. Como é que nós vamos fazer? A televisão não aceita. Você vive sem televisão? De jeito nenhum. Não vive. Ah, não, vamos colocar 10 mil. 10 mil. O Guarani, com todo o respeito, isso serve para a Ponte, serve para todos os times do interior. Pergunta, Edu. Sim. Se não fosse graciosamente, o Guarani botaria 10 mil pessoas no último jogo do campeonato? De jeito nenhum. Mas a Ponte ninguém. O Guarani ninguém. Então você imagina você chegar e falar assim, eu não quero mais a televisão. Perfeito. Não joga de segunda à noite, não joga 21h30. Vamos mudar o calendário, vamos mudar tudo. Vamos peitar a televisão. Eu não aceito, vou viver com as minhas próprias pernas. Legal, beleza. Para quanto vai o ingresso?
Dá para sustentar uma estrutura de um De time jeito competitivo nenhum. a R$30 o ingresso? De jeito nenhum. Faz as contas aí. Não tem, precisa da TV aí. Faz 10 mil por jogo, 4 mandos por mês, vê se fecha a conta. Não fecha. Custa 100 mil por jogo, 80 mil por jogo, de conta, de gasto. Só prejuízo. Tá? Você imagina esse inteiro lá fora, só prejuízo. Divida para o número de torcedores. Então vai custar a R$80 a torcida vai no campo? De Assistir jeito um jogo nenhum. de Série B? Não vai pro bar. Então perceba que a discussão, ela o buraco é mais embaixo. Então, o que você está falando, eu concordo 101%. Só que a se maneira... não for assim, Só que como é que vai fazer? não vai fazer. Não vai fazer, Du. Não vai. Os clubes estão acomodados? Estão. Os clubes não têm competência? Não têm competência. Falta gente competente para administrar, fazer mais? Falta. Tudo isso é verdade. Agora peita e fala assim, a partir de agora nós vamos abrir o mar aqui, vai ser... A partir de agora vai ser diferente. Como? Como? Uma folha de pagamento de 1 milhão para você montar um time para ficar na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Você viu o Red Bull Bragantino, que bate Estudiantes, ele deu uma caída, é 14º, 15º, com toda essa estrutura. Você foi muito bem. Né? O CH, olha, o CH é o seguinte, a Ponte já está escalada. O mata-mata é muito mais emocionante, você tem toda a razão. Mas se não for ter um turno-retorno, também a TV na Síria não tem jeito. A Ponte já é escalada. Só um detalhe, SAF, você tem que ter um novo CGC, você deixa de lado todo o seu prejuízo de lado, aquele patrimônio negativo do clube, nasce um novo clube. Ah, mas então o Ronaldinho chegou no Cruzeiro, ótimo. Não, ele tem um passivo enorme, enorme. E tem um detalhe, existem várias SAFs. Tem a SAF que quer ser campeã, tem a SAF, que é quem vai comprar, que quer só fazer o clube, manter onde ele está e revelar jogadores para vender. Azures, Coimbra, então, tudo empresário. Tudo empresário. Sabe quando o Azures vai ser campeão? Nunca. Não. Porque não tem interesse. Como é que chama aquele de Minas? É o Tombense, tem um lá em Minas também. É só criador, só cria, não tem torcida, só tem CT e tal. É exatamente isso. E vai ficar assim. Vai ficar um campeonato daqui a pouco, Nestlé versus... vai ser isso. Vamos lá, ô Zorzinho, seja bem-vindo à concentração, uma escalação da Ponte aí, Zorzinho. Um abraço, boa noite. Tudo bem, né, Edu? Tudo bem, você também? Boa noite para os amigos aí, boa noite para o amigo também ligado na Bandeirantes. A Ponte está definida aí com várias novidades, né? Já começa pelo gol, né, Edu? Posso passar a escalação aí? Assim deve, escalação oficial na voz de Zorzinho, Ponte escalada. Vamos lá, Edu. Número 1, Pedrão goleiro, ó, tá recebendo uma oportunidade. 22, Formiga. Número 4, Matheus. Número 14, Léo Santos. Número 26, Jean Carlos. Meio de campo com 19, Amaral. 5, Leonaldi. 25, o Alisson. 23, Cássio Gabriel. E na frente, 20, Fecim. E 17, o menino Eliel. Então faça favor, Josinho. Tem poucas opções, hein? Oi? A Ponte tem poucas opções no banco hoje. Então você, por favor, repita a equipe e vai pro banco, por favor. Vamos lá, 1, Pedrão. 22, Formiga. Número 4, Matheus. Número 14, Léo Santos. 26, Jean Carlos, né? 19, Amaral. 5, Leonaldi. 25, Alisson. 23, Cássio Gabriel. 20, Fecim. 17, Eliel. No banco de reservas, o goleiro número 30, Luan. Número 3, Tiagão. Número 13, Bernardo. Número 21, Luiz Felipe. 29, Echaporã. 34, Vitinho. E número 39, o Guilherme, Edu. Nossa senhora, hein? Pelo amor de Deus, ninguém pode machucar aí, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa senhora. Olha, tem alguns que a torcida da Ponte, nem Luiz Felipe. Quem que é? Deixa eu ver na minha relação. Quem que é Luiz Felipe? Luiz Felipe, ele é um meia atacante, veio do Boa Vista do Rio. Só fez 3 jogos até agora. Depois eu vejo qual foi a última vez que ele jogou. Luiz Felipe, hein? Vai ser, tá no banco. Luan, goleiro, jogou outro dia mesmo. Tiagão da base, Tiagão Oliveira, Bernardo, tu conhece? O Vitinho fez a estreia no jogo anterior contra o Criciúma aqui. Echaporã
Esse Guilherme deve ser goleiro também, viu, Jorginho? 39. Não é o zagueiro aí do Guilherme Santos, né? Ah, é. Zagueiro, que veio do 15. Isso, ele mesmo. Deixa eu ver. É que só tá Guilherme. Ele é Guilherme Souza. Guilherme Souza, exatamente. Guilherme Souza, ele fez 5 jogos até agora, tá? Tá aí a macaca, então. Pedro, o goleiro é Pedrão, tá fazendo a estreia, Pedrão, viu? O Pedrão tá fazendo a estreia dele. Olha, com a entrada do Pedrão, a Ponte vai somar 59 jogadores que atuaram esse ano. O Pedro tem 24 anos, goleiro, né? Ele foi emprestado já para o 15 de Jaú, Inter de Limeira, para o Atletique, lá de São João del Rei, e para o Aimoré, de Minas Gerais, tá? E estava atuando no Sub-23 da Ponte, no Brasileiro de Aspirantes. Tá aí, Pedrão, goleiro, fazendo a sua estreia. Vamos para o Náutico. Vamos lá, Edu. Número 1, Bruno Lopes. Número 6, Tássio. Número 2, Anailson. Número 13, João Paulo. Número 11, Pedro Vitor. Número 5, Dejavan. Número 15, Ralph. Número 7, Jobson. Número 10, Lucas PB. Número 17, Júlio Vitor. E número 9, o Júlio. Muito Banco bem. de reservas. Número 12, Renan. Número 3, Diego. Número 4, Índio. Número 8, Souza. Número 14, Nascimento. Número 16, Matheus Cocão. Número 18, Franco. Número 19, Luiz Felipe. Número 20, Thomas. E 21, Amarildo, Edu. O Jean Carlos, aquele meia, também não tá indo no banco, né? Jean Carlos não tá, né? Jean Carlos, não tá ele o Jean vai embora, Carlos, né? não tá aquele Vitor Ferraz. Uhum. Vamos ter o árbitro, atenção para o árbitro de Ponte, Náutico e Ponte. Vamos lá, Edu, apita o árbitro do Rio Grande do Sul, Roger Goulart. Assistente número 1, Maurício Coelho Silva Pena. Assistente número 2, Luísa Naujorques Reis. O quarto árbitro é a Débora Cecília Cruz Correia. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Tem o assistente no VAR, Charlie Wendy Straubert Terit. Você foi bem, hein? Luísa Noyorks Reis. Olha, é o seguinte, já vocês analisando aqui, uma informação do Guarani, hein? O Kozlinski renovou seu contrato. O Maurício Kozlinski, ele renovou até o fim da próxima temporada, até o final de 2023. Ele é o jogador do Guarani que mais atuou esse ano. 48 partidas. 48 partidas, portanto, Maurício Kozlinski, contrato renovado, fica no Guarani. Vamos dar uma faturada? Ou vamos daqui a pouco faturar? Por favor, antes do Glega, já que você anotou aí atentamente, CH, vamos, como é que é? Atenção, intervalo. Já a gente prossegue aqui, 20h44. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Edu Pinheiro. CH, a macaca escalada com Pedro Rocha no gol, fazendo a sua estreia. Formiga, Matheus, Léo Santos, Jean Carlos, Amaral, Leonaldo, Alisson e Cássio Gabriel, Fecim e Eliel. Uma equipe alternativa para hoje, CH. Que feliz, Edu. De verdade. Não sei o que o Gleger acha, mas eu fiquei feliz, cara. Eu vou ver o Pedrão, eu vou ver o Giancarlo de novo, eu vou ver o Cássio Gabriel e vou ver o Eliel. Eu queria ver o Vitinho também, mas eu acho que vai entrar no segundo tempo. E por que eu estou feliz? Porque esse jogo foi feito para isso. Antes tarde do que nunca, professor Hélio dos Anjos.
antes tarde do que nunca. O que vai acontecer, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Se vai dar entrosamento, se eles vão suportar a partida, se eles vão aproveitar a oportunidade, mas a oportunidade está aí. E se eu fosse eles, Edu, do Pedrão até o Eliel, eu pegaria e agarraria essa oportunidade com todas as forças. É a história do cavalo selado, está passando na frente. Então, eu quero lembrar lá atrás, não é? Lembrar do Tiagão, do DG, do Amaral, do Leonaldo, lá atrás. Eles agarraram. Eu espero que seja assim com esses que estão recebendo oportunidade. Tem algumas caras que a gente já conhece, né? O Léo Santos agora, que está pegando depois de um longo tempo fora, machucado, esse não é garoto, vai de novo receber a oportunidade. Giancarlo já recebeu mais de uma dezena de oportunidades e não deu conta. Espero que dê hoje, não é? O Cássio Gabriel, esse é um pouco mais velho, e o Eliel na frente, né? Até que, enfim, vamos assistir o Eliel desde o começo. E tem outras caras novas no banco de reservas. Eu estou esperando uma coisa, Edu: dedicação, valorização da camisa da Ponte e vontade. Se tiver vontade e valorizar e respeitar a camisa, eu tenho certeza que a gente vai ver boas coisas dentro de campo hoje, Edu. Olha, então, a zaga, essa zaga nunca jogou, né? A Matheus Silva e Léo Santos, né? O Léo Santos jogou na partida anterior contra o Criciúma, mas junto com o Fábio Sanches, né? Fábio Sanches, então, nem no banco. Ó, eu vou até repetir a escalação para o Gleger comentar o que ele acha, hein? Pedro Rocha, Pedrão no gol. O Pedrão, ele tem 24 anos, ele está no Majestoso desde 2018, teve emprestado por o 15 de Jaú, Inter de Limeira, Atlético lá de Minas Gerais, São João del Rei, né? Atlético de São João del Rei, e o Aimoré, também de Minas, tá? Ele estava no Sub-23. Então, Pedrão no gol, estreia, Formiga, lateral direito, Matheus Silva e Léo Santos é a dupla de zaga, Jean Carlos também revelado na base, lateral esquerdo, todo mundo conhece, a dupla de volante que todo mundo gosta, Amaral e Leonaldi. Leonaldi é o capitão. Amaral foi convocado para a seleção Sub-23, depois de, voltando para Campinas, já se apresenta, 2 amistosos no Chile vai fazer, o Alisson, que, né, não sei se continua na Ponte, e Cássio Gabriel como meia, né? Não tem o Elvis, que nem foi. E na frente, Fecim, que é um titular, e Eliel, que foi exatamente contra o Náutico, que ele entrou aqui e fez aquele gol importantíssimo e que foi vitória da Ponte aqui no jogo de ida. Ponte 1, Náutico 0. Oi, Zorzinho, macaca escalada. Bom, Edu, primeiro dizer que eu concordo com o que disse o CH, eu estou com ele nessa, eu acho que é o momento do Hélio começar a ver os meninos, começar a ver quem tem condição para o próximo ano. Você vê que a escalação do Pedrão, para dar ritmo, né, para colocar para jogar, para dar quilômetros rodados, é importante isso. E sinaliza também, né, que a Ponte tem que dar oportunidades a esses meninos que vêm subindo da base. Na defesa, o Léo Santos estava jogando, né, aparece aí novamente o Giancarlo, que já não tinha uma oportunidade como titular. Acho que tem que dar mesmo, tem que dar oportunidade, tem que colocar na arena, né, para ver se realmente tem condições de ficar, até para o Hélio fazer aí uma avaliação, uma espécie de laboratório para o ano que vem. O meio de campo, a gente já conhece, né, o trio de volantes que deu muito certo nessa Série B, o Alisson, o Leonaldo e Amaral, né, cheio de moral, Amaralzinho na seleção, Leonaldo com a tarjeta de capitão, né, o Alisson nesse crescimento, né, tem o Cássio Gabriel, que teve algumas oportunidades, na minha opinião não foi bem, está mais uma oportunidade para ele. Interessante demais. Agora, o que mais me agrada é a entrada do Eliel. Acho que esse menino já passou da hora, né, de receber a oportunidade. Tudo bem que tinha outras opções, tinha a opção do Luca, tem a opção do Ribamar, né, do próprio Fecim também, que tem aí essa oportunidade jogando na frente, mas chegou o momento aí de botar no jogo, de deixar aí. E sinaliza também, viu, Edu, esse banco com poucos jogadores, que o Hélio não pretende mexer, né? Tá levando ali no banco para uma eventual contusão ou alguma coisa que aconteça ali, mas o que o Hélio deve estar pensando, levando 6 jogadores apenas, né, com condições aí, 7 com o goleiro, para quê? Olha, vou dar oportunidade para os caras, vocês vão lá e joguem. Mas se precisar uma hora ou outra, se alguém tiver um controle, ou cansar, ou não estiver aguentando mais, a gente troca, senão vai esse pessoal aí mesmo. Esse banco
com poucos jogadores, sinaliza isso. Ele vai dar oportunidade e vai deixar jogar. E eu acho que acerta o Hélio. Acho que demorou um pouquinho, né? Poderia ter dado aí em outras oportunidades, mas está aí. A garotada recebendo a chance para mostrar o talento e para mostrar, né, para o professor Hélio que tem condições de estar no elenco em 2023, Edu. Olha, é o seguinte, eu prometi aí a ponte, o balanço da macaca aqui, um resumo, tá, CH? Você dá um pequeno comentário, o Zorozinho também. O que te chamar mais atenção em números, enfim, a ponte fez 50 jogos até agora, 50, tá? 12 no Paulista, 1 pela Copa do Brasil e 37 na Série B. Paulista, 12 jogos. Pô, a Ponte só teve 2 vitórias no Paulista, hein? Daí do porquê do rebaixamento. A Ponte marcou 10 gols no Paulista, sofreu 23. Cartões amarelos, 29 e um vermelho. Copa do Brasil, de cara derrotada pelo Cascavel, 1-0, lá em Cascavel. E na Série B, não vou repetir, vai ficar muito número, né? 37 jogos. Somando tudo, 50 jogos, 50. Teve 13 vitórias, 13 vitórias. 16 empates, 16. E 21 derrotas. A Ponte mais perdeu do que ganhou. Vamos para os gols. Atenção, quantos gols a Ponte marcou esse ano? 43. Quantos gols a Ponte sofreu? 60. Saldo negativo de 17. Quantos cartões amarelos a Ponte levou? Paulista contra o Cascavel, que foi 1, e na Série B, 150. A Ponte sofreu 150 cartões amarelos. CH, 150 cartões em 50 jogos, uma média exatamente de 3 por jogo. 3 cartões amarelos por jogo. A Ponte é a equipe mais indisciplinada da Série B, todo mundo sabe. Cartões vermelhos no ano todo foram 9. 9 expulsões. Atenção, jogos no Majestoso. Quantas partidas a Ponte fez no Majestoso? 25. 25. Ganhou 9, empatou 9 e perdeu 7. O aproveitamento em casa foi de 48%. E foi exatamente em casa que, na minha humilde opinião, a Ponte foi rebaixada. Aquele 2-2 com a Inter, derrota para o Botafogo de Ribeirão 1-0, derrota para o Água Santa 1-0, 2-2 com o Ituano, se bem que aí no último jogo, aí a coisa já estava bem complicada, né? É isso aí. E eu falo já também dos jogadores que atuaram até agora. 58 jogadores atuaram esse ano pela Ponte e com a entrada do goleiro Pedrão, vai parar nos 59. Algo a falar, professor CH? O seu resumo acaba explicando o que aconteceu com a Ponte nessa temporada. O fator campo-casa não fez a diferença. Daí porque a campanha no Paulista foi horrorosa e porque foi muito aquém do que a torcida esperava no Campeonato Brasileiro. Se você, pelo menos, faz valer campo e torcida, o resultado de toda a composição dos números seria completamente diferente. A Ponte perdeu quando perdeu, se complicou quando se complicou nas partidas dentro de casa, sem falar no número excessivo de cartões. Oi, Zorzinho, os números da Macaca 2022. Olha, deixa eu falar aqui. Olha, os jogadores que atuaram esse ano, hein? Por ordem alfabética, tá? Vamos lá. Tem uns que eu não vou repetir, que tá na moda, já é titular, todo mundo sabe. Amaral, hein? Amaral. André Luiz Volante, fez 5 jogos esse ano, voltou lá pro Sampaio Correia. Arthur, lateral esquerdo. Bernardo, lateral direito. Bruno Alves, que veio do Remo, fez 6 jogos. Estava outro dia mesmo, jogou. Contra o Criciúma, jogou, entrou. Goleiro Kaique França, ordem alfabética, hein? Cássio Gabriel, que joga hoje, estava na Índia. Vai ser a 9ª partida dele, Cássio Gabriel. Da Silva fez 6 jogos, deu uma sumida, veio do Novo Hamburgo, mas tá no elenco.
Danilo Gomes, seu Edu Pinheiro. Pois não, seu Danilo Gomes existe. Ele veio do São Paulo, fez 14 jogos esse ano, mas não fica mais no banco. Quer dizer, se você perguntar para Ponte, não, tá no elenco. Dedé, 34 anos, Dedé, hein? Depois do Paulista sumiu, só fez 2 jogos na Ponte. Contra a Inter de Limeira, teve culpa nos 2 gols, e contra o Água Santa, que ele saiu errado e deu de presente a bola, o cara fez o gol, né? Aliás, ele foi pro Atlético Paranaense e só fez uma partida na mão do Filipão, no dia 10 de maio, e sumiu também. Não sei se tá no Atlético. Dodô já foi embora. É o Douglas Martins da Silva. Dodô fez só 2 jogos e voltou lá pro Nova Venécia, de Espírito Santo. Douglas Mendes, você sabe que o DGCH ainda não estreou pelo Bragantino, o senhor me corrija, por favor, eu acho que ele foi contratado, mas a inscrição estava fechada, tá? O DG ainda não, o Douglas Mendes, que a Ponte vendeu, né, menino da base, só fez 8 jogos na Ponte e foi vendido, é uma bela venda, tá? Tá no Bragantino, mas não estreou. Douglas Santos, atacante, veio do Atlético de São João del Rei, fez só uma partida, já foi embora. Ele está num time da 2ª divisão de Minas, da cidade de Montes Claros, chamado... Como é que chama? Ele foi para o Amazonas, o Douglas Santos, disputar a Série D de dado e subiu. E está num time chamado Norte Esportes de Montes Claros, Minas Gerais, o Douglas Santos. Eliel, menino aí que vai jogar hoje, não sabe, Elvis, está na praça, não joga hoje, Everton, que teve aquela fratura contra o Brusque, fez 3 jogos, é papo pro ano que vem. Echaporã, tá no banco? Tá no banco, né? Echaporã tá no banco. Fábio Sanches. O Fábio Sanches, ele não joga hoje. Fabrício Dornelas. O Fabrício Dornelas está na Arábia Saudita. Fez 19 jogos pela Ponte. Fecim joga hoje. Fraga, acho que nem no banco, mas tá na praça. Gabriel Venâncio. Veio do Itapirense no começo desse ano, só fez 3 jogos. Depois deu uma sumida. Vamos lá, ordem alfabética. Guilherme Santos, lateral esquerdo, veio do Botafogo do Rio, fez 5 jogos esse ano. Se você procurar na internet, o Guilherme Santos ainda está preso com a Ponte. Mas já se ligou, parece que teve um problema também com o Hélio dos Anjos. Enfim, na Ponte não joga mais. Guilherme Souza, zagueiro. É que vai jogar hoje, é isso, Guilherme Souza? Não, que veio do 15, tá no banco. Igor Formiga, lateral direito, vai jogar. Jean Carlos, hoje é o lateral esquerdo, não sabe. João Pedro. O João Pedro Almeida veio do Cascavel. Ele foi pro Ipiranga, fez 4 jogos na Ponte, meia, hein? Foi pro Ipiranga do Rio Grande do Sul. Lá fez 9 jogos e marcou 2 gols. Josiel, existe ainda. Só fez 4 jogos na Ponte. Ele disputou o Brasileiro de Aspirantes, esse Josiel. Deve estar na Ponte. Kevin, lateral direito, que você tanto adora, o CH. Ele fez 10 jogos esse ano pela Ponte, foi pro Avaí. O Avaí praticamente rebaixado. Leandrinho, aquele que estava na Costa Rica, toda a carreira dele foi no exterior, só fez 1 jogo na Ponte. Jogou 20 minutos contra o Novo Horizontino, sumiu. Completamente fora de forma, de jeito e tudo. Leandro Bárcia, tá na Ponte. O Uruguai tá aí, hoje nem no banco. Leonaldi, eu acho o Leonaldi é o que mais jogou esse ano pela Ponte, viu? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, tirar uma dúvida aqui. Exatamente. O Leonaldi é o que mais atuou esse ano. 45, hoje faz 46 jogos. Léo Santos, zagueiro, hoje é titular. Agora que vem jogando um pouquinho. Luan Ribeiro, goleiro, fez 2 jogos. Luca, todo mundo conhece. Hoje nem seguiu, artilheiro do ano. Meia, Luiz Felipe. Acho que está no banco. Está no banco esse hoje, hein? Veio do Boa Vista do Rio. Atacante Luiz Fernando, veio do América do Rio, está no elenco. Só fez 8 jogos. Matheus Anjos, segundo a lenda. Esse cara pediu para não ser relacionado quando joga no Majestoso. Depois sumiu. E o Matheus Anjos, ele estreou na Ponte exatamente num Ponte Náutico ano passado. Matheus Silva, hoje é o zagueiro. Matheus Jesus, existe. Está vinculado à Ponte. Teve problema de antidoping no Paulistão. Está resolvendo essa situação de forma jurídica. Tem uma pendência jurídica com a Justiça.
Matheus Jesus existe, mas acho que não joga. Fez 5 jogos esse ano pela Ponte. Marcos Júnior, volante. Disputou o Brasileiro de Aspirantes, também está ligado à Ponte, volante que veio do São Paulo. Moisés Ribeiro, está no elenco. Atacante Nicolas, não vem sendo aproveitado, fez 21 jogos e nenhum gol. Niltinho, da Ponte foi pro Náutico, todo mundo tá no Náutico, Niltinho. Só não sei se está na escalação aí, vocês me ajudem, por favor. Niltinho sumiu, mas tá no Náutico. Na Ponte só fez 6 jogos e não fez nenhum gol na Ponte. Ele foi pro Náutico na estreia dele, fez o gol. Norberto, lateral direito. Pedrinho, o Pedrinho que foi revelado pela Ponte, ele... Não, é atacante Pedrinho, o Pedrinho tá no Chipre, hein? O Pedrinho tá no Chipre, fez 6 jogos esse ano pela Ponte, só que no Chipre ele só fez uma partida no time dele lá. Atacante Pedro Júnior, ele tá preso ainda na Ponte, fez 11 jogos, nenhum gol. Pedro Júnior, atacante, só que não tá no elenco, tá? Mas tá preso na Ponte ainda, mas não arruma o serviço. Atacante Ramírez, disputou o Brasileiro de Aspirantes pela Ponte, fez 5 jogos. Ramon Carvalho, volante, se machucou, tá voltando a treinar e tá 11 jogos, tá no elenco. Ribamar, hoje nem no banco. Richelli, deu uma sumida, só 5 jogos. Thales, esse Thales é o meia, ele também disputou o Brasileiro de Aspirantes, só fez 3 jogos esse ano pela Ponte, o Thales, hein? Deu uma sumida também. Thiago Oliveira, hoje no banco. Vitor Luiz, lateral esquerdo. Esse Vitor Luiz só fez 1 jogo pela Ponte. Foi no dia 15 de julho, contra o Criciúma. Ele veio do São Bernardo. Ele entrou a 24 do segundo tempo. Sumiu. Vitinho tá no banco, estreou na última partida contra o Criciúma. O Alisson tá aí, titularíssimo. O Wesley já rescindiu seu contrato com a Ponte, só fez 10 jogos. E Igor Vinhas deu uma sumida. Não consegue hoje nem ser o terceiro goleiro da Ponte, Igor Vinhas. E é o que mais tempo tem de elenco da Ponte. Desde 2018 que o Igor Vinhas está no elenco, tá bom? E o homem, tá aí? Tem que dar uma faturada? Eu volto já, 20h30, hein? Leandro Borges narra aqui, Náutico e Ponte. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Pedro Pinheiro. Olha a ponte escalada, atenção, ponte escalada, repetindo aqui, a Macaca com Pedrão no gol, fazendo a sua estreia, Formiga, Matheus Silva, Léo Santos, Jean Carlos, Amaral, Leonardo, Alisson e Cássio Gabriel, Fecim e Eliel. Um grande abraço ao aniversariante do dia, que vai narrar aqui Náutico e Ponte. Seja bem-vindo, final do Concentração é seu, com parabéns, saúde, paz e muito sucesso, o moço de Piracicaba. Fala, Boli! Fala, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço a você, a toda a galera esportiva, ao ouvinte do Concentração. Muito obrigado, Edu, muito obrigado pelas manifestações, pelo parabéns, pelas mensagens desde as primeiras horas deste dia muito especial, sexta-feira, completando mais um ano de vida, as mensagens dos ouvintes da Bandeirantes, muito legal, nas redes sociais, e eu só tenho a agradecer a você, ao Batista, nosso comandante, e a todos que estão conosco, né, já há algum tempo, desde janeiro de 2009, fazemos parte desta equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, de muita história, de muita credibilidade e de muita tradição. E quis o destino que hoje, sexta-feira, nós estamos aqui fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é trabalhar, a profissão que a gente escolheu. Dia 4/11
Eu até marquei aqui, eu sempre gosto de anotar a data do jogo. Isso é muito comum, né, Edu? Você vai preencher um papel, data de nascimento. Eu coloquei aqui 4/11/83, daí eu tive que refazer. Não tem a menor dúvida. 4/11/22, né, Edu? Bom, e quantos anos hoje? Quantos anos? Hoje 3.9, iniciamos o último ciclo dos INTA, né? Porque a partir do ano que vem é do ENTA. Seja bem-vindo, meu amigo. Você vai ver, tudo dói, rapaz, tudo dói. Ainda dá. Com 39 ainda dá. Mas depois você vai lembrar do Eduzão. Rapaz, antes eu ia, depois eu pensava. Hoje eu penso e não vou. Meus amigos da Bandeirantes, hein? Na sequência, Náutico e Ponte, exótico, diferente, sempre tem um motivo. Não jogue tudo fora. Olha só, é um novo time, uma nova proposta. O que você vai achar desse time, hein? Fique conosco. Nosso muito obrigado e vem aí, Boles com Náutico e Ponte e até já. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Jornada Bandeirantes.
Com B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol, e futebol é aqui na Bandeirantes. É a saideira para Macaca em 2022. É o último jogo da Ponte Preta nesta temporada para cumprir tabela diante do Náutico no Estádio dos Aflitos em Recife, na capital pernambucana. Nesta sexta-feira, dia nobre de Bezona, 4 de novembro de 2022. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol no AM, no FM 85.7 na faixa estendida. Para Campinas e em toda a região e também no AM 1170. Você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão Preto, aquele abraço. 85.3 na faixa estendida e também no AM 1270. Estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um cara legal, se inscreva no canal. E para você que ainda ou já é inscrito, deixe o seu like na transmissão. Likes, muitos likes na transmissão de Náutico e Ponte Preta. Última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodada toda desmembrada, começou ontem, prossegue hoje e amanhã. E fechando no próximo domingo, com os jogos e a definição dos acessos, os times que vão conquistar o acesso e o último rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. O Náutico já está rebaixado, é o lanterna na competição e a Ponte não corre nenhum risco, ou seja, a Macaca apenas cumpre tabela no jogo de logo mais. Futebol na Bandeirantes para Atacado Abajá, os melhores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aeropisos, mega inauguração da nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079 no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Sejam autorizadas a Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Odontoclinic. A maior Black Friday de ferramentas é na Anhanguera. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E de volta conosco no futebol da Bandeirantes, Corbela Tintas. Na Corbela Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbela. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol na Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista, 9h30 da noite, a bola rola no Estádio dos Aflitos, Náutico e Ponte Preta. E a partir de agora, girando, esparramando, som forte, potente, de muita credibilidade e tradição do rádio esportivo no Brasil. Alô, Carlos Henrique, o bate pesado. Um grande abraço, boa noite, CH. Boa noite, Bolis. Um grande abraço a você, ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Parabéns, meus amigos, parabéns para você. Seja muito feliz, que Deus te conserve, te dê saúde e que você continue sendo o sujeito sensacional que você é. Muito obrigado. Deus te proteja. E sobre o jogo, eu espero sinceramente que todos esses aqui que estão recebendo oportunidade, agarrem. O cavalo está passando selado. Espero que eles aproveitem. O que eu estou esperando da Ponte é um time que honre a camisa e que, mesmo sem valer nada, aproveite a oportunidade, tenha respeito pela camisa da Ponte, respeite a torcida da Ponte. Por isso, minimamente, eu espero que a Ponte corra e se dedique contra o Náutico rebaixado. Gleger Zorzin, análise técnica Bandeirantes, ele conhece do riscado porque já esteve lá dentro. Um grande abraço, a sua expectativa. Boa noite, Gleger. Boa noite, Bolis. Aqui os meus parabéns. Nós já nos falamos lá pelo grupo interno.
mas eu quero dizer que Deus te abençoe muito nessa nova fase da sua vida. Tá chegando aí o ENTA, né, os 40, mas tá com 39 ainda, tá tudo certo. Tá bem, viu, Bolis? Tá bem. Só Obrigado. o telhado aí que tá meio, né, mas tá tudo certo. Então, meus parabéns, que Deus te abençoe muito, viu, meu amigo? Saúde e muitas felicidades. Olha, Bolis, assim, eu fico contente, né, de ver aí o Eliel escalado, né, esses jogadores, o próprio Cássio Gabriel também recebendo uma oportunidade, o Pedrão, né, que está ganhando a primeira oportunidade aí no time titular da Ponte. É importante para o Hélio e sinaliza esses poucos jogadores no banco de reservas que o Hélio vai deixar os caras jogarem, vai dar oportunidade e vai deixar jogar. Então a estratégia qual que é? Estratégia de garra, determinação, de empenho e de mostrar o talento. Então eu estou acreditando muito nesse time da Ponte, vai enfrentar o Náutico aí, que já está rebaixado, né? Muita confusão para os lados dos aflitos. Então, que tudo dê certo para a Macaca e tudo dê certo para esses jogadores. Eliel, Pedrão, né? O próprio Léo Santos está ganhando uma oportunidade. O Giancarlo também, né? Que oscilou demais quando teve oportunidade. Tomara que engrenem aí e que a Ponte faça um grande jogo e consigam aí, né? Mostrar para o professor Hélio que tem condições de permanecer no elenco 23. Bolis. Muito obrigado, Gleger Zorzinho, ao lado do CH, dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. E agora, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Alô, alô, mais uma vez um grande abraço. Boa noite, Edu Pinheiro. Ô, Boris, um abraço a você, muito obrigado, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, tá terminando a Série B, né? Tá terminando a Série B, começou ontem, última rodada, Grêmio 3, Brusque 0 e o Gilson Klina ainda é o técnico do Brusque. E a expectativa, além de Guarani e Chapecoense, domingo 16 horas, são os jogos do domingo às 18h30, que vai definir aí qual é a outra equipe que vai subir, porque o Bahia, só para explicar matemática e saldo e tal, tem uma super vantagem, mas todo mundo de olho em Ituano e Vasco, valendo acesso 18h30 lá em Itu. A equipe do Vasco está com 59, Ituano com 57, só depende do Ituano e só depende do Vasco. O Vasco, o empate é dele. E a outra equipe que será rebaixada, Novo Horizontino ou CSA. O CSA, por enquanto, tem 42, está fora da zona, e o Novo Horizontino é o primeiro dentro com 41, tá? O Novo Horizontino, ele pega o Operário em Ponta Grossa, e a equipe do CSA vai enfrentar aí exatamente a equipe, deixa eu ver aqui, o CSA vai pegar o Cruzeiro. Epa, lá no Mineirão. Tudo domingo, 18h30. Vamos lá, agora 20h18 no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, equipe técnica com Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer. É com a Bandeirantes. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Tanque 22 litros, mais coluna branca, Fiore, por apenas R$ 322,90. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela.
Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. A maior Black Friday de ferramentas que você já viu. A Anhanguera chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. É hora de você comprar aquele equipamento que você tanto precisa. Aproveite a Black Friday da Anhanguera, do dia 7 a 30 de novembro. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Aí sim, estamos de volta no futebol da Bandeirantes. Última rodada, última partida da Ponte em 2022. A Ponte que completa hoje 51 jogos, como informou Edu Pinheiro no Concentração. E está definida e escalada, assim como também o Náutico Lanterna, já rebaixado para a Série C de 2023. Então, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A macacada reunida para acompanhar a despedida da Ponte em 2022. A Ponte está pronta, definida e escalada com Pedro Rocha, ou popular Pedrão. O goleiro com a 1. 22, Igor Formiga. 4, Matheus Silva. 14, Léo Santos. E 26, Jean Carlos. 19, Seleção Brasileira Sub-20, convocado Felipe Amaral. 5, o capitão Leonaldi. 25, Alisson. E 23, Cássio Gabriel. Na frente, 20, Fecim. E 17, olha ele aí, o garoto Eliel. Repetido a macaca do técnico Hélio dos Anjos. Pedrão, Formiga, Matheus Silva, Léo Santos e Jean Carlos. Amaral, Leonaldi, Alisson e Cássio Gabriel. Fecim e Eliel. No banco, 30, Luan. 3, Thiago. 13, Bernardo. 21, Luiz Felipe. 29, Echaporã. 34, Vitinho. E 39, Guilherme Souza. Bandeirantes. É o Timbu Náutico rebaixado à Série C de 2023. Cumpre tabela com 1, Bruno Lopes. Meia dúzia, Tássio. 2, Alisson. 13, João Paulo. 11, Pedro Vitor. 5, Djavan. 15, Ralf. 7, Jobson. E 10, Lucas Paraíba. Na frente, 17, Júlio Vitor. E 9, Júlio. Repetindo a equipe do técnico Dado Cavalcante. Bruno Lopes, Tássio, Anisson, João Paulo e Pedro Vitor. Djavan, Ralf, Jobson e Lucas Paraíba. Júlio Vitor e Júlio. No banco, 12, Renan. 3, Diego. 4, Índio. 8, Souza. 14, Nascimento. 16, Matheus Cocão. 18, Franco. 19, Luiz Felipe. Atenção que esse Luiz Felipe é com S, o da Ponte é com Z. 20, Tomás. E 21, Amarildo. Arbitragem do jogo. Apita o jogo Roger Goulart, do Rio Grande do Sul. Assistente 1, Maurício Coelho Silva Pena, também do Rio Grande do Sul. E a 2, Luísa Reis. Quarta árbitra, Débora Cecília Cruz Correia. FIFA de Pernambuco, aquela mesma que se envolveu no episódio com o Jean Carlos, meia do Náutico, quando ela acabou sendo praticamente agredida. Vamos considerar desta forma. O Jean Carlos partiu para a agressão. E o árbitro de vídeo é Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, já Náutico e Ponte estarão em campo, né? Para rolar essa bola. Eu estou vendo pela televisão o professor Hélio dos Anjos cumprimentando todo mundo no banco do Náutico. Para quem não sabe, o Hélio trabalhou muito tempo, tem amigos, tanto ele como o filho,
conversando com todo mundo, abraçando. Eu espero uma partida disputada e vou repetir aquilo que disse durante todo o dia. Minimamente, o time da Ponte tem que correr e se dedicar. E o Pedrão, o Formiga, o Jean Carlos, o Léo Santos, o Cássio Gabriel, o Eliel, entre outros, o time todo. Tomara que eles aproveitem a oportunidade e respeitem a camisa da Ponte. E eu desejo isso para o Náutico também. Esse time que está rebaixado na última colocação, teve muitos jogadores experientes pedindo para ir embora, inclusive. Esses mais famosos, aí, mais conhecidos, além de não dar conta dentro do gramado, já pediram para ir embora. Quer dizer, não foi um ano legal para o Náutico. Muita gente, muitos jogadores do Náutico, também como jogadores da Ponte, estão recebendo uma oportunidade de jogar, mesmo numa partida que não vale para as agremiações, mas vale para a história, pelo respeito das duas camisas. Camisas tradicionais do Campeonato Brasileiro, na história do futebol brasileiro. É por isso que eu desejo que seja um jogo bem disputado. Eu sei que falar sobre uma disputa um pouco mais intensa é uma utopia, mas eu gostaria de ver, sinceramente, porque nós pedimos muito a entrada da molecada, e essa molecada está dentro do campo hoje. Não todo mundo, falta o Vitinho aqui, né? Mas o Cássio Gabriel, com certeza, o técnico Hélio dos Anjos, quer ver mais. Então o Vitinho provavelmente vai aparecer no segundo tempo. Mas o Pedrão no gol, o Giancarlo de novo recebendo uma oportunidade, o Eliel na frente, eu gostei de verdade. O Gleger também já fez o seu posicionamento, gostou também. Eu espero que dentro do campo, minimamente, eles tenham dedicação, um pouco de qualidade técnica para que a gente possa assistir nesse encerramento do Campeonato Brasileiro da Série B para a Ponte Preta, uma partida agradável de ser vista. Tomara com uma vitória. Mas eu acho que o resultado é o menos importante. O desempenho, sim. Eu espero ver no desempenho uma Ponte minimamente organizada, dedicada e valorizando essa oportunidade que, repito, esses jovens valores estão recebendo. E você, Gleger, o que espera do jogo? Já, Leandro Boles narra Náutico e Ponte aqui na Band. O Gleger. CH, eu espero a mesma coisa, né? Dedicação, aliás, dizer que é um pecado, né? Ver esse estádio de tantas tradições, de tantas vitórias, esse Náutico, né? Que é um gigante lá do Recife, é um gigante do futebol nordestino, time de uma torcida maravilhosa. Tive a oportunidade de vestir essa camisa do Náutico e ver os aflitos vazio, né? É até estranho, né? Porque a grande maioria dos jogos sempre lotado, a torcida incentivando, mas é a situação do time. A situação realmente muito ruim, uma situação difícil desse time e a torcida realmente do Náutico, a gente tem as informações que está muito, mas muito magoada mesmo, e aí o time vai para a Série C disputar um campeonato que realmente é muito difícil também, muito ruim, financeiramente falando, e o torcedor tem que estar magoado, mas tem que realmente fazer com que o Náutico possa voltar a ser o gigante que sempre foi. Agora, a Ponte não tem nada a ver com isso, né? Os meninos recebendo oportunidades, a gente percebe no rosto, né, do Eliel, apareceu agora a imagem do Pedrão, do Giancarlo, os caras empenhados, concentrados, o Hélio dos Anjos está ali no banco, é um cara respeitado demais, né? E ele provavelmente deve ter treinado esse time durante toda a semana, né, passado principalmente qual que é a estratégia de jogo, como tem que ser feito, como fazer, como marcar, né, linha alta, linha baixa, linha média. Tem no meio de campo a sustentação, na minha opinião, que é o meio de campo titular, que jogou a grande maioria dos jogos, né, com esse trio que deu muito certo, o Alisson, o Leonardo e Amaral. Então, eu acho que a Ponte tem que realmente fazer um bom jogo, né, concentrada na partida, empenhada naquilo que foi passado, empenhada naquilo que foi determinado, naquilo que foi conversado dentro do vestiário, naquilo que foi falado pelo Hélio. O Hélio tem muito isso, né, de insistir demais naquilo que ele pensa para o jogo. Então, na preleção, né, porque a preleção do Hélio realmente é muito forte, é muito empolgante, ele deixa os caras com a flor da pele para entrar em campo realmente e se dedicar. O campo está vazio, né, é um jogo que não vale absolutamente nada, mas vale sim, porque eu costumo dizer que o atleta profissional tem aquilo. A última impressão é a que fica. Leandro Boles. Muito obrigado, Gleger Zorzin. Apita o árbitro.
Vamos lá de novo, é a última saideira, tem que ficar bonitinho. Apita o árbitro! Tem bola rolando no estádio dos Aflitos! Bom de bola, de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes! Com toda a equipe de Carlos Batista, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Então, arrebenta, macaca! Encerrar 2022 com vitória, Ponte Preta em campo diante do já rebaixado Náutico no Estádio dos Aflitos. Tentava vir para o campo de ataque o time do Náutico, bola colocada para fora, a última a tocar na bola foi o Pedro Vitor. Tiro de meta para a Macaca para fazer a cobrança. E vamos observar o goleiro Pedrão, que foi emprestado para alguns times na Inter de Limeira, entre outras equipes, está em campo como titular. Sai jogando a ponte, bola para Igor Formiga, ele sai da ponta, vem para meio, adianta a marcação, o time do Náutico, recupera a posse de bola, bola para Júlio, dominou, tentou, dominou na entrada da grande área, a bola escapou, voltou ainda para o Timbu, setor direito, dominou, pedalou, limpou, Júlio Vitor bateu cruzado, a bola passa. Com perigo, vai embora pela linha de fundo. O Igor Formiga tentou sair driblando, perdeu a bola e quase o Náutico abriu o placar. E você viu o CH que o professor Hélio dos Anjos não gostou. Não gostou e não poderia ter gostado. Deu um pane ali, quase o Náutico. Se domina o atleta do Náutico corretamente na entrada da grande área, já teria saído o primeiro gol. Então, falta de atenção nesse início de partida do sistema defensivo da Ponte. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Comecinho do jogo no Estádio dos Aflitos. O Náutico é o lanterna, 30 pontos, apenas 8 vitórias. A Ponte Preta na 12ª colocação tem 46 pontos. A Macaca, que já tem a sua vaga assegurada para a Copa do Brasil e, evidentemente, vai querer terminar na frente do rival Guarani. E pode acontecer, desde que vença a sua partida. E o Bugre, no domingo, quando vai receber a equipe da Chapecoense, não vença o seu jogo. Sai jogando no campo defensivo o time do Náutico, lá atrás no campo defensivo, a Ponte aperta com Fecim, chega para trás da barra, a bola no campo defensivo, o Tássio, ele ajeita, domina, é a vez da Ponte, com a marcação alta, recuperar a posse de bola, mas o último a tocar foi Fecim, é lateral para o time do Náutico para fazer a cobrança com Tássio, camisa meia dúzia. Ele joga com a camisa 6, mas atuando na lateral direita, vem para a cobrança do lateral. A Ponte hoje com uniforme 2, uniforme negro com a faixa transversal branca, e do outro lado o time do Náutico com o uniforme vermelho e branco, com as listras, a camisa vermelha e branca, o calção branco e a meia branca, o time do Timbu. Levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro Pedrão, a bola aqui com o gramado, vai ficar limpa para o Anilson, melhor dizendo, acaba sofrendo a falta, carga para cima dele, o jogo está parado, tem falta para fazer a cobrança do time do Náutico. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Bola dentro da grande área para o time do Náutico para sair jogando com o João Paulo. Aperta a Macaca com Eliel. Bola solta aqui na ponta, sai driblando, escapou Pedro Vitor do primeiro. O Alisson toca na bola, a bola volta para Júlio. Júlio recomeça no campo defensivo. Trabalha a bola o time do Náutico com o João Paulo. João Paulo dentro da grande área com o goleiro Bruno Lopes. Ele ajeita, domina na altura da marca penal, faz a abertura aqui na ponta para o camisa 7, Jobson. Jobson ajeita, domina, Jobson jogador do Santos, do Red Bull. Levanta a bola para o campo de ataque, tentava o Júlio, chegou no corpo, atropelando. O zagueiro da Ponte acaba cometendo a falta para cima do camisa 17, Júlio Vitor, o Léo Santos. O jogo está parado um pouco depois da risca do meio campo. Falta já cobrada, bola no comando, saiu do gol Pedrão. Tranquilo para fazer a defesa para a Macaca. As maiores ofertas estão na Black Friday da Anhanguera Ferramentas. Máquinas e equipamentos, lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. O jogo tá parado, falta em cima do Igor Formiga. Acabou sendo atropelado pelo atacante Júlio. Hoje tem o Júlio Vitor e o Júlio, viu, Gleguer, Zorzinho? Exatamente. Eu queria mandar um abraço, um abraço internacional. Queria que você mandasse aí também
lá pra Tailândia. Sabe quem tá ouvindo a Bandeirantes ou não? Na o Betão, Tailândia? cara, ex-treinador de goleiro da Ponte, tá lá assistindo o jogo, acompanhando a Bandeirantes, pra ver o Pedrão. O Betão foi que descobriu o Betão. Ele mandou aqui pra mim, ó, lá no Itapirense. Tava fazendo um jogo lá, o Betão foi lá olhar, gostou do goleiro, trouxe ele pra Macaca. Tá aí o Betão recebendo, o Pedrão recebendo a oportunidade e mandar um grande abraço pro Betão. Tá lá na Tailândia, viu, Boles? Valeu, Betão. Grande abraço para você de serviços, anos e anos de serviços prestados na Associação Atlética Ponte Preta. O jogo está parado, o árbitro está sinalizando, o jogador da Ponte estava sentindo uma contusão, tudo ok, jogo reiniciado, é a posse de bola para o time do Náutico. 0-0, 6 minutos, primeiro tempo. Aliás, já que você citou aqui um abraço internacional, não poderia deixar de registrar o abraço do Agildo, que em todos os aniversários dos integrantes da equipe de esportes da Bandeirantes, o Agildo faz questão de ligar. Então, um grande abraço ao Agildo, direto dos Estados Unidos, toda a sua família, também o cãozinho, o pastor alemão, né? Recebendo aí... Como é que chama o pastor alemão dele mesmo? Rapaz, eu acho que é Racha, né? O nome dele é Agildo Milani. Isso. E o nome do cachorro dele, ele fala, né, o nome do cachorro lá. Ele mora nos Estados Unidos, ele morou muito tempo aqui em Campinas, ele é uma pessoa extraordinária, um abraço a ele, viu? Ele tá em Rhode Island. Isso, o Agildo, um abraço pro Agildo e toda a sua família e também pro Michael. Michael é ponte bretano, tá ligado no futebol da Bandeirantes. Aqui no Jobson pro time do Náutico, tentou a finta, perdeu pro Alisson. Na alavanca ele briga, o Alisson e Jobson. Pediu falta o Alisson, árbitro manda seguir a bola para o time do Náutico aqui atrás. Aperta Eliel, tira de qualquer maneira Bruno Lopes, levanta a bola, mas levanta a mão, a bola sai. É lateral de graça para o Macaca fazer a cobrança. Diga, CH. Você está recebendo um abraço apertado, felicitações lá de Goiânia. O nosso companheiro, nosso irmão Edmilson está mandando um grande abraço para você. Ele que narra lá na Rádio Bandeirantes FM 98.7 em Goiânia, mandando um grande abraço e, evidentemente, dando os parabéns ao amigo. Grande Edmilson, tá na paquera da Band. Grande abraço para ele, companheiro de profissão. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelos cumprimentos, por esta data mais do que especial. Hoje, o meu aniversário, dia 4 de novembro. Finalzinho desse dia. Bola para Jean Carlos, domina para Macaca. Ele sai da ponta, vem para meio atrás para Felipe Amaral. Tem Leonaldi pedindo hoje, capitão da Macaca. Abre pela direita para Igor Formiga. Tentou de cabeça o passe na frente para o Alisson. Chega cortando o João Paulo, colocando a bola para fora. Lateral para Macaca para fazer a cobrança. O Náutico, evidentemente, também dando oportunidades para os seus jogadores da base. Foi isso que disse na coletiva pré-jogo técnico Dado Cavalcante, já pensando na próxima temporada do Timbu. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, confira no WhatsApp 11 ao código de área 964290680. Fala de novo, recuada para o goleiro Bruno Lopes. Ele domina, ele pressiona, consegue no limite o passe para o João Paulo. A ponte pressiona e recupera a bola para o Alisson. Dominou, carregou, protegeu o bico da grande área, levou para o fundo, aí desistiu no meio do caminho. Não pode desistir, né, o Alisson? Mesmo você alegando que foi atingido, acho que houve a falta, mas o árbitro não deu. Ele simplesmente parou na jogada e a bola saiu, CH. Eu não consegui entender, apesar dele ter razão, não tem que parar, vai até o final, né? Não consegui entender essa do Alisson. Domina o Macaca com Felipe Amaral na faixa central do gramado. Boa bola para o Alisson. Aqui vira direita, ele tentou a finta por baixo. Chega, o zagueiro tenta tirar. O Alisson ainda luta, briga, gira bonito. 2 a marcá-lo, tentou a finta, bola colocada para fora. E acabou sentindo o lateral esquerdo Pedro Vitor do time do Náutico na chegada para cima do Alisson. Tem lateral a Macaca, já cobrado. Cássio Gabriel Bequim domina pela meia direita, soltou atrás para Leonaldi. Pé direito faz a inversão para o apoio do Jean Carlos. Atrapalha a iluminação, mesmo assim ele dominou, bonito, colocou no terreno, já aperta a marcação, o time do Náutico. Recua a posse de bola Macaca, Léo Santos. Para Matheus Silva. Estica na ponta, quem domina é Igor Formiga, balança para cima do marcador, soltou para Leonaldi, desarmado, chega colocando a bola para fora de Javan, lateral para o time da Macaca para fazer a cobrança, e agora desaba o lateral esquerdo Pedro Vitor. O jogo está parado no Estádio dos Aflitos. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-67000. Odontoclinic, número 1 do Brasil.
Brasil Implantes, porque sorrir é tudo. Deixe o seu like no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o último jogo da Macaca na temporada de 2022. A Ponte que voltará a campo em 2023 para a disputa do Campeonato Paulista da Série 2, com início previsto para o dia 15 de janeiro. A tabela ainda não foi divulgada, mas a Ponte já sabe que o regulamento é o mesmo nos últimos anos. 15 rodadas, 16 times, todos jogam contra todos em turno único. A Ponte, por vir da Série A1, deve jogar 8 partidas em casa e 7 jogos fora de casa. Os 8 primeiros se classificam e aí é mata-mata. O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Semifinal e quem chegar à final garante o acesso. Domina Jean Carlos, coloca no terreno, desce para Macaca, lá pela canhota com liberdade. Levanta a cabeça, prepara o cruzamento, vem por baixo, entra e corta, tira Jobson. Ela volta para Léo Santos, que domina mal, a bola foge do seu controle e sai. Lateral para o Náutico fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 11 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. Estádio dos Aflitos, última rodada da Série B. Náutico e Ponte Preta 0-0, Edu. Um abraço pro Carlos da Padre Anchieta. E a relação que você falou dos jogadores da Ponte, você não falou do Fabinho. É que eu falei somente aqueles que atuaram. O Fabinho veio da Croácia, comecinho agora, 2022, mas ele se machucou seriamente. Tá treinando. Não entrou na relação porque o Fabinho não jogou, é meia. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui tenta o time do Náutico, foi atropelado de Javan, o jogo está parado. Aliás, Edu, o Eliel tem um gol como profissional com a Ponte Preta e foi justamente contra o Náutico no primeiro turno, né, Edu? Exatamente, ele entrou, né, fez aquele gol no gol de entrada, depois ele atuou um pouquinho só no outro jogo, tá aqui. Está anotado aqui nos arquivos aqui, Eliel ficou relacionado, ficou em alguns jogos no banco, estava no Sub-20, né, no Paulista, fez um belo gol de bicicleta contra o São Paulo, mas quando o próprio São Paulo, a Ponte acabou sendo eliminado. E é isso aí, Eliel em campo hoje como titular da Macaca. Domina Cássio, Gabriel dá o bote no círculo central, tem pedindo bola, fez sim, lançamento na ponta para ele, Eliel, já observa na entrada da grande área, falta dura por trás do Djavan, aliás, foi do Ralf. Merece até cartão se o árbitro gaúcho Roger Goulart não for econômico. Não é isso, CH? Você tem toda a razão. Deu um pontapé no menino Eliel, que se contorce sem dor, já levantou. Falta marcada e o árbitro, pelo menos aparentemente, nada de cartão, viu, Boles? É isso, o jogo tá parado, tem falta, Macaca para fazer a cobrança, placar de 0-0 do Estádio dos Aflitos. A Ponte tem falta para bater, vem para a bola, Cássio Gabriel, capricha que dá. Cássio Gabriel vem para a cobrança, zagueiros vão para a área, Matheus Silva, Léo Santos na área também, Eliel. Na ponta direita vem para a cobrança, Cássio Gabriel, autorizado, pé direito, levantou na área, de cabeça afasta lá dentro, tira a defesa. Rebote fica para o time do Náutico com Lucas Paraíba. Domina, gira para cima do marcador, soltou para Júlio, bom passe. Devolução para ele, chegou Igor Formiga recuperando, girou bonito, drible de futsal. Mas aí o campo acabou, a bola saiu, lateral para o time do Náutico fazer a cobrança. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra a Coral Proteção Antimosquito. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corra Bela. Compre também no site corbelatintas.com.br. Cor Bela com 2 L's. L dos Anjos está reclamando com o árbitro, viu, Gleger Zorzin? Fatalmente em relação àquele lance anterior, a falta em cima do Alisson que ele não marcou e depois ele pediu o cartão para o Eliel. E ele acabou tomando o cartão, né? O Hélio reclamou demais ali, o Hélio reclamou com razão. O pessoal do Náutico está exagerando na dose aí, já algumas faltas duras, e o árbitro poderia, controla o jogo, né? Já dá logo o cartão, já tira toda a responsabilidade. E aí ele consegue controlar. No papo, vai ser difícil, né? Então, assim, o Hélio reclamou e foi amarelado, viu, Boles? É isso. Primeiro do jogo, o cartão para o Hélio dos Anjos, que ficou muito tempo pendurado, recebe na última rodada e não será problema, pelo menos essa expectativa para a próxima temporada. E agora uma falta mais dura. O árbitro
acabou marcando a falta em cima do jogador do Náutico, que está caído fora do campo. Agora ele voltou para dentro de campo e a camisa 11, Pedro Vitor. O clima do jogo deu uma esquentada, não deu não, ô CH? É uma coisa desnecessária, né? Um jogo desse não é para ter essa distribuição gratuita de pontapés. Olha a chegada do Formiga também. Mas justamente foi depois do Eliel também tomar uma chegada e o árbitro nada, né? Aí o Hélio, a ponta tá sem cartão, né? Tomou quase cartão nessa temporada. Aí o Hélio tomou cartão amarelo, conforme o Gleger já informou. Mas é uma temperatura, eu não sei por que elevou tanto. 15 minutos, primeiro tempo, 0-0. E se o árbitro não tomar cuidado, ficar com essa conversa mole, pode piorar a temperatura ou elevar mais esta temperatura. Você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência nesta sexta-feira de futebol. É um dia nobre, né, do futebol, a Série B, sexta-feira, às terças-feiras. Nos últimos anos a CBF desmembrou, né? A rodada começa segunda, tem jogo segunda, terça, quarta, praticamente todos os dias. Mas no início, né, há uns 5, 6 anos, os jogos aconteciam predominantemente às terças, às sextas e também aos sábados. Vem para o time do Náutico, o programa de ataque, Lucas Paraíba enfiou no comando para ninguém. Sai tranquilo do gol, goleiro Pedrão para fazer a defesa. Sanasa Campinas, primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Amanhã tem Sport Show da Rádio Bandeirantes, hein? Das 10 até as 13 horas. Atenção, Gleger. 10 horas da manhã, viu, Gleger? Sim. Atenção, atenção, tá aqui, ó. Atenção, atenção, Gleger. Anote aí o endereço. O recado foi para mim? Isso. Tá LG Mota Imóveis, na Avenida Barão de Itapura, 1772, no Guarabara, em Campinas, com toda a equipe de Carlos Batista. Você é o nosso convidado amanhã na LG Mota Imóveis, LG Mota Imóveis, na Avenida Barão de Itapura, 1772. Vem para o programa de ataque, o time do Náutico. Entrada na grande área, lance perigoso, falta. O árbitro marcou, falta perigosa para o time do Náutico em cima do Pedro Vitor. A escapada do Lucas Paraíba, e aí o Matheus Silva, rapaz, chegou atropelando, hein, CH? Na verdade, a falta não foi nesse lance, foi no anterior, no pontapé que deu o Igor Formiga. Que se não abrir o olho, sabe o que vai acontecer, né? 17 primeiro tempo, ele deu um pontapé que o árbitro não deu cartão, agora dá uma entrada forte, se não abrir o olho vai ser expulso de maneira fortuita e gratuita. Precisa nada disso. Tem falta perigosa o Náutico e, repito, Formiga toma cartão amarelo. Cartão amarelo para o Igor Formiga. Está tenso no jogo, né? Está pilhado no jogo o Igor Formiga. Ele levou uma chegada deste mesmo jogador Pedro Vitor na beirada do campo. O árbitro não marcou a falta, aliás, não marcou a falta. Ficou reclamando o Igor Formiga e depois ele deu uma chegada forte nesse mesmo jogador. E agora, no próprio Pedro Vitor, o Igor Formiga comete a falta. Pedro Vitor tá desligado, né? Tá desligado do jogo. Isso. Começou lá no começo, quase entregou a bola, deu uma chegada, já tomou cartão, já... Poxa vida, estamos com 18 minutos de jogo. Formiga tá totalmente fora do jogo. A barreira está formada com 4 jogadores e o garoto Eliel tá subindo agora, então vai para trás da barreira, fica deitado. Tá deitado atrás da barreira o Eliel. Falta perigosa para o time do Náutico, Júlio Vitor e Júlio, ambos próximos da bola. Autorizado pelo árbitro, falta perigosa para o Náutico. Visão praticamente encoberta do goleiro Pedrão. É perigo contra a Metra Macaca. Tem falta o Náutico, mas a barreira andou. O árbitro gosta de uma resenha também, o gaúcho Roger Goulart. Isso, só colocar o spray. Coloca o spray, sinaliza, inclusive suja as chuteiras de 2 jogadores da Macaca com spray e não adiantou nada porque a barreira andou. Falta perigosa para o time do Náutico. Autorizado Júlio Vitor, a bola bate na barreira e vai embora. Linha de fundo, escanteio para o Timbu. A Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas. Aproveite lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br.
Aqui na Canhota, vem para a cobrança do escanteio. O time do Náutico, placar de 0-0 com quase 20 minutos. Lucas Paraíba, mãos na cintura, respira fundo, vem para a cobrança, vai levantar lá dentro. 0-0, eu repito o placar do jogo. Você ligado pelo YouTube, no AM, no FM. Antes de autorizar a cobrança, o árbitro chamando a atenção do Matheus Silva com o zagueiro do Náutico, João Paulo. Agora o Jean Carlos é quem pega o grandalhão João Paulo. Vem para a cobrança Lucas Paraíba. Autorizado, pé direito fechado na área de cabeça. O desvio para fora, mas não valeu nada. O árbitro marcou a falta do João Paulo para cima do Jean Carlos. O jogo está parado no Estádio dos Aflitos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 20 minutos, primeiro tempo. Em Recife, Pernambuco, Estádio dos Aflitos, Série B, última rodada para Ponte Preta e Náutico, 0-0, Edu. É o seguinte, a Ponte, você quer ver só, com 17 minutos já tomou 2 amarelos, o técnico Hélio e o lateral direito Igor Formiga. Com isso, só esse ano a Ponte tomou 152 cartões amarelos. E um abraço para o Dadá, alô Dadá, de Barão Geraldo, obrigado pelo carinho de todo ano. Futebol com a marca, a tradição, a credibilidade da Rádio Bandeirantes. Escanteio, Lucas Paraíba para o Náutico, levantou lá dentro, subiu, tirou Igor Formiga. Mete de novo a bola para fora, cedendo mais um escanteio para o Náutico, que esboça uma pressão no Estádio dos Aflitos do Timbu. Vem para a cobrança do escanteio, o time do Náutico, lá dentro, Tássio, Alisson e o João Paulo. Autorizado, Lucas Paraíba na direita, vem para a cobrança, levantou para a boca do gol, Pedrão, saiu firme, seguro, não deu rebote, já faz a reposição rápida, encontra Cássio Gabriel, que é o organizador da ação ofensiva da Macaca, com liberdade, pé direito, nossa, Cássio Gabriel, para ninguém. Ele tinha várias opções, tentou o lançamento por cima para o Eliel, pegou mal na bola, a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Bruno Lopes. E aí, CH, quase metade do primeiro tempo, 0-0 no Estádio dos Aflitos. Pouquinho melhor o Náutico, eu esperava mais da Ponte. Tem alguns jogadores que estão muito nervosos, ansiosos. Esse destempero do Formiga não tem nenhuma razão de ser. O meio-campo, a bola não passa pelo meio-campo. A zaga tem posicionamento ali muito duvidoso, titubeante. A Ponte começa de uma maneira muito diferente daquilo que eu esperava. E para você, Gleger Zorzin, metade do primeiro tempo, 0-0 é a despedida da Ponte em 2022, Gleger. A gente percebe falta de entrosamento também, né? Você vê que alguns erros de passe, você vê o Cássio Gabriel agora nesse momento, só ele carregar um pouco mais a bola. Então, às vezes, é a ansiedade com a falta de entrosamento. É um time que praticamente que não jogou junto ainda. Treinamento é diferente, né? A gente só vê, e eu concordo com o CH, o meio de campo precisa participar um pouco mais. Os laterais aparecem pouco, né? Você vê o Formiga desligado do jogo, Giancarlo meio assustado também. Precisa equilibrar um pouquinho o emocional, abaixar um pouco a ansiedade e botar a bola no chão. Você vê que o time do Náutico está cheio de problemas, cheio de dificuldade, erra uma barbaridade também. Só chegou porque a Ponte errou. Segue 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, para você em Ribeirão Preto, na faixa estendida 85.3 e também no AM 1270. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Levantamento por campo de ataque, a Ponte tenta com o Alisson, 2 jogadores do Náutico foram para a bola, quem tirou foi o Júlio Vitor. Leonaldo rebate, cai no chão para Júlio Vitor, que empurra para Pedro Vitor, que ajeita, domina pela lateral esquerda, pressiona o Alisson, toca na bola, a bola bateu por último no jogador do Timbu. Valeu o bote do Alisson, a bola sai lateral que o Igor Formiga cobra na direita. No último terço do campo pro Alisson, ele dividiu, botou na frente e perdeu. Dá o bote, Ralf sai jogando pelo meio para Djavan, passe errado, Felipe Amaral recuperou, soltou por dentro, recolheu o Amaral, vai bater, bateu no canto para fora, Leonaldi teve a chance da recuperação de Felipe Amaral, levantou a cabeça, soltou para Leonaldi, ele escolheu o canto com a canhota, bateu pro gol, a bola desviou no zagueiro do Náutico, foi embora, na melhor chance do jogo, por muito pouco, a Macaca não abre o placar, CH. Que assistência do Amaralzinho, bola com açúcar pro Léo fazer o primeiro.
Se não é o desvio da zaga, seria o primeiro da Macaca. Escanteio lado esquerdo. E antes de autorizar a cobrança, agora o árbitro chamando a atenção do Matheus Silva, o xerifão hoje da Macaca, grandalhão lá dentro. Partiu para a cobrança fechada na área, subiu, tirou o goleiro Bruno Lopes. Dá um soco na bola, rebote fica para Jean Carlos, falta. Ele pode marcar a falta ou o lateral, marcou a falta. Está apontando no chão, falta para a Macaca fazer a cobrança. 25 o primeiro tempo, placar de 0-0 por muito pouco. A Ponte agora não fez com o Léo Naldi. Chegou atropelando o Tássio. Falta cometida em cima do Jean Carlos e com isso Cássio Gabriel de novo. Tem a oportunidade na bola parada da Macaca. Segue 0-0, é o último jogo da Ponte em 2022. E a macacada que está reunida quer comemorar uma vitória na derradeira partida. Cássio levantou para a boca do gol, subiu, tirou, a bola fica viva. Breno Lopes subiu, pegou, largou, pega de novo o goleiro. É dele no segundo lance. Sai jogando para o time do Náutico em um lance perigoso para o Djavan, para Ralf atrás, para Djavan, falta. Cometida pelo Alisson para cima do jogador do Náutico. O jogo está parado no Estádio dos Aflitos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 minutos cravados. Primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, última rodada da Série B. No Estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambuco. Náutico e Ponte Preta, 0-0, Edu. Olha, amanhã, em Santos e Avaí, vai ser na Arena Barueri, 16h30, em Santos e Avaí. Muita gente mandando um abraço para você, Boris, e feliz aniversário, como o Diego do Taquaral. Obrigado, Diego. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, muito obrigado, Diegão, muito obrigado a todos pelo carinho. Hoje é aniversário, né? Dia 4 de novembro, as mensagens desde as primeiras horas da manhã. Eu agradeço demais as mensagens recebidas. Sai jogando o time do Náutico com o Jobson. Jobson para Anisson, de novo para Jobson. Ele recolheu, dominou, girou para cima da marcação de Eliel. A Ponte com o bloco de marcação alto, pressionando a saída de bola do time do Náutico. Conseguiu sair o time do Náutico desta linha de marcação e a bola bateu no Matheus Silva. E acabou se perdendo pela linha lateral. É bem na junção da risca do meio campo com a risca lateral. Para o time do Náutico fazer a cobrança. Cora Bela Tintas, a parceira do pintor. Onde você encontra a Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Cora Bela. Compre também pelo Zap. 3307-4179. 3307-4179. Cor Bela Tintas. Abraçando ao pessoal da Cor Bela Tintas, de volta conosco no futebol da Bandeirantes nas jornadas esportivas. Aqui domina o time do Náutico no meio campo, tentativa de passe, erra o passe, recupera a Macaca, bola no comando, bateu no calcanhar do Eliel. Sobrou para o time do Náutico com o Jobson. Jobson para Pedro Vitor, com a canhota levanta a bola, Léo Naldi chega atrasado, acaba atingindo o jogador do Náutico, o árbitro não entendeu como falta não. Eliel briga, atropela e agora sim comete a falta. O jogo está parado, falta para cima de Djavan, bem na risca no meio campo, é falta para o time do Náutico fazer a cobrança. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras. Vem o Náutico, atenção dentro da grande área, dominou Júlio Vitor, se atrapalhou, perdeu a bola, mas não valia nada. Já estava impedido o atacante do time do Náutico, o jogo está paralisado. Eu dizia que se você vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E aí, CH, o jogo deu uma melhoradinha ou continua na mesma? Então, a Ponte está até se esforçando, né? Está passando um pouco mais a bola agora no meio campo. Eu espero que os jogadores coloquem a bola no chão, tenham mais tranquilidade e menos ansiedade. A minha expectativa é que melhore. Parece que está melhorando, mas, como diria o profeta, o juizinho complicado. Hein? Pintou mais um cartão. Do céu. Desta vez para o Ralf. Camisa 15 do Náutico, cartão amarelo para ele, o Roger Goulart. Árbitro novo, né? Pela fisionomia. Ele está atrapalhando o jogo. Toda hora picota, não deixa o jogo fluir. Que coisa, hein? Concordo contigo. O árbitro gaúcho Roger Goulart.
Aqui tem posse de bola, tinha, perde a bola Macaca, recupera o Náutico, desce perigosamente, passe atrás, passe errado, chega Felipe Amaral, gira bem para cima do marcador, com 30 minutos deste primeiro tempo, 0-0, bola por dentro para Alisson, Alisson dominou, limpou, fintou, cortou, rolou, abriu na direita para Formiga, devolveu, boa bola para Alisson, escapa na direita, prepara o cruzamento, faz o break, desacelerou, outra finta e parou na jogada e o árbitro não marcou a falta de novo, né? Incrível que o Alisson para pedindo falta. O Alisson não é treino, cara. Juizão não vai parar toda hora, mesmo eu entendendo que houve a falta, mas de novo ele parou no lance. Não pode, né, Gleger? Não pode parar, mas foi falta, né? O professor aí tá de sacanagem. Tá tentando levar o jogo no papo, no bate-papo ali. Pô, não dá, pô. Foi falta. O Alisson não pode ficar parando no lance. Agora, que foi falta, então ele tem que dar a falta. Você vê que ele para o lance agora numa trombada ali do Matheus, né, com o atacante do Náutico. Mas eu acho que assim, ó, os jogadores estão ansiosos, né, e o árbitro tá mais ainda, né, porque parece que tá meio assustadão, bate papo daqui, conversa dali, né, deu um cartão agora pro jogador do Náutico, mas assim, pra mim, o professor aí também tá meio assustado com o jogo, viu, Bolle? E o jogo, tecnicamente, é horroroso. Aquele fim de temporada, né? É o jogo fim de temporada. E atenção, hein? Amanhã tem Esporte Show da Rádio Bandeirantes a partir das 10 horas da manhã, das 10 até as 13 horas. Vai ser na LG Mota Imóveis, que fica na Avenida Barão de Itapura, 1772, no Guanabara, em Campinas. E é claro, você é o nosso convidado. Vamos estar lá, comando de Carlos Batista, com prêmios. Tem até os pênaltis. Amanhã fiquei sabendo com o auxílio do VAR, hein? Quem bater o pênalti muito próximo ali daquela trave, o VAR será acionado. E não é o Vardemir, não. Vai ser o VAR da Rádio Bandeirantes. Amanhã, imperdível. Participe conosco, direto da LG Mota Imóveis, na Avenida Barão de Itapura, 1772. Aqui vem bola Macaca, vê sim, domina na entrada da grande área, puxou o pé direito, arriscou, bateu, pega Bruno Lopes! Bruno Lopes em 2 tempos salva o Náutico. Jogada individual de Fecim, ele dominou, cortou e limpou, bateu pro gol com o pé direito. Bruno Lopes faz a defesa e evita o primeiro gol do jogo, CH. Que finta do Fecim, fez tudo direitinho. Na entrada da grande área, ele levantou a cabeça e deu um tapa na parte interna do pé, mas ele tinha que ter tirado um pouquinho do goleiro para o lado esquerdo. Foi na mão do goleirão, que fez uma boa defesa, sem dúvida. O melhor momento da Ponte até agora no jogo. E aí, Gleger Zorzinho, esta defesa, grau, conceito, dificuldade, nota do Bruno Lopes, goleiro do Náutico. Essa foi em cima dele, né? Fez tinha que ter tirado um pouquinho. Ele veio no meio do gol ali, ele deu um passinho do lado, acabou soltando, dando um rebote, foi para uma bola de segundo, né, de 2 tempos. Mas assim, o grau de dificuldade fácil. Essa daí, 6,95. 6,95, longe de ser uma defesaça, mas foi um lance importante, defesa do Bruno Lopes. A Ponte tenta, bola enfiada no comando para Fecim, desvia de cabeça, coloca para fora, Anisson. Cedendo o lateral para Macaca, 33 segundo tempo. Você no YouTube, hein? Deixa o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 ao código de área 964290680. Meio esquerda domina a Macaca com o Léo Santos, ele volta o jogo para Jean Carlos, recomeça com Léo Naldi, pé direito, levantou na área para Igor Formiga, ele tenta chegar mais desequilibrado, não consegue cruzar para o meio da área, fechava o Eliel, a bola sai em tiro de meta para o Náutico. O jogo tá tão, né, morno, que a TV agora tá mostrando um cidadão cabeludo, barbudo na arquibancada. Parece o comendador, hein? Lembra mesmo. Parece? É isso aí. Fala a verdade. Comendador. Já diria aquele nosso grande amigo. E o cara pegou a bola na arquibancada, só para relatar para o ouvinte que não está vendo a imagem, está curtindo o jogo no rádio e também no YouTube. Tentou lá dar 2 petecadas na bola, 2 embaixadinhas, não conseguiu, quase caiu com cara e tudo na arquibancada de concreto do Estádio dos Aflitos. E o chinelo?
Meu Deus. Foi pra dentro do campo. Vem embora por de ataque o time do Náutico. Lance bizonho que ocorreu no Estádio dos Aflitos. E mesmo o Náutico, né, se despedindo da Série B, vai jogar a Série C em 2023. O torcedor fanático do Náutico marcando presença, claro, que o público muito pequeno, mas de qualquer forma temos o público, temos a torcida do Náutico presente no Estádio dos Aflitos. Ô, Bolis, pois não, Gleger? você sabe que, né, esses caras aí que tentam, que a hora que a bola chega lá, quer fazer embaixadinha, é os mais corneteiros, né? É os que acham que sabe mais. O cara que fala demais, que corneta demais, é o que menos sabe. Tem essa também. Fala muito, já diria Adenor Bach, o técnico Tite. Sai a convocação da seleção brasileira, em segunda-feira, dia 7. Aliás, amanhã no Sport Show da Rádio Bandeirantes, vamos debater, né, a opinião da equipe Bandeirantes Campinas sobre a convocação do técnico Tite. Será que vamos ter surpresas? Eu acho que o Alisson, zagueiro do Náutico, não tem chances não de ser a surpresa, né, CH? Tem certeza disso. Muito obrigado. Aqui domina João Paulo, zagueirão do time do Náutico. Tem o próprio Alisson pedindo. Ele faz boa finta. Escapa a marcação no primeiro. Atrapalha a bola, invade o campo inimigo. Solta o jogo por dentro para Ralf. Ralf recomeça com ele, o glorioso Alisson, que empurra na direita para Tássio. Desce o time do Náutico. Quase 36, primeiro tempo 0-0. Parou, prendeu, olhou, pensou, rolou pela meia para Ralf. Ralf para Djavan. Djavan para Tássio. Tássio volta por dentro para Jobson. Passadas largas novamente. Boa bola por dentro. Fez a tabela. Jobson recebeu, cortou, limpou, fintou, vem o Náutico, tentou, passe no comando, tira a defesa. Léo Santos fica com a sobra, tentou sair driblando, perdeu a bola voltou para Pedro Vitor, deixou na passagem para Jobson, sai na marcação, Felipe Amaral tenta recuperar, mas não consegue, vem de novo o time do Náutico, retendo a bola no campo ofensivo, Tássio levou para o fundo, faz a finta, cortou, limpou, fintou, bico da grande área, setor direito para Lucas Paraíba, clareou para Djavan, levantou lá dentro, Igor Formiga de cabeça tira, volta para o Alisson, dominou, girou, e chegou por trás cometendo a falta. O Júlio Vitor deu uma beliscada ali para cima do Alisson. O jogo tá parado, é posse de bola para Macaca. Só a Black Friday da Anhanguera Ferramentas cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Confira nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Um jogo até aqui de 18 faltas, 10 cometidas pela Macaca. 8 pelo time do Náutico, ou seja, muitas faltas até aqui no jogo. Aqui sai jogando o time do Náutico, perde a bola o Léo Naldi, recuperando com Tássio. Tássio faz o passe na frente, chega para fazer o corte, Jean Carlos. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Náutico. E assim que o futebol acabar, você já sabe, vai começar o jogo aberto aqui na Bandeirantes. E o comando vai ser dele. Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral. 62 anos. Aproveite as ofertas especiais da Anhanguera ou do Supermercado Taquaral. Confira também online supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, os melhores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra Coral Proteção Antimosquito. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbela. A maior Black Friday de ferramentas é na Anhanguera Ferramentas. anhangueraferramentas.com.br. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame, agende a sua avaliação. Fone 33427000. Odontoclinic. Lançamento para Eliel, ele domina dentro da grande área, sai da área, marcação dupla para cima dele, perde a bola, mas briga, tentou recuperar mesmo no chão, chega o Jobson, recupera, faz o passe entre as pernas do Alisson, vacilou, perdeu a bola o Náutico, o Alisson recupera para Léo Naldi de frente pro gol, foi bloqueado, abre na ponta para Jean Carlos, boa finta, levou pro fundo, o pé canhoto, bateu cruzado, tira o zagueiro, a bola fica viva, completa de qualquer maneira, tira Djavan. Djavan pela meia para Tássio, Tássio de novo para Djavan. Ele empurra por dentro, muita gente da ponte, recupera, Fecim carrega a bola na esquerda, invadiu a área, rolou para o Alisson, corta a luz para Felipe Amaral que não esperava. Bola passou um pouquinho do tempo, voltou para Igor Formiga, recomeça por dentro para Matheus Silva. A Ponte tem a posse de bola nesse momento todinha no campo ofensivo. Léo Santos carregou na meia esquerda, traz a bola na ponta direita agora. Meteu para Jean Carlos, preparou o cruzamento lá dentro. Jobson de cabeça entra e corta para o time do Náutico. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já.
Gleger Zorzin, quase 40 minutos do primeiro tempo, 0-0. E o jogo, hein, Gleger? Jogo ruim, né? Tecnicamente muito abaixo. As duas equipes. A Ponte demonstra falta de entrosamento, né? Um desequilíbrio emocional ali, muita ansiedade. O último passe, a gente vê que algumas chegadas um pouco mais duras. Isso é a mostra, né? De que você às vezes tá um pouco desconcentrado. Mas o jogo, né? Tecnicamente, apesar de estar muito abaixo, ele está equilibrado. Os dois times não conseguem evoluir. Você vê que o goleiro do Náutico fez uma defesa ali, o Pedrão uma saída de gol, muito pouco. Eu esperava muito mais. Esperava mais do Eliel, esperava mais do Cássio Gabriel, sumidos em campo, né? A gente já vê ali um jogador já da Ponte aquecendo, me parece que é o Bernardo, né? Então, assim, muito abaixo, muito abaixo. Esperava muito mais do jogo, viu, Bola? É isso. A Ponte tem falta para fazer a cobrança. O Cássio Gabriel vem para a bola. 40 minutos. Já o intervalo da Bandeirantes. Você ligado no AFM 85.7 no AM 1170. Tá voltando para casa, passando pelas principais rodovias aqui da região. Obrigado pelo carinho, pela audiência. É a Bandeirantes Campinas. Despedida da Ponte em 2022. Vem para a cobrança. Cássio Gabriel levantou lá dentro. Quem tocou de cabeça foi o zagueiro do Náutico. É isso, João Paulo. O árbitro aponta escanteio para Macaca. Sanasa Campinas, classificação A, com o grau da Invest Grade pela Fit Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, comando de Gil Klepper. Tem escanteio ao Macaca para fazer a cobrança, 41 minutos. Depois desse abraço, vale o café no intervalo. Cássio Gabriel vem para a bola, autorizado, levantou para a boca do gol de cabeça, bateu, Silva tentou, voltou, brigou, Eliel, afasta de qualquer maneira a zaga do Náutico. Tentou de voleio o garoto Eliel. A bola ficou viva dentro da grande área, ele não teve dúvidas. Girou o corpo e meteu para o gol, mas não atingiu a bola, né? Como queria o Eliel. O time da Ponte está reclamando de um possível pênalti. O árbitro pediu para esperar, em princípio ele marcou escanteio. O escanteio está marcado, Matheus Silva. Está caído no gramado na disputa quando a bola ficou viva, quando o Eliel tentou de voleio. Um pouco antes, o Matheus Silva foi atingido, hein, CH? Eu sinceramente não vi, agora nós temos o replay, não é? No lance do Eliel eu não vi nenhuma irregularidade, só que a câmera fecha na bicicleta furada e o Matheus está fora do lance. A arbitragem está mandando bater o escanteio, portanto, nada aconteceu. Escanteio, Ponte. Confirmou o escanteio, o árbitro tem escanteio, a Macaca para fazer a cobrança. A Macaca está reunida, acompanhando o futebol. 42. Cássio Gabriel levantou para a boca do gol, tentava de cabeça, o Alisson tira a defesa. Completa de qualquer maneira Pedro Vitor, mas a bola volta para o Macaca no rebote. Cássio Gabriel, boa finta, escapou bonito, pé direito, colocou na entrada da grande área para Leonaldo, carregou Jobson, chega para fazer o corte. Ninguém do Timbu, a bola volta de graça na risca no meio campo com Igor Formiga. Pega a defesa saindo, enfiou no comando, tentou Léo Santos, tira João Paulo. Tenta o contra-ataque o time do Náutico, Igor Formiga tira mais uma, a bola bateu nas costas do Júlio Vitor e sobrou lá atrás para o goleiro Pedrão. Leandro. Até aqui o Pedrão tranquilo no jogo, se bem que não foi exigido, né, CH? Não foi exigido. E no aquecimento, o Bernardo. Eu não sei se volta para o segundo tempo no lugar do Formiga, que já tem cartão amarelo. De qualquer maneira, já está aquecendo ali de uma maneira mais intensa. Pode pintar na Ponte no segundo tempo como novidade. Aí a informação do CH, aqui vem Macaca, lançamento para Eliel, toca na bola, mas toca de graça, deixa de graça para Lucas Paraíba, gira na faixa central do gramado para o time do Náutico, 43,5, 0-0, você está ligado no futebol da Bandeirantes. Acabou patinando o Pedro Vitor, perdeu a bola, mas foi lá e recuperou, ganhou do Alisson, pé canhoto, tentou o comando para Júlio, Matheus Silva tira, lançamento para Eliel, ficou mais para o goleiro Bruno Lopes, que saiu do gol para fazer a defesa. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. De cabeça e no peixinho, Léo Santos recua para o goleiro Pedrão. O jogo é paralisado nesse momento porque sentiu a posterior da coxa o Lucas Paraíba. Colocou a mão ali na posterior, mas em princípio ele segue no jogo. Quando o jogador coloca a mão naquela região ali, é problema, hein, Gleger? Problema, né?
Você vê que ele tá mancando. Acho que não vai aguentar não, viu? Botou a mão na posterior, dá a esticada. Às vezes o cara é um incômodo. Se ele continuar, estoura de vez. Mas aparentemente ali pelo jeito com que ele leva a mão, não vai aguentar não, vai pedir substituição. Vem para o time do Náutico, bom lançamento, Pedro Vitor cruzou lá dentro, Pedrão saiu tranquilo do gol para fazer a defesa. A mesma pergunta para você, que é o nosso especialista, hein, Gleger? O Pedrão até aqui, goleiro, jovem, tá tranquilo no jogo, não foi exigido, né, Gleger? Tá lá, tá tranquilo, e você vê que o jogador do Náutico pediu substituição, olha lá. Não tem como. Levou Lucas a mão na Paraíba. postera, levou a mão na aí começa a queimar, começa a ficar dolorido, não tem jeito. E o Pedrão tá bem no jogo, né? Tranquilo, sereno, portanto tá jogando bem com os pés, ele tem uma boa envergadura, né? Sai bem do gol. Tô gostando do Pedrão, tô gostando, nesse primeiro tempo foi bem. O Dado Cavalcante informou que não fará alteração, né? Para não gastar alteração, porque do intervalo a alteração não conta. São 5 alterações com 3 paradas. Então, o Náutico terminará o primeiro tempo com 10, não fará alteração o Dado Cavalcante. As maiores ofertas estão na Black Friday da Anhanguera Ferramentas. Máquinas e equipamentos, lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E a Macaca pode aproveitar. Com 10 em campo, o time do Náutico, vamos até 48. Domina Felipe Amaral, que depois deste jogo vai se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20. 2 amistosos no Chile, com a expectativa de permanecer no grupo que vai disputar o Campeonato Sul-Americano em janeiro. Começa em janeiro e termina em fevereiro. O jogo está parado, o árbitro marcou uma irregularidade do ataque da Macaca, impedimento. E a posse de bola para o Timbu. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. 46,5, vamos até 48, levanta a bola João Paulo, ganha de cabeça Júlio de Léo Santos, corta Igor Formiga, rebate lá atrás Ralf, Djavan passa a bola volta para Igor Formiga, no comando Eliel dividiu e ganhou para Fecim no comando, chega o Anisson. Corta bonito, faz a finta, sai jogando por dentro, parou, prendeu, olhou, pensou, soltou, boa cavada lá na direita para Tássio. Tássio sai da ponta, vem para meia, encontra bom passe para Ralf na faixa central do gramado, desce o time do Náutico no finalzinho do primeiro tempo, mesmo com 10, atacando com o Júlio Vitor, cortou por dentro, tem velocidade, sai da ponta, vem para meia, ganhou, voltou, perdeu, insistiu. Ainda o Náutico tem a posse de bola aqui para a esquerda, Pedro Vitor trabalha a bola com a canhota, pela meia para Ralf, chega, dá o bote, rouba Felipe Amaral para Igor Formiga que levanta no vazio para ninguém, já toca na bola João Paulo para Jobson, que recomeça lá atrás com o Alisson, 47,5, vamos a 48, opa, falta, o árbitro marca a falta do jogador do time do Náutico quando girou, acabou atingindo o rosto do Felipe Amaral, foi o Ralf que aliás já tem cartão. E o árbitro gaúcho Roger Goulart está pedindo calma para o jogador do time do Náutico. Falta marcada, é falta para o time da Ponte fazer a cobrança. 47,5, vai terminar o primeiro tempo no Estádio dos Aflitos. 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Emoção, emoção. Só aquele chute do Fecim que o goleiro Bruno Lopes defendeu. A Ponte tem a posse de bola, 0-0. Felipe Amaral para Jean Carlos, boa finta. Escapa o marcador, carrega por dentro, enfiou para Leonaldi. E chega bem na cobertura, Jobson. Recupera para o time do Náutico. O Náutico lanterna da Série B. O Lucas Paraíba voltou, colocou a bola para fora. E no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no Estádio dos Aflitos. 0 para a Ponte, 0 para o Náutico. A bola parou de rolar em Recife, Edu Pinheiro. Mas como é bom fazer aniversário, hein? E trabalhar. O Boris, hoje 39 anos, mas a sua brilhante narração dá um outro aspecto para esse Náutico 0.0. Lá nos Aflitos, Náutico já rebaixado. Ó, a Ponte hoje jogando com uniforme número 2, né? Toda de negro, faixa branca, né? Olha, a Ponte hoje, equipe alternativa, sem o Elvis, sem o Fábio Sanches, sem Arthur, sem Luca, sem o goleiro Kaique França, atua com Pedro Rocha, o Pedrão no gol, estava no Sub-23, mas já foi emprestado para vários clubes, revelação da Ponte, Igor Formiga na lateral direita, Matheus Silva, Léo Santos e Jean Carlos, lateral esquerdo, Amaral, Leonaldi, o Alisson e Cássio Gabriel. E na frente, Fecim e Eliel. Ah, mas sabe o que é, seu Edu? Tem que colocar para jogar, porque às vezes não tem contrato.
ou o contrato terminando. Aí eu fiquei pensando aqui, bom, quem é que tá jogando e que não tem contrato? É claro que os meninos, o Pedrão goleiro, o Amaral, o Leonaldi, o Eliel, o Jean Carlos lateral esquerdo, tudo revelado da base. Esses é claro que tem. Eberlin já renovou, já prolongou, claro. O Alisson, que tem gente de olho nele. Dos que estão jogando, o Igor Formiga já renovou, tá? Olha, dos que estão jogando, o Matheus Silva, zagueiro, não renovou ainda, o Cruzeiro também não quer. Léo Santos, aparecendo agora, nos últimos jogos. Será que vai ficar? Tem que mostrar serviço, né? Cássio Gabriel, meia. Não tem contrato não, hein? Até agora não renovou, tem que mostrar serviço, tá bom? E o Fecim é um caso à parte. O Fecim, o contrato dele está terminando, mas tá difícil de renovar, porque tem mercado. Essa é a ponte. E no banco, seu Edu, quem é que tem? Luan, goleiro, o Tiagão, que é da base, Thiago Oliveira, Bernardo, lateral direito, Luiz Felipe, que é meia e jogou muito pouco, e Chaporã tá no banco, Vitinho, que fez a sua estreia contra o Criciúma, menino da base, e o Guilherme Souza, que é zagueiro, veio do 15 de Piracicaba. E a ponte toma amarelo com o Hélio dos Anjos e o Igor Formiga, até agora 152 cartões amarelos sofreu a ponte em 2022. Vamos lá, professor, CH, intervalo 0-0. Equipe alternativa, professor. Alternativa, a garotada pouco mostrou, o primeiro tempo foi ruim em todos os aspectos. A ponte teve um pouquinho, alguns lances interessantes, mas não conseguiu aproveitar. O Fecim, por exemplo, teve um drible, uma jogada individual na entrada da grande área para fazer 1-0, mas faltou um pouco mais de precisão no arremate. Um time no primeiro tempo que até se esforçou, não dá para reclamar desse aspecto, né? Mas a falta de entrosamento, a ansiedade de alguns jogadores atrapalhou bastante. O Náutico não incomodou a ponte, um jogo fraco tecnicamente. Agora eu queria só observar, para terminar meu comentário, para que a gente possa prosseguir, o Gleger também falar do primeiro tempo, o Cássio Gabriel precisa participar mais do jogo. Eu tenho a impressão que ele até corre risco de ser substituído pelo Vitinho. Ele precisa aparecer no jogo. Veja, o Amaral participou do jogo. O Leonaldi participou do jogo. O Alisson participou do jogo. Apesar da dificuldade da bola não passar pelo meio campo, que desde a construção lá de trás, as bolas rifadas, os laterais pouco colaborando, mas esses três participaram do jogo. Precisa participar. Aí o cidadão não tem oportunidade, aí o cara fala, poxa, mas ninguém dá oportunidade. Tá aí a oportunidade. Mas joga escondido, numa faixa limitada, aparece, sabe, se movimenta mais sem a bola, e não aconteceu. Não sei o que ele vai fazer. O Formiga começou muito nervoso, pois se acertou. Eu vi o Bernardo fora do campo no aquecimento um pouco mais intenso. Pode ser que o professor Hélio dos Anjos volte com novidade. E lá na frente, o que funcionou foi o Fecim um pouquinho e o Eliel não recebeu bola. Então nem dá para dizer que não que deve ser. Eu continuaria com o Eliel lá na frente. O meio-campo, entre aspas, está participando do jogo, mas o que está faltando? Essa bola passar mais pelo pé do Leonaldi e também do Amaral na construção. De qualquer maneira, fraco o primeiro tempo, o resultado absolutamente correto de dois times que pouco incomodaram no primeiro tempo, Edu. Mas é isso que a torcida gosta, professor. O menino Leão sempre dá rabo de arraia. Vai pro pau, deu carrinho, tentou de bicicleta, né? É isso que a torcida... Menino tá tentando, base, tá né? tentando. Tá tentando. Tá tentando. Olha, é o seguinte, a Lucila aqui do Jardim Olina, nossa grande amiga, pessoal, muito obrigado em nome do Boris, inúmeras mensagens. É o Níver de Leandro Boris, hoje narrando aqui pra gente, 39 anos. Olha, Formiga, Matheus, Léo Santos, Giancarlo, defesa fraca, seu Edu. Pela Wilson de Márcio de Maringá. Segura o Wilson de Márcio. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, hein? O nosso WhatsApp é o 971021493, aqui em intervalo, hein? Já já, Gleger Zorzin vai comentar. Equipe alternativa, por enquanto, Náutico 0, Ponte também 0. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Como
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Tanque 22 litros, mais coluna branca, Fiore, por apenas R$ 322,90. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A maior Black Friday de ferramentas que você já viu. A Anhanguera chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. É hora de você comprar aquele equipamento que você tanto precisa. Aproveite a Black Friday da Anhanguera, do dia 7 a 30 de novembro. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes, tem rede balançando. Não teve bola na rede. Intervalo Náutico 0.0. Olha, o Paulo e a Rita Maluca, lá de Jacumã, em Conde, na Paraíba, mandando também aquele abraço e parabéns a Leandro Borges, hein? 24 minutos, essa dupla de volantes que tanta torcida gosta. Amaral e Leonaldi. Amaral rouba, faz a jogada. Amaralzinho, convocado para a seleção sub-20 e serve a Leonaldi na entrada da área, hein, Boli? Dá o bote, Ralf sai jogando pelo meio para Djavan, passe errado, Felipe Amaral recuperou, soltou por dentro, recolheu Amaral, vai bater, bateu no canto para fora, Leonaldi teve a chance na recuperação de Felipe Amaral, levantou a cabeça, soltou para Leonaldi, ele escolheu o canto com a canhota, bateu pro gol, a bola desviou no zagueiro do Náutico, foi embora. Poderia ter enchido mais o pé o Leonaldi, entrada da área, alô Custódio Silva, Edu, boa noite. O que esperar desse time na Série A2, hein? Já que a maioria tem contrato e devem ficar. A Série A2 é outro mundo, hein?
A Série A2 é outro papo, tem que ter muita, mas muita pegada. É que agora é final de campeonato, hein? E o Fecim, será que continua ou não na ponte 31 do primeiro tempo? Aqui vem bola Macaca, vê sim, domina na entrada da grande área, puxou o pé direito, arriscou, bateu, pega Bruno Lopes! Bruno Lopes em 2 tempos salva o Náutico! Jogada individual de Fecim, ele dominou, cortou e limpou, bateu pro gol com o pé direito, Bruno Lopes faz a defesa. E o Eliel, rapaz, Eliel que a torcida tanto queria ver, foi Eliel que fez o gol aqui no Majestoso, exatamente contra o Náutico, naquele 1-0, a estreia dele, saiu do banco e fez o gol lá no gol de entrada, né? E o Eliel hoje tá começando, tá no jogo, hein? Ele tentou, teve um escanteio cobrado aí, e lá vai o menino Eliel tentando de voleio. Cássio Gabriel vem pra bola, autorizado, levantou pra boca do gol de cabeça, Matheus Silva tentou, voltou, brigou, Eliel afasta de qualquer maneira a zaga do Náutico. Tentou de voleio o garoto Eliel, a bola ficou viva dentro da grande área, ele não teve dúvidas, girou o corpo e meteu pro gol, mas não atingiu a bola, né, como queria o Eliel. É isso aí, intervalo, hein? 0-0, só uma informação aqui, o Guarani hoje renovou o contrato de Maurício Kozlinski, o goleiro, hein? Contrato renovado até final 2023, lembrando que o Kozlinski é o que mais atuou esse ano pelo Guarani, com 48 jogos, vai fazer 49, lembrando que domingo tem 16 horas no Brinco, Guarani e Chapecoense. Agora, 22h31. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Oi, Gleger, 0-0. Edu, eu vou dizer uma coisa pra você. Se continuar do jeito que foi o primeiro tempo, nós vamos ter dificuldade nos quadros do programa. O craque do jogo e a defesa do jogo, porque o jogo tecnicamente tá horroroso, né? Muito ruim. Os times começaram a partida muito ansiosos, as duas equipes. Muitas faltas duras, inclusive, né? A gente via pouco toque de bola, pouca evolução de jogada, o time do Náutico nervoso, o time da Ponte desentrosado, meio desequilibrado em campo. Depois foi ajustando, mas tecnicamente realmente está muito ruim o jogo. Tomara que o Hélio venha com alguma mudança de perfil, né? A gente viu ele muito irritado ali na beirada do campo. É a característica do Hélio, ele cobrando demais, né, do pessoal ali, cobrando a evolução. O que a Ponte precisa é ficar com a bola, né, ficar um pouco mais com a bola. A gente vê o Pedrão em alguns momentos quebrando a bola lá na frente. A Ponte não tem um jogador de referência, né, como o Ribamar, por exemplo, como o Luca, que vem para brigar, para segurar, para fazer um pivô. A Ponte não tem esse jogador hoje. Então a Ponte precisa o quê? Evoluir, bola no chão, né, participação dos laterais, evolução dos homens de meio de campo. Você vê que o Amaral, o Leonardo está tentando, está chegando ali, o Alisson encosta, sempre um pouco mais aberto ali pelo lado direito, é a característica, é do jeito que o Hélio gosta que ele joga, né? Fecinho lá pro lado esquerdo, menino Eliel um pouco mais solto, mas a bola não vai chegar no Eliel, não vai chegar no Fecim, se não iniciar a jogada com qualidade. Eu não vi sequer uma jogada, uma saída de 3, por exemplo, que você pode trazer o Amaral, que é um jogador que vem com a cabeça erguida, que é um jogador que tem um bom passe, vem para uma saída de 3, dá um pouco mais de amplitude para o time. Nós não vimos isso, né? Nós vimos só o quê? O Matheus sendo acochado ali, jogando a bola lá na frente, aí o Náutico rouba, vem, chutão para um lado, chutão para o outro, né? E poucas evoluções de jogada. Então, se fosse eu, o Hélio, pede bola, pé em pé, né? Toca a bola, apertou, fechou o lado, gira, começa o jogo novamente. É o que está faltando para a Ponte, calma, tranquilidade. Tudo bem que o time não tá faltando entrosamento para a equipe, o time está um pouco ansioso, né? Alguns jogadores recebendo oportunidades. Pô, mas olha, o Formiga, por exemplo, que para mim era o que mais estava desequilibrado. Bom, um jogador que era titular até então, né? Teve uma sequência aí com o Hélio. O Giancarlo, que está precisando aparecer um pouco mais no jogo, está precisando dar um pouco mais de oportunidade, de clareza para esse lado esquerdo do time da Ponte, já foi titular, já jogou, já teve oportunidades. Então, o que me estranha muito é que nem na estreia o Pedrão, tranquilidade, tá sereno ali, né? Tá bem na partida, seguro, né? O Eliel correndo, lutando, que eram os jogadores que tinham que estar ansiosos, que estão recebendo uma oportunidade de começo. Mas não,
Os jogadores que estão desequilibrados são jogadores que vinham aí atuando, que vinham recebendo oportunidades. Então, ter um pouco mais de calma, ter um pouco mais de paciência, digamos assim, que a jogada vai sair. Que a jogada você vai conseguir uma evolução de jogada pelo um lado, você vai conseguir uma triangulação pelo outro, mas precisa ficar com a bola. E a Ponte não está ficando com a bola. A hora que ela chega no Amaral, que chega no Leonaldi, a gente vê que aparece uma jogada ou outra, uma inversão de jogada, mas precisa de opção, precisa de alternativas. Senão não vai conseguir, senão o jogo vai continuar tecnicamente ruim e a Ponte não vai conseguir sair, dali não vai conseguir chegar. Chegou naquela hora ali com o Fecim, chegou naquela com uma belíssima jogada do Amaral no chute do Leonaldi, mas muito pouco. Eu, na minha opinião, analisando tecnicamente, o time da Ponte é muito melhor do que o Náutico. Mas, repito, precisa ficar com a bola. Vai começar o segundo tempo e é com o aniversariante do dia. É ele! Ah, muito obrigado. Deixa comigo, Gleger Zorzin. Pode me chamar. Eu sou o Leandro Boles, mas pode me chamar de Boles. É isso aí. 22 horas e 35 minutos. Ainda dá para comemorar. Vamos juntos sair da com o time do Náutico. A Ponte não mexeu, o Náutico com 3 alterações. Já eu vou confirmá-las. Aliás, houve uma troca, sim, da cor da faixa de capitão do Leonaldi. No primeiro tempo foi uma vermelha com o símbolo da Ponte e agora é uma faixa amarela. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Vamos juntos para o último tempo da Ponte em 2022, jogo 51 da Macaca nesta temporada. Desce o time do Náutico, uma das novidades é o Souza. Souza, aquele mesmo, passou pela Ponte e pelo Palmeiras. Trabalha a bola no campo ofensivo, bola solta para Tássio. Tássio ajeita, domina, recomeça no campo defensivo. Mudou. Vamos então às alterações. Saíram no Náutico, Ralf com a 15... Lucas Paraíba com a 10, que sentiu no finalzinho do primeiro tempo a posterior da coxa, e o Júlio, camisa 9. Entraram Souza com a 8, Matheus Cocão com a 16 e Amarildo com a 21. Foram as 3 alterações no time do Náutico Capibaribe. Pois não, CH? Eu ia confirmar as substituições, né? Mas você antecipou, preciso como sempre, então segue o jogo. Souza é aquele experiente jogador, já está não diria na decadência, né? Mas eu acho que o momento bom dele já passou, né, CH? Isso! Ladeira abaixo. Como é que é, Glega? Tá ladeira abaixo? Pois é. Caminhando a passos largos para o fim da carreira. Isso é muito ruim para o jogador, o cara que muito tempo esteve lá dentro. Como é que foi para você, Gleger, pendurar as chuteiras ou separar as luvas? Eu tive uma transição rápida, né? Porque eu estava atuando e aí nosso saudoso Marcelo Veiga, que deixou uma saudade enorme, um grande amigo, um parceiro, que nos deixou aí na pandemia, ele falou o seguinte para mim: olha, tô precisando de um auxiliar. Você já está aí querendo se aposentar, o que você acha? Você me dá um tempo para pensar? Eu dou 15 minutos. E aí, quer dizer, num dia eu estava de goleiro e no outro dia, é a mesma coisa hoje, na sexta. Estaria treinando, acabou o treinamento, conversamos e amanhã, no sábado, eu já estava com roupa de comissão técnica. Então a transição foi mais rápida e mais tranquila. Agora, é difícil. É difícil quando você se aposenta, o dia a dia, a rotina, você sente muita falta. É isso aí, histórias do futebol. Aqui vem bola pro campo de ataque, o time do Náutico, lançamento do comando para Júlio Vitor. Recolheu, dominou na entrada da grande área, puxou pro pé direito, arriscou, bateu, espalma, Pedrão. A sobra da bola fica para o time do Náutico. Tássio no fundo tentou o cruzamento, tira Jean Carlos. Pedrão, o Pedro Rocha, chute do Júlio Vitor com o pé direito de fora da área, espalmou o goleiro e salvou a Macaca, Gleger Zorzin. Ele foi bem, né? A bola seria uma bola defensável de segurança, uma bola de segurança, né? Para não dar o rebote, mas ele foi bem, jogou para o lado ali, né? Tirou todo o perigo. Tá bem o Pedrão, tá bem. Mas a saída da Ponte não foi boa, não. A Ponte perdeu a bola, mas aí o Júlio Vitor arriscou, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. Aliás, a título de informação, Edu, já que o Eliel está em campo,
Foi um dos destaques do Sub-20 da Macaca. A competição paulista Sub-20 está na sua decisão e hoje, mais cedo, o jogo comando do Corinthians, a final entre Corinthians e Santos, o Santos venceu por 2-0. E o jogo da volta no dia 12, o Santos jogando aí pelo empate para conquistar o Campeonato Paulista Sub-20. Exato. O São Paulo, que eliminou a Ponte, né, foi eliminado pelo Corinthians depois, né? E a final foi essa Corinthians e Santos. Exato. Aqui o goleiro Pedrão com o pé direito levanta o programa de ataque, a bola passa pelo Fecinho e sai. Lateral para o time do Náutico para fazer a cobrança. O CH, a Ponte não fez nenhuma alteração. Age corretamente o Hélio dos Anjos? Sim, eu acho que deixa a molecada jogar, né? Tem que... Eu tenho certeza que isso aconteceu, conversar com o Formiga para ele tomar um pouco mais de cuidado. A gente percebe que a Ponte volta para o segundo tempo marcando um pouco mais a saída de bola do Náutico. Vamos ver se o time tem menos ansiedade, coloca a bola no chão e joga um pouquinho de futebol no segundo tempo. Olha, tem uma faixa ali da torcida do Náutico. Render-se nunca, retroceder jamais. Claro, em referência à campanha ruim do Náutico, que culminou com o rebaixamento do time à Série C de 2023. O Náutico é um time muito forte, tem uma torcida. O nosso Gleger Zorzinho atuou pelo time do Náutico, Capibaribe, mas acabou fazendo uma péssima campanha e vai disputar a Série C de 2023. Série C que, inclusive, o Náutico em 2019 conquistou o título e, consequentemente, o acesso. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Lateral para Ponte no campo ofensivo, 5 minutos, segundo tempo, 0-0. Você ligado no AM, no FM, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Bola para Léo Santos. Ele domina, chega até o meio campo, abre para Jean Carlos, que joga uma proteção no punho esquerdo, tentou a finta. Toca na bola o Tássio, cedendo o lateral para Macaca bater. Corbela Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra a Coral Proteção Antimosquito. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela, compre no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Aperta o garoto Eliel, acaba cometendo a falta para cima do Tássio. Jogo está parado, é falta para o Timbu fazer a cobrança pela direita no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. No momento em que o técnico Hélio dos Anjos, o preparador físico da Macaca, colocando todos os seus jogadores reservas para iniciar o aquecimento. 6 minutos, segundo tempo. Estádio dos Aflitos em Recife. Ponte Preta 0, Náutico também 0. Olha, amanhã Santos e Avaí, 16h30, Arena Barueri. E o São Paulo também joga amanhã, 16h30, no Maracanã, contra o Fluminense. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos ligados, juntos em uma só emoção aqui na Bandeirantes. A Ponte, se estivéssemos no Moisés Lucarelli, estaria atacando por gol do portão de entrada do Estádio Majestoso. Mas quem tem escanteio e ataca agora é o Náutico, com Pedro Vitor recebendo até aplausos de um torcedor solitário que está ali pertinho de onde o time do Náutico vai cobrar escanteio. Ele segue aplaudindo, hein? Parece até que está cantando parabéns. Seria para esse que vos fala. Muito obrigado, torcedor do Timbu. 7 minutos, segundo tempo. Escanteio para o Náutico. Ele segue batendo palmas. Muito obrigado mais uma vez. Vem para a cobrança do escanteio. Levantamento lá dentro. Saiu do gol Pedrão, rapaz! Ele saiu e tirou com o braço direito, parecia até que estava atacando no voleibol. Vem de novo o time do Náutico, João Paulo, casquinha na bola, a bola sai. O Leonaldo corre, evita a saída da bola, não chegou a sair. Trabalha a bola atrás e o Léo Santos agora sim despacha para o campo de ataque. E essa saída aí do Pedrão, hein, Glaguer? Como é que chamava aquele atacante da seleção de vôlei, o Marcelo Negrão, né? Que dava cada raquetada, né? Foi igualzinho, ele deu uma cortada, ele perdeu o tempo da bola, né? Perdeu o tempo da bola, mas foi inteligente. O Náutico, Amarildo, entrada na grande área, Júlio Vitor recebeu, dominou, escorregou, patinou, perdeu uma chance incrível, dado o Cavalcante, por exemplo, colocou as mãos na cabeça. Perdeu uma grande oportunidade o time do Náutico na sequência do lance, o jogo está parado. Quer dizer que ele deu uma cravada, é isso, Glega? É, deu aquela raquetada, né? Foi lá e deu uma cortada, mas ele, repito, ele perdeu o tempo da bola, mas aí usou o recurso, né, Bolis? Deu um tapa na bola, ele tem, como eu disse, ele tem uma boa envergadura, os braços longos, né? Facilita o trabalho. Aí ele foi lá, deu uma cortada na bola, movimento que não é assim muito visto, mas é um recurso e ele foi bem.
É isso, saiu bem do gol o goleiro Pedrão, tendo a oportunidade do time titular da Macaca hoje. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Vai lá no YouTube, deixe o seu like. Alô, Andréa Mantovani, sempre agitando nas redes sociais. E o Vitinho está em campo, hein? Com a 34 da Macaca, primeira alteração na ponte. Vitinho entra, foi embora o apagado Cássio Gabriel, CH. Já deveria ter entrado no intervalo do jogo, né? Essa é a grande realidade. O Cássio Gabriel, bom menino, bom profissional, mas não aproveitou a oportunidade. Precisa participar do jogo. Agora vamos assistir pelo menos em 37, 40 minutos. O Vitinho, prata da casa, garoto da base, é a novidade na ponte. Já está ali pertinho do Eliel. São os jovens da base Ponte Bretana em campo nesse momento. O Náutico também vai mexer, não vai dar mais para o Júlio Vitor, não. Camisa 20 vem aí no Náutico, já confirmamos a alteração. Bola para Matheus Silva, domina na faixa central do gramado para Macaca, quase 20 minutos do segundo tempo. 0-0 é a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Começou ontem, hoje esta partida, amanhã mais jogos, fechando no domingo, inclusive com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes e Carlos Batista, tem Guarani Chapecoense no domingo, 4 horas da tarde no Brinco. Léo Santos de novo de cabeça, recua para Felipe Amaral. Com o pé direito, empurra na direita para Matheus Silva. Ajeita, domina, parou, faz a finta para cima do marcador, que é Matheus Cocão. Trabalha a bola de novo por dentro com o seu companheiro de defesa, que é Léo Santos. Ele evolui para o campo ofensivo, ultrapassa a linha demarcatória, rompe a fronteira para Fecim. Fecim ajeita, domina de novo para Léo Santos. Parou, prendeu, olhou, pensou para o capitão Léo Naldi. Tem a faixa de capitão no braço esquerdo. Léo Naldi no corredor para Jean Carlos. Se mexe Vitinho, pede bola Fecim. Ficou sem opções no passe agora. Foi para o campo esquerdo, do canto do campo. E foi obrigado a recuar com o Léo Santos, que volta por dentro para Léo Naldi. Ajeita para Macaca, pé direito, esticou na ponta para Igor Formiga. Mata no peito, coloca no terreno, vem para Macaca. Soltou, curtinho, fez o passe, tentativa de cruzamento do Alisson na meia direita, a bola bate do Souza e sai. Lateral para o time Ponte Bretano fazer a cobrança. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Igor Formiga cobra o lateral para o Alisson na direita, para Igor Formiga, tentou a devolução, Pedro Vitor chega para cortar, mas a bola já havia saído. Lateral para Macaca, setor direito, campo ofensivo, o próprio Igor Formiga cobra, volta para Matheus Silva, ponte todinha no campo ofensivo nesse momento, com exceção do goleiro Pedrão. Domina Léo Santos na faixa central do gramado, ele tem uma certa habilidade com a bola nos pés, domina, ajeita, evolui para o campo ofensivo, tenta armar ofensivamente a Macaca. Jean Carlos sai driblando, tentou passe para Vitinho, bola curta, entra, faz o corte Ralf meteu para Matheus Cocão, aí você chega primeiro Matheusão Silva, ajeita, domina, gira o corpo, trabalha curtinho para Felipe Amaral. A ponte recomeça na sua construção ofensiva, 0-0, 12 minutos do segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, nesta noite gelada de sexta-feira. Bola para Matheus Silva, gelada aqui em Campinas e no estado de São Paulo, né? Porque em Recife o torcedor tá largadão na arquibancada. Só de bermuda, alguns até sem camisa. Levantamento para o campo ofensivo, João Paulo tira lá atrás. Domina mal Vitinho, recupera Matheus Cocão, tenta vir para o campo de ataque, insiste no lance, chega Felipe Amaral, sofreu a falta, mas levou vantagem. Ainda ele domina, traz a bola para o pé direito, soltou para Igor Formiga, pela meia para Léo Naldi, pediu, recebeu. A ponte desce pela meia, agora para Vitinho, boa bola para ele, recebeu, dominou, tentou no comando, bola curta para Eliel. Recupera Jobson no comando, aí o camisa 9, o Amarildo. Camisa 21 estava em completo impedimento, o jogo está parado. Anhanguera Ferramentas, vem aí a Black Friday, a marca do profissional, lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Só para confirmar a alteração, entrou o Tomás com a 20 no time do Náutico. Foi embora o Júlio Vitor com a 17 no Timbu. Náutico lanterna da Série B, já rebaixado, assim como o Brusque e Operário. E na última rodada vamos conhecer o último rebaixado na disputa que está entre CSA, que pega o Cruzeiro. Tem jogo fácil o CSA. Pega o Cruzeiro, que vai receber a taça, o troféu, né?
expectativa de estádio lotado e o Novo Horizontino que joga contra o Operário. Pedrão domina o goleiro dentro da grande área, pressionado pelo Souza, deixou para Léo Santos. No carrinho, Tomás chega, desvia, coloca a bola para fora. Lateral para Macaca fazer a cobrança. CH e o jogo, quase 14 minutos. Me ajuda um pouquinho aí, CH, 0-0. Eu não posso fazer nada, cara. O jogo continua sofrível. A Ponte tenta, mas não consegue. A bola não passa pelo meio campo. A Ponte chega lá na frente com lances fortuitos. O Vitinho pegou 3 vezes na bola. 3 passes errados. Está muito ansioso o menino. Joga um pouquinho de maneira organizada o Amaral, o Leonaldo e o Alisson. O restante não funciona. Time muito ansioso. Vamos ver se esse lance aí sai alguma coisa. Olha a Ponte. Vem para a Macaca, domina Igor Formiga na meia direita, levantou para a boca do gol, tira o zagueiro, olha a sobra para Vitinho, dividiu, no bate-rebate, afasta, tira de qualquer maneira a zaga do Náutico. Matheus Cocão dominou, bateu o seu cocão na cabeça do Felipe Amaral. Na sequência do lance, o Vitinho arriscou para o gol, a bola foi desviada, não saiu porque o Pedro Vitor evitou. Despacha a bola para o campo de ataque para Amarildo. Corta Matheus Silva, Igor Formiga, dominando o peito, coloca no terreno, cruzou, de cabeça, desvia, mas a bola sobe e vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Náutico. Primeira ação ofensiva concreta de Eliel no jogo, Gleger Zorzin. E a hora que a Ponte resolve colocar a bola no chão, né, jogar pelas laterais, o meio de campo está muito congestionado. O Vitinho entrou muito mal no jogo, né? E a gente percebe que está ainda verde, né? Muito novo o menino. Até o físico dele, né? Um pouco abaixo. Então precisa... Tá verde ainda, menino. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado na hora de lançar esse menino aí. Né? O Eliel tá pronto já, mas o Vitinho, para mim, ainda não tá pronto. Tá meio verde. Ali a gente percebe. Ele, como disse o CH, pegou 3 vezes na bola e errou 4. Né? E assim, você percebe nele que é ansioso, né? Verde ainda posiciona mal, se posiciona mal. Precisa ter calma para lançar esse menino aí. Mas a Ponte precisa jogar um pouco mais pelos lados. Como fez agora aí, tem uma falta perigosa para Macaca, boy. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Tem falta, Macaca na canhota para fazer a cobrança. Vem para a cobrança da falta, Ponte Preta, 16 minutos, é a chance para Macaca na bola parada. Matheus Silva na área Léo Santos, é o garoto Vitinho, tem a 34 estampada a camisa para levantar lá dentro. Aqui na canhota, capricha garoto, partiu para a bola, levantou na segunda trave, Matheus Silva para o meio da área, para Jean Carlos, dominou, bateu para o gol, foi bloqueado o chute. Volta para Leonaldo, mesmo desequilibrado, conseguiu o passe na ponta, Eliel, levantou fechado, fechou Vitinho, ele desvia mais para fora. Não chegou inteiro no lance na segunda trave, o Vitinho finalizou para fora. Tiro de meta para o Náutico, CH. Uma boa oportunidade, né? Faltou capricho. Não sei se ele se assustou com a bola. De qualquer maneira, é a segunda bola consecutiva que chega dentro da área com possibilidade da Ponte concluir. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17 cravados, segundo tempo. Vem de novo a Macaca, domina Eliel, foge na esquerda, tenta o cruzamento, mas pega mal na bola, vai direto para fora, é tiro de meta para Bruno Lopes. Confirmando, estádio nos aflitos, 17 segundo tempo. É a saideira para a Ponte em 2022, último jogo da Macaca. Ponte Preta 0, Náutico também 0, Edu. Olha, 2 observações. Vai lá, Boris. A Ponte recupera, ficou caído o jogador do Náutico. Vitinho colocou na área, Eliel de cabeça, ele tentou pro meio da área, mas pegou de novo mal na bola, e aí o Bruno Lopes, tranquilo, saiu do gol e fez a defesa, Edu. Olha, esse Júlio Vitor que saiu do Náutico, ele passou pela Ponte, hein? Passou pela base da Ponte, em 2017, foi contratado do Americana, ficou na base, tá, mas não chegou a atuar pelo profissional, tá? Mas chegou com uma grande promessa e tal, mas não vingou. E esse Souza aí, veteraníssimo, jogou na Ponte em 2010. Há 12 anos, a Ponte revelava o volante Tinga. E o Tinga foi para o Palmeiras, e do Palmeiras vieram Souza e o Igor. Não, pera, é Souza e Ivo. Souza e Ivo vieram para a Ponte na época.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, o Tinga, uma história curiosa, né? O pai dele era caminhoneiro lá do Rio de Janeiro, né? E sempre tinha este sonho de ver o filho se tornando jogador profissional e deu certo, revelado pela Macaca. Por falar em revelação, o goleiro Pedrão, nesse momento, está sentindo alguma coisa ali. Não sei se é alguma coisa muscular ou se está passando mal. Fato é que o Departamento Médico da Ponte, neste momento, está em campo. Foi acionado o DM da Ponte. E atenção, hein? Amanhã tem o Esporte Show da Rádio Bandeirantes, das 10 da manhã até as 13 horas. Esporte Show amanhã, direto da LG Mota Imóveis, que fica na Avenida Barão de Itapura, 1772, no Guarabara. E você, claro, é o nosso convidado. Tem lá os pênaltis, cobrança de pênaltis, prêmios, muito bate-papo. Vamos falar dos times de Campinas, tudo sobre o jogo de hoje, projetar o jogo do Guarani contra a Chapecoense, avaliação da temporada 2022 dos times de Campinas e, é claro, sobre seleção brasileira. Afinal de contas, faltam apenas 16 dias para o início da Copa do Mundo. Passando um cidadão aqui, deixa eu ver. Não, tá tudo ok. Beleza, pois não, Gleger. Não, você sabe o que o Pedrão estava sentindo ou não? Hein? Não. Ele estava sentindo, era que o Matheus estava com a chuteira apertada. E aí você viu que o Pedrão caiu ali para ser atendido. Né? Deve ter feito um acordo ali com o Matheus. Ó, Matheus, cai aí que eu preciso trocar a chuteira. E aí ele ficou caído, ficou olhando. O Matheus veio aqui na beirada do campo, trocou a chuteira. E aí o Pedrão se recuperou, tá pronto, tá bala, tá aí. Olha o Náutico chegando perigosamente, Amarildo ajeitou para Souza na área e dominou na tíbia. Perdeu o time da bola, chegou Matheus Silva, foi atropelado, o jogo está parado. Aliás, o presente chegou, viu, CH? Tá aqui, ó, no YouTube, o presente de aniversário chegou. Muito obrigado a Gil Kleber, o cafezinho, porque tá frio, hein, cara? Esfriou, aliás, nos últimos dias, né? Nem parece que estamos em novembro, mas tá aqui, ó, o cafezinho merece chegou. Muito mais, evidentemente, chocolate quente, né? Chocolate suíço, mas é o que tem para hoje. E veio duplo. Veio duplo ainda. Aliás, veio duplo. Kleber, aliás, pro Gil Kleber trazer um café, eu vou falar para você, hein? Olha. Não, mas então o problema é contigo, porque aqui, não. Para esse que vos fala, sempre vem. É o seu aniversário. Ah, entendi. Por isso que ele trouxe, porque você sabe que é difícil, hein, cara? Arrancar um cafezinho do Gil Kleber, sabe porque ele tem que subir a escada? Lá naquela salinha do lado ali da rádio ali, onde tá o CH, onde tá o Edu, né? Que a máquina tá ficando ali agora. Olha, não é fácil não. Mas hoje deu certo. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Jean Carlos tentou carregar a bola, saiu com ela e tudo pela linha lateral. Perdeu e agora faz a marcação-pressão na saída de bola do time do Náutico. O Alisson levanta a bola para o campo de ataque, rebate Léo Santos. Briga também Fecim, no bate-rebate, sobra para Felipe Amaral, para Fecim, esse sim, dribla bem, escapou, limpou, fintou, bola por dentro, cabe o tiro, o Alisson abriu na direita para Igor Formiga, vem Macaca, tentou o cruzamento, a bola bateu no Pedro Vitor. Sobra espirrada mais fora da área de novo para Igor Formiga, lá no setor direito, pertinho da faixa ali, ó. Que o torcedor do Náutico traz, né? Para protestar e até uma forma de incentivo para 2023. Render-se nunca, retroceder jamais. Léo Santos pela meia para Vitinho, tentou Fecim, corta lá dentro a defesa com Jobson, mas tirou parcialmente. A bola volta para Jean Carlos, a quebra canhota. Jean Carlos recolhe, domina atrás para Léo Santos, parou, prendeu, olhou, pensou pela meia direita, devolveu na esquerda agora para Jean Carlos. Na marginal do gramado ele tenta a finta, rebate Tássio. Toca na bola, a bola sai, lateral para Macaca. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. CH, eu quero ouvi-lo. Metade do segundo tempo, 0-0 no Estádio dos Aflitos. Olha, Bolas, a gente pode falar de bastante coisa. Do nervosismo do Hélio dos Anjos, da condição ruim do gramado, né, da temperatura... Falar do dado... Outra coisa que eu observei, não sei se o Gleger concorda, mas o biotipo desse time do Náutico é muito maior. Os jogadores são maiores, mais largos, mais fortes do que o time da Ponte. O time da Ponte é bem mais franzino em relação ao time do Náutico, que teve muitos jogadores que pediram para ir embora. Entre eles, Vitor Ferraz, Giancarlo, pediram para deixar o Timbu. Essa é a grande realidade. Mas eu fiquei surpreso, porque o que eu imaginava?
do Dado Cavalcante colocar uma molecada aí. Até colocou aí alguns jogadores aí mais novos, mas os caras são fortes, hein? Bem fortes, hein, ô Leandro Bolles? São fortes, parrudos. Já diria o Gleger Zorzinho. Olha, temos aqui público e renda no Estádio dos Aflitos. Público de 4.011 torcedores. Para uma renda é 10% do salário do nosso querido Gil Kleber. R$ 106.889. E aqui vem a Macaca, lançamento para Eliel, ele dominou, girou, o goleiro saiu, caiu, pênalti! Pênalti em cima de Eliel, cometido pelo goleiro Bruno Lopes. Na bolaça enfiada para Eliel, o garoto com velocidade, chegou primeiro, ganhou do goleiro, deu um tapa na bola, o goleiro chegou atrasado e cometeu o pênalti. Para mim, indiscutível, apesar da reclamação do time do Náutico. O pênalti está marcado em cima de Eliel, CH. Aí o menino, hein? Pegou pouco na bola, tomou o tranco. Para mim, pênalti sem discussão. Vamos ver se o banana do árbitro vai voltar atrás. Eu acho que não. Para mim, pênalti claro. Para você, Gleger Zorzinho, lance em cima do Eliel, que o árbitro marcou pênalti. Pênalti claro, né? Pênalti claro. Só se houve aí algum impedimento, alguma coisa. Não, mas ele está confirmando o pênalti. Foi pênalti claríssimo e olha, se eu fosse o Hélio dos Anjos, Eliel, pega a bola, é você que vai bater, meu amigo. Vai lá, pega a bola, porque o menino tem muita personalidade. Ele chega primeiro, né? E o goleirão Bruno Lopes chega e toca o Eliel. Foi pênalti claríssimo. Muito bem, e o capitão Leonaldi está com a bola embaixo do braço para cobrar, para fazer a cobrança. Cobrança que pode colocar a Ponte na frente do placar. Está no centro do gol o goleiro Bruno Lopes, o árbitro vai lá, pede para que ele não se mexa, ou se mexer, ou se sair, deixar um dos pés em cima da linha. Pênalti para a Macaca. A Ponte pode abrir o placar do seu jogo de despedida em 2022. 25 minutos, segundo tempo, pênalti em cima de Eliel. Cometido pelo goleiro Bruno Lopes, que Leonaldi hoje, o capitão da Ponte, vai cobrar. Com as duas mãos na cintura. Olhar do goleiro para Leonaldi, que ainda não toma distância, só tomará a partir do momento em que o árbitro apitar. Ele vai cobrar com o pé direito, à esquerda do seu rádio. Leonaldi vem para a cobrança do pênalti. É pênalti para Macaca. 3 passos para trás. Concentrado, respira fundo. Leonaldi partiu para a bola, correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Da Ponte! Vai pro campo pra mostrar o Leonaldi tem a 5 estampada na camisa e a faixa de capitão no braço esquerdo. Pênalti muito bem cobrado. Ele estava com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Chute forte, rasteiro no canto esquerdo. O goleirão foi para o outro canto. Leonaldi abre o placar no Estádio dos Aflitos no último jogo da Macaca em 2022. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Leonaldi cobrando o pênalti, coloca lá dentro para mostrar o seu valor. Ponte Preta, na marca de 26 minutos de bola rolando o segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado em Recife. Leonaldi cobrando o pênalti. Ponte Preta 1, Náutico 0. Bruno Lopes não chora não, goleirão, porque a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o bate pesado. Que categoria, hein? Goleiro foi para um canto, ele deu um tapa de chapa no fundo do gol. Categoria de campeão, né? De capitão, de jogador diferente. Boa, Leonaldi fazendo 1-0 num jogo que não agrada, efetivamente. Mas a Ponte está na frente, está com vontade, está correndo. Não está jogando uma enormidade, mas está na frente. Merecido para mim 1-0 Ponte no placar. Gleger Zorzinho, pênalti muito bem batido pelo Leonaldi. Tranquilidade, confiança, 1-0. A Ponte está na frente, Gleger. E personalidade também, né? Depois o Edu Pinheiro vai trazer aí, mas
Eu tô achando que foi ele que mete a bola pro Eliel ali. Ele recebe do Amaral, né? Uma bola que vem por dentro. E é ele que faz a metida de bola. Eu fiquei com essa impressão. Mas aí é personalidade. Menino que tem crescido muito. Eu gosto. Tá muito talentoso o Leonaldi. Né? Um dos pontos de referência desse meio de campo da Ponte. Sem dúvida nenhuma. Que categoria, né? Foi lá de cabeça erguida. Deslocou o goleirão do Náutico e botou a bola na rede. 1-0, Macaca, Boles. 1-0 para a Ponte, gol marcado por Leonaldi. E com esse resultado, a Ponte ultrapassa o rival Guarani, é o 11º colocado nesse momento, o time Ponte Bretano, com 49 pontos. As maiores ofertas estão na Black Friday da Anhanguera. Ferramentas, máquinas e equipamentos. Lojas em Campinas, Jundiaí e Meira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Souza tenta para o time do Náutico pela meia direita, perdeu a bola, cometeu a falta. Mas o árbitro não marcou. O jogo segue. Jean Carlos tirou de qualquer maneira. E um pouco depois do gol, o Tássio, por reclamação, lateral direito do time do Náutico, recebeu o cartão amarelo. Matheus Cocão recupera. Ficou caído o jogador da Ponte. Olha o passe errado. Vitinho tentou encobrir o goleiro. Viu o goleiro adiantado, mas foi bloqueado. O chute foi bloqueado e agora o árbitro para o jogo para saber a situação real de Eliel. É o garoto quem está caído, mão no joelho direito. Eliel está se contorcendo em dores no gramado do Estádio dos Aflitos. Acho que foi uma pancada. Mas está ali o departamento médico da Ponte. A Ponte fará já mais uma alteração. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos. Além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 o código de área 964290680. Sente muitas dores na perna direita o Eliel, CH. Eu espero que não seja nada de mais grave. O médico da Ponte está fazendo os devidos testes. Eu fiquei com a impressão, como você ficou, de pancada. Tá caindo, rolando, ele tá ali fazendo careta pra caramba e vai pro lado de fora para ser atendido. A Ponte mexe, viu? Vai! Tá mexendo, vai embora. Fecim, Zorzin, vem aí, Echaporã. Para alegria de Edu Pinheiro, Echaporã 29 é a novidade na Ponte. E aqui vem o Náutico, lançamento, Amarildo recolheu, dominou, tentou a finta, dividiu, rasga, Igor Formiga tira. Leonaldi briga, mas perdeu, voltou, Tomás girou, bateu pro gol, a bola subiu, foi embora. Foi lá na praia de Boa Viagem, é tiro de meta para Pedrão fazer a cobrança, Gleger. É, exatamente, foi lá em Olinda, né, essa daí, nem lá em Boa Viagem, foi para Olinda mesmo. Mas viu, tá saindo o Fecim, né? Que para mim tem que ficar no grupo, tem que ficar no elenco para 2023, jogador importante. O Hélio gosta demais. E tá entrando ele, né? O homem que tem mais sobrenomes no elenco da Ponte. Echaporã, Ciebert Pinheiro. Só? Tem mais algum aí? Gomes? Zorzinho. E Boles. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra a Coral Proteção Anti-Mosquito, hein? Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela, compre no site corbelatintas.com.br, mas atenção, Corbela com 2 L's. O Echaporã tem um gol na Série B, não é isso, Edu? Eu me recordo que ele fez um golzinho. Quem? O Echaporã. Ah, fez. Um, né? Pegar tá bom, né? Exigir 2 do Echaporã, acho que é um pouquinho, né? É um exagero. Ele fez, o seu Echaporã, ele fez um gol, mas a Ponte, se não me engano, não perdeu aquele jogo. Foi no segundo tempo, foi contra Sampaio Correia, lembrei agora. Sampaio Correia, né? Isso, um chute de fora, foi um belo gol, inclusive. A Ponte levou o gol no final. Exato. Sanasa Campinas, primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32:40, segundo tempo. Está terminando a temporada 2022 para Macaca no jogo 51. Vai dando Ponte. Gol de Leonaldi, cobrando pênalti, no pênalti sofrido por Eliel, que nesse momento recebe a bola no bico da grande área, levou para o fundo, setor esquerdo, chegou desequilibrado no lance, caiu, reclama de falta.
O árbitro não marca, apenas lateral para o Náutico. Gol de Leonaldi, cobrando o pênalti, 1 para a Ponte, 0 para o Náutico, Edu Pinheiro. Aliás, o Leonaldi é o jogador que mais atuou pela Ponte, agora 2022. 46 jogos com o de hoje. E olha, o ano passado o Leonaldi marcou 5 gols. E exatamente no último jogo do 22, ele marca o seu primeiro gol esse ano. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, então vá para lá, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, clique no sininho para receber as notificações sempre que uma transmissão tiver início. E quem está acompanhando, deixa o like, hein? Enfia o dedão aí, clica no sininho e no joinha, né? No joinha, para deixar o seu like na transmissão de hoje. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Já já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, o jogo aberto que começa na sexta, mas termina apenas no sábado, comando dia do Pinheiro, e já já também duas mexidas no time Ponte Bretano, que tenta um ataque, uma beliscada ali para cima do jogador da Ponte. O árbitro marcou a falta para cima de Echaporã. Um pouco depois da risca no meio campo, tem falta, Macaca para fazer a cobrança. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras 4079. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Vem comigo nessa ICH, vamos entrar. Guilherme Souza pois com não. A 39. Vai embora o Matheus, sobre o 4. Matheus Silva, sim. E mais uma? Mais uma, quem vai entrar é o Bernardo, número 13. Deve sair o Igor Formiga, vamos aguardar. Não. Vai ser o 17. Eliel. Mais conhecido como Eliel. Vai fazer dobra, né? Na lateral direita do outro lado. Menino Eliel, que sofreu o pênalti, vai embora descansar, Bolis. E como é que foi, na sua opinião, o desempenho de Eliel, que sofreu o pênalti convertido pelo Leonaldi, CH? Fez a sua obrigação, recebeu poucas bolas, teve 2 oportunidades, aliás, teve 3. 2 oportunidades e na terceira, no lançamento, ele sofreu o pênalti. Fez a obrigação, fez o que dele se espera. Olha a Ponte se complicando na saída de bola e o Felipe Amaral foi para a dividida, espirrada, sobra para Echaporã, tentou a finta para cima do marcador que dá o bote, o Alisson recuando para o goleiro Bruno Lopes. E para você, Gleger Zorzin, a atuação de Eliel, o garoto Eliel. Para mim melhorou no segundo tempo. Primeiro tempo muito marcado, recebendo poucas bolas. A característica de jogo da Ponte não estava beneficiando o futebol do Eliel. Segundo tempo foi bem. Quase 36, segundo tempo. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos. Além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11, é o código de área 964290680. Recupera Léo Santos para Macaca, boa bola para Igor Formiga, dominou, escapou, limpou, fintou, tem Echaporã pedindo na canhota, soltou para Echaporã, deu um tapinha na bola e recuou pro goleiro. Poderia ter carregado a bola, essa não dá nem pra gente colocar no quadro a defesa do jogo, porque foi um chute muito fraquinho do Echaporã. A Ponte já recupera a posse de bola, trabalha a bola por dentro, quem domina é Bernardo, soltou para o Alisson para Bernardo, ajeita, domina, prende, olha, pensa, observa para o autor do gol, Leonaldi, faz a inversão da direita para a esquerda, ela chega em Jean Carlos, só a Black Friday da Anhanguera Ferramentas cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Confira nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Já entramos na reta final do jogo, agora são 23 horas 13 minutos em Campinas. Vitinho de cabeça para Echaporã, dominou, limpou no comando para Jean Carlos em posição legal, saiu na cara do gol, vai marcar, rolou pro meio, tira João Paulo. Chega o zagueiro, evita o segundo gol da Macaca, coloca para fora. Escanteio para Ponte Preta bater, CH. Tive até impressão de impedimento, mas vendo com atenção, não. Ele tinha a condição, quase o segundo da Ponte, que tem escanteio do lado esquerdo. Levantou a cabeça, poderia ter batido pro gol, tentou a bola enfiada para Igor Formiga. Lance difícil para a bandeira lá do outro lado. A TV está mostrando novamente o lance. O passe do Echaporã para o Jean Carlos. Foi marcado o impedimento, portanto a Ponte não cobra o escanteio. Sai jogando do time do Náutico no campo defensivo. A Ponte aperta com Igor Formiga.
O apetite físico do Igor Formiga vai para cima ali do marcador, que consegue girar e trabalhar a bola pela direita para Tássio. Tássio ultrapassa a linha demarcatória, aí o buraco é mais embaixo, tentou a finta para cima de Leonaldi, dá o bote, coloca a bola para fora. 7 lateral pro Timbu. E assim que o futebol acabar, você já sabe, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando vai ser dele. É do Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, oferecimento Supermercado Taquaral, 62 anos. Aproveite as ofertas especiais. Compre também online, supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. A maior Black Friday de ferramentas é na Anhanguera. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E na Corbela Tintas você encontra Coral Proteção Antimosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela! Quase 40 minutos, segundo tempo. Está terminando a temporada 2022 para Macaca. Está vencendo por 1-0 a Ponte. Gol de Leonaldi cobrando o pênalti, mas aqui o Igor Formiga faz a falta. O árbitro marca, aponta, falta para o Timbu. Lá para canhota é falta para o time pernambucano bater. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Vem para a cobrança o Souza. Souza, o Ferrugem Souza, o Foguinho Souza. Vem para a cobrança da falta para o Timbu. Mãos na cintura, respira fundo. Ele que entrou no intervalo. Sprint Souza passou pela ponte, revelado pelo Palmeiras. Vem para a cobrança da falta. Partiu para a bola, pé direito, levantou para ninguém. Direto para fora, é só tiro de meta para Macaca fazer a cobrança, hein, Gleger? Tiro de meta, né? O Souza é aquilo que nós estávamos falando, né? Muito mal, bateu muito mal ali. A bola saiu, tiro de meta para a ponte. O Náutico vai mexer. Vem aí o 14, Nascimento. E vai sair o número 7, Jobson. Sanasa Campinas, classificação A com o grau de Investment Grade pela Fit Rating. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Goleiro Pedrão com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque procurando Echaporã. Subiu, tirou lá atrás do zagueiro. A bola volta para Jean Carlos na marginal do gramado. 1-0, a Ponte está vencendo. A macacada reunida nesta sexta-feira gelada em Campinas e em toda a região, curtindo o futebol na Bandeirantes. Bom lançamento do Pedrão. O Alisson se apresenta, deixou na passagem para Echaporã. Carregou Echaporã, meteu para Alisson na esquerda, bateu cruzado, pintou o segundo. Vitinho perdeu. Ele chegou de frente, tentou chapar a bola, mas não pegou do jeito que gostaria. Se bem que o zagueiro chegou ali também atrapalhando, mas teve a chance por muito pouco. A Ponte não amplia, hein, CH? Foi um bom momento numa jogada do lado esquerdo, o cruzamento foi perfeito. Aí o Vitinho, que é mais franzino, acabou sendo marcado e dividindo com o jogador do Náutico. Melhor para a defesa do Náutico. Olha a Ponte. Igor Formiga ameaçou bater pro gol. Falta por trás do jogador do time do Náutico, que desaba no gramado, reclamando que não fez a falta. Praticamente se ajoelha na frente do árbitro, mas a falta foi marcada e é a falta para o time Ponte Bretano bater. Corbela Tintas, a parceira do pintor, onde você encontra Coral Proteção Antimosquito, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela, compre também no site corbelatintas.com.br. Atenção, Corbela com 2 L's. Pela reclamação, o Djavan, que não é o cantor, recebe cartão amarelo. Mais um cartão mostrado pelo gaúcho Roger Goulart. 42,5, tem falta, Macaca para fazer a cobrança. Quem sabe o segundo gol para matar o confronto. Estão por ali o Echaporã e quem ajeita a bola com todo o carinho para bater é um outro jogador da Ponte que está ali posicionado, o Bernardo. É o Bernardo quem está ajeitando a bola, o Vitinho próximo da bola também. Vitinho, que agora há pouco teve uma grande oportunidade. Torcedor do Náutico está protestando.
Afinal de contas, o Náutico é o lanterna já rebaixado e a Ponte tem a oportunidade de ampliar o placar. Falta frontal. Bernardo autorizado. Pé direito no capricho. Espalma Bruno Lopes. Foi buscar no ângulo uma linda cobrança de Bernardo. Goleirão com a mão trocada. Um tapa na bola evitando o segundo gol da Ponte jogando para escanteio. Defesaça do Bruno Lopes, Gleger. Foi bem o Bruno Lopes. Isso aí é defesaça mesmo. A bola ia lá na gaveta. Conceito da defesa 8.17. Vitinho cobra o escanteio, levantou o toque de cabeça para fora do Léo Santos. Ele escapou do marcador e meteu a cabeça na bola na risca frontal da pequena área, mas a bola saiu caprichosamente à direita, quase a Ponte marca o segundo. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 44 minutos, segundo tempo. Série B, última rodada, Estádio dos Aflitos. Ponte Preta 1, gol de Léo Naldi, cobrando pênalti. Náutico 0, Edu. Olha, faltando duas vagas para subir, o Bahia praticamente subiu, mas o jogo Ituano e Vasco, 18h30, domingo. O Ituano tem que ganhar, o empate é do Vasco. Lembrando que domingo, 16 horas, tem Guarani e Chapecoense no Brinco. Futebol com a marca, a credibilidade e a tradição da Rádio Bandeirantes de Campinas. Você ligado também em Ribeirão 85.3 na faixa estendida e no AM 1270. Chegamos a 45. Tempo regulamentar esgotado e o árbitro sinaliza 5 minutos. A placa com a quarta árbitra foi levantada neste momento. Vamos a 50 minutos no Estádio dos Aflitos. Mais 5 minutos de Ponte Preta em 2022. Domina o Djavan para o time do Náutico. É pressionado pelo Alisson, que não desiste da marcação. Djavan girou, soltou curtinho para Alisson. Ele se livra da marcação de Vitinho. Com o pé direito, levanta no vazio para absolutamente ninguém. Pedrão, tranquilo, vai sair do gol para fazer a defesa. E o jogo, CH, reta final, 1-0. A Ponte na sua despedida está vencendo. No segundo tempo melhorou um pouquinho, né? E o Náutico, com as mexidas, piorou. Mas o fato é que o jogo não agrada. Essa é a realidade. Mas a Ponte, pelo que produziu, pouco que produziu mais que o Náutico. Por isso, merece a vitória e o placar parcial por 1-0. A Anhanguera Ferramentas, vem aí a Black Friday da Anhanguera, a marca do profissional. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E para você, Gleger, a Ponte vai se despedindo de 2022 com vitória. Não fez um jogo admirável, né? Mas foi lá para fazer uma partida equilibrada e achou um pênalti ali numa belíssima jogada, uma arrancada do Eliel e fez o 1-0, né? Eu, assim, para essa partida, no nível técnico que está, quem fizesse o gol ganharia ou terminaria 0-0. E a Ponte deu sorte, conseguiu fazer 1-0 e para mim vai levar a fatura, viu, Bola? E fez com o Léo Naldi cobrando pênalti no qual o Eliel foi derrubado, né? Sofreu o pênalti cometido pelo goleiro Bruno Lopes. Vai construir ou reformar a Aeropisos, é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Houve um vacilo ali do setor defensivo da Ponte, escanteio de graça que o Náutico já cobrou. Vem cruzamento para a boca do gol, mergulha e coloca a bola para fora, Bernardo. Mais um escanteio para o Náutico, que esboça uma pressão para não perder na sua despedida no Campeonato Brasileiro da Série B. O Náutico que já está rebaixado, é o lanterna na competição. Vem para a bola o Pedro Vitor, autorizado, pé canhoto, bola curta, chegou o zagueiro do Náutico com o jogador da Ponte, o último a tocar foi Felipe Amaral, é mais um escanteio para o Timbu. 47,5, vamos a 50, segundo escanteio consecutivo para o time do Náutico. Agora me parece que houve a troca do cobrador, depois de duas cobranças ruins do Pedro Vitor, houve a troca do cobrador.
Quem cobra é o Souza, autorizado aqui na direita, levantou, fechado na área, o desvio de cabeça, a bola passa rente ao poste direito e vai embora. Linha de fundo, se esticou todo o Pedrão, mas não dá para chegar não. No desvio de cabeça do João Paulo, quase o Náutico empata o jogo, hein, CH? Tava na bola o Pedrão, tava ali tranquilo. Foi perigosa a bola, o lance na cabeçada do jogador do Náutico, mas o Pedrão tava na bola, só tiro de meta. 48 minutos e meio, vamos até 50 no Estádio dos Aflitos. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. A Ponte, que fez um primeiro turno muito ruim, por várias rodadas esteve na zona do rebaixamento, mas conseguiu uma recuperação, chegou até a sonhar com o acesso, ficou aí 4, 5 pontos do quarto colocado, mas não deu. De qualquer forma, uma campanha de recuperação, a manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro, vai disputar a Série B em 2023 e nesse momento somando 49 pontos mais 3 pontos. Tem tudo para finalizar com 49 pontos a Macaco, o Campeonato Brasileiro da Série B em 2022. Vem para o time do Náutico com o Thomas. Lançamento para ele, dominou, aí acabou o campo. Saiu com vale tudo pela linha lateral. Lateral de graça para Macaca. Entramos no minuto final e o torcedor ali não está muito satisfeito com o seu time, né? Falando cobras e lagartos para o Tomás, que tentou uma jogada individual e saiu com vale tudo pela linha lateral. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Quadro marcou impedimento, marcou na verdade a falta. Posse de bola para o time do Náutico, mais 30 minutos no Estádio dos Aflitos. Futebol pernambucano mal, né? O Sport não vai conquistar o acesso, o Santa Cruz permanece na Série D, quarta divisão, e o Náutico rebaixado para a Série C. Um na B, outro na C e o Santa Cruz na Série D. O Náutico tenta ainda. Aí o Felipe Amaral faz a falta, foi empurrado sem bola, ficou bravo ali o Djavan e a falta vai ser cobrada. Vai terminar o jogo no Estádio dos Aflitos. É a última partida na temporada 2022, no momento em que perde a bola o árbitro. Não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina a temporada 2022 para Macaca e com vitória. Pode colocar 3 pontos para Macaca aí. A Ponte Preta vence. Vibra, vira, pula, sai do chão, macacada. Léo Naldi cobrando pênalti no jogo de despedida deste ano. A Ponte vence. Léo Naldi cobrando pênalti aos 26 minutos do segundo tempo. Fecha a Série B com 49 pontos e com vitória. Deu Macaca. A Ponte vence o Náutico por 1-0. Fique ligado no futebol da Bandeirantes, vem aí Edu Pinheiro e na sequência o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Um abraço lá para a cidade de Sebastião Laranjeiras, na Bahia. É o Ricardo Reis nos ouvindo. Obrigado, meu Ricardo. Muito agradecido. Você também no YouTube. Estamos no YouTube. Estamos no AM 1170. Estamos no AM 1270 Ribeirão Preto. Estamos na faixa estendida FM 85,7 para Campinas e para Ribeirão Preto 85,3. Também no Facebook, nos diversos aplicativos. O nosso muito obrigado a você que nos prestigiou durante todo esse ano de 2022, ficando e renovando aqui o convite para que, por favor, continue conosco 2023. Aí no YouTube, coloque um like, faça sua inscrição. Nosso muito obrigado mesmo. O aniversariante do dia, Leandro Borges, completando hoje 39 anos, narrando aqui a vitória da Ponte. A Ponte terminando, portanto, 1-0 para cima do Náutico. O Náutico já rebaixado. Olha, a Ponte, por enquanto, é 11ª com 49. Guarani vai jogar 12º com 48. Ou a Ponte termina assim, ou o Guarani termina na frente da Ponte, né? Ou é 11ª ou é 12ª. Vai depender do jogo do Bugre contra a Chapecoense, domingo, 16 horas, tá? Se der empate, a Ponte termina na frente. Se o Guarani empatar, vai dar empate em pontos, vai dar empate no número de vitórias, mas no saldo a Ponte tem -2, o Guarani tem -4. Então,
do jeitinho que tá, então, a Ponte terminando na frente. Só por conta da rivalidade, e fica a expectativa na última rodada do acesso, né? Quem é que vai subir, se vai ser Ituano ou Vasco, só depende de ambos. Se o Ituano vencer, sobe o Ituano, se der empate da Vasco, o jogo é em Itu, 18h30 do domingo. E precisa saber também, em termos de rebaixamento, como é que fica, se é o CSA ou se é o Novo Horizontino, e ambos jogam fora de casa, né? O CSA joga contra o Cruzeiro, no Mineirão, e o Novo Horizontino pega o Operário em Ponta Grossa. Novo Horizontino é o primeiro na zona, com 41. O CSA é o primeiro fora, com 42. O CSA só depende dele, ou um ou outro. E para você curtir aqui, que não curtiu, tá o gol aí do Leonaldi. O Leonaldi, que mais jogou esse ano pela Ponte, são 46 jogos. E o primeiro gol dele esse ano, o ano passado ele fez 5 e termina 2022 marcando esse gol de pênalti. Pênalti sofrido pelo menino Eliel, e o amigo Boris narra dessa maneira. E aqui vem a Macaca, lançamento para Eliel, ele dominou, girou, o goleiro saiu, caiu, pênalti! O pênalti está marcado em cima de Eliel, CH. Aí o menino, hein? Pegou pouco na bola, tomou o tranco, pra mim, pênalti sem discussão. Concentrado, respira fundo, Leonaldi partiu pra bola, correu, bateu e é gol! É gol, 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 é gol da Ponte! vai pro campo pra mostrar o Leonaldi tem a 5 estampada na camisa e a faixa de capitão no braço esquerdo. Pênalti muito bem cobrado. Ele estava com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Chute forte, rasteiro no canto esquerdo. O goleirão foi pro outro canto. Leonaldi abre o placar do Estádio dos Aflitos no último jogo da Macaca em 2022. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Leonaldi cobrando o pênalti, coloca lá dentro para mostrar o seu valor. Ponte Preta na marca de 26 minutos de bola rolando o segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado em Recife. Leonaldi cobrando pênalti. Ponte Preta 1, Náutico 0. Olha, Bruno e o Lopes, público 4.011, hein? O público muito bom, apesar do Náutico já rebaixado, 4.011 de público bom para uma sexta-feira, 20h30, renda 106.800, Náutico 0, Ponte 1. Vamos lá, CH, hoje a Ponte sem Elvis, sem o Fábio Sanches, sem o Arthur, sem o Luca, sem o goleiro Kaique França, uma equipe alternativa, CH. Olha, valeu pelo resultado, valeu porque assistimos um pouco mais a molecada jogar, vimos o Vitinho, vimos o Eliel, vimos um pouco mais do Giancarlo, vimos aí jogadores que não estavam, vimos o Vitinho, vimos jogadores que pouco assistimos o Campeonato Brasileiro. Valeu pelo resultado e pela experiência que o técnico Hélio dos Anjos fez. Não foi um bom jogo, o jogo não agradou, ruim o primeiro tempo, um pouco melhor o segundo tempo, parece que o time entrou um pouco melhor posicionado na segunda etapa, mas nada para bater palmas. Eu gostei da entrega do time, o time se esforçou, mas os erros de falta de entrosamento, de ansiedade, que são absolutamente entendíveis, compreensíveis, eles aconteceram. Então, para ver com um pouco mais de critério, eles precisariam jogar mais. Jogaram um pouco. Apenas uma partida é muito pouco. Mas eu gostei da movimentação do segundo tempo do Eliel. Eu acho que, apesar de ter errado bastante, o Vitinho participou mais do jogo do que o Cássio Gabriel no primeiro tempo. Ele, pelo menos, ele procurou, tentou, se esforçou, se deslocou. Agora o Cássio, estamos à noite, né? Mas parecia que estava jogando na sombra. Eu, sabe, nada contra o atleta, mas, poxa, no primeiro tempo busca o jogo. Nós vimos sempre, né? Como já é de praxe, Amaral, Leonaldi e o Alisson. O pouco passou a bola no meio campo, eles pelo menos participaram das jogadas.
valeu. Vimos o Pedrão fazendo uma defesa espetacular também, jogou bem direitinho. Teve um titubeio, daqui a pouco o Gleger vai falar com um pouco mais de propriedade, mas eu gostei, por exemplo, do Pedrão. Acho que ele foi tranquilo, foi exigido em 2 ou 3 lances. Valeu pela experiência, pela escalação. O Hélio colocou a rapaziada para jogar e ganhar na última partida, todo mundo fica satisfeito. Agora, o futebol, evidentemente, não agradou. O jogo foi ruim. O Náutico jogou mal e a Ponte se atrapalhou na falta de entrosamento e na ansiedade dos jogadores. Mas eu fiquei satisfeito, repito, por ter assistido os meninos jogarem e pelo resultado, evidentemente, Edu Pinheiro. Um abraço pro Paulo de Piracicaba. Paulo, muito obrigado. E o Nilton Cremaço, graças a Deus, acabou o sofrimento desse ano, hein? Time horrível. Oi, Zorzinho, a Ponte com Pedrão, Igor Formiga, Matheus Silva, depois Guilherme Souza, Léo Santos e Jean Carlos, Amaral, Leonaldo, o Alisson e Cássio Gabriel, depois Vitinho, Pessim, depois Chaporã e Eliel, depois Bernardo. Você sabe, Edu, que é importante ressaltar, claro que aí a partida foi tecnicamente muito ruim, mas o que vale realmente é o resultado. Eu falava isso no início e a última impressão é a que fica, né? E tá aí, pô, você vê o Hélio, pra mim, ganha mais uma oportunidade, mais uma opção no gol. Pedrão, muito bem, né, cara? Assim, teve alguns lances ali que a gente vê que ele perde o tempo da bola, né, tal, mas usou do recurso, mas tava sempre senhor de si, personalidade, falando com os caras, serenidade, que é muito importante pro goleiro. Tem aí o Eliel, né, jogador participativo, participou pouco do jogo, mas a hora que a bola chega com qualidade, ele é um jogador diferente, partiu para cima, driblou o goleiro, teve a leitura, foi calçado, pênalti, e aí a Ponte vence o jogo. Então, é por isso que nós pedimos, já até antes, né, para que o Hélio colocasse esses meninos, porque não ia passar vergonha, não. Eu ainda acho que o Vitinho tá verde demais ainda, tem que esperar um pouco mais. É o momento de ir colocando gradativamente, né, uma hora ou outra ele aparecendo no time. Não dá para ficar cobrando, porque nós percebemos hoje, até ter entrado durante a partida, né? O ritmo estava diferente, ele entrou ali, errou vários passes, mas a gente percebe que ainda a leitura dele ainda precisa de mais treinamento, precisa de jogar um pouco mais, de calejar um pouco mais lá na base, para chegar um pouco mais inteiro. Você vê a diferença do Vitinho com o Eliel. São jogadores que estão ali no mesmo, na mesma idade ali, ou um pouco para lá, um pouco para cá, mas está ali, né? E o Eliel já é um jogador pronto, né? Então, a gente percebe a diferença do jogador que ainda está um pouco verde e do jogador que já está pronto, que é só botar no elenco e deixar jogar, que não vai deixar passar a oportunidade, não. Foi o que aconteceu. Então, eu gostei do resultado. Acho que, você vê, o Cássio Gabriel mostrou mais uma vez que não tem condições, né? Esse meio de campo mostrou que tem muita força, os 3 homens. O Fecim, na minha opinião, precisa ficar nesse elenco da Ponte para o ano que vem. É um jogador importantíssimo, até pela plataforma implantada pelo Hélio, né? Tomara que a Ponte consiga mantê-lo. Então é isso, Edu. Eu gostei pelo resultado, né? O Hélio cobrando ali na beirada do campo, mas foi bem, o time ganhou o jogo e a última impressão, viu, Edu Pinheiro, é a que fica. Perfeito, olha, tá aqui, olha, o Vitinho entrou, tentou algumas jogadas, mas ele me parece com medo de dividir, desde aqui o final, 51-14, tá vendo, seu Edu? O Hélio é teimoso, Eliel, ele decidiu as 2 partidas contra o Náutico, hein? Abraços do Carlão, do 3366, verdade, aqui o Eliel fez 1-0, aquele entrou, foi estreia, gol de entrada, 1-0, vitória da Ponte e tal, e hoje foi ele que sofreu o pênalti, o menino Eliel. Vamos lá, Macaca fechando para balanço. Olha, em 2022 foram 51 jogos entre Paulista, essa Série B, e a única partida pela Copa do Brasil contra os Cascavel, que a Ponte de Cara foi eliminada, hein? 51 jogos, foram 14 vitórias, 16 empates, 21 derrotas, mais perdeu do que ganhou, marcou 44, sofreu 60. Tomou mais do que fez, saldo negativo 16. Tomou 152 cartões, os 2, cartão amarelo, hein? Os 2 que sofreu hoje, tá? E 9 cartões vermelhos. É isso aí. É rebaixada no Paulista, a Ponte agora disputa a Série A2 e segue o jogo para a Série B
do ano que vem, 2023. Meus amigos, muito obrigado. E a Ponte, com a entrada do Carlão goleiro, a Ponte utilizou esse ano 59 jogadores, tá bom? Vem aí o nosso jogo aberto, fica aqui o convite, aqui fechado, hein? Náutico 0, Ponte 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Muito bem, vitória da Ponte 1-0, gol do Leonaldo cobrando pênalti a 26 do segundo tempo, pênalti sofrido por Eliel. Agora o craque do jogo, aniversariante do dia, completando 39 anos e que narrou aqui a vitória da Ponte. Oi, Bolis, o craque. O craque do jogo daqui a pouco, o CH, por gentileza, CH, o moço de... Pois não, Edu, diga. Qual é o seu palpite para o craque do jogo? Leonaldo, pelo gol e também pelo desempenho, né? Ele teve um pontinho acima do restante e não conseguiu jogar. Eu acho que dentro das características dele, ele foi capitão do time, conseguiu comandar o time. No segundo tempo, a Ponte melhorou um pouquinho. E eu gostei do futebol dele. Para mim, o craque do jogo, Leonaldo, conceito regular. Mas um prêmio, né, Saga? Porque ele foi o que mais atuou sendo pela Ponte. Verdade. 46 jogos. Ele teve uma oportunidade que ele perdeu, cara, no primeiro tempo, né? E pegou a bola no peito, falou, é comigo, né? Teve personagem, é comigo, e cobrou bem. Realmente cobrou bem. Bola de um lado, goleiro de outro. Oi, Zorzinho, qual é o craque do jogo, na sua opinião? Sem dúvida, Edu. Leonaldo, o craque do jogo. O Leonaldo já fecha, portanto, como o craque do jogo, com 2 votos. E daqui a pouco nós temos aqui a ficha técnica, tem a defesa do jogo, tem o gabarito, o conceito, jogador por jogador, se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Lembrando que a Ponte não teve Elvis, não teve o Fábio Sanches, nem Arthur, nem Luca, nem o goleiro Kaique França. Foi uma equipe alternativa. A vitória da Ponte 1-0. Seguimos nós no nosso jogo aberto da Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Itaipava 350ml, 2,19. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Picanha Nosso Bife, peça 69,95 o quilo. Café Forte 500 gramas, 13,99. Ofertas válidas até dia 30 de setembro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Tanque 22 litros, mais coluna branca, Fiore, por apenas R$ 322,90. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. A maior Black Friday de ferramentas que você já viu. A Anhanguera chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. É hora de você comprar aquele equipamento que você tanto precisa. Aproveite a Black Friday da Anhanguera, do dia 7 a 30 de novembro. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá nos aflitos em Recife, a Ponte entrou com o Pedrão no gol, fazendo a sua estreia, estava no Sub-23, Igor Formiga, Matheus Silva, Leonaldi e Jean Carlos, Amaral, Leonaldi, o Alisson e Cássio Gabriel, Pessim e Eliel. Foi assim que a Ponte entrou. As alterações, a primeira foi a 8 do segundo tempo, saiu Cássio Gabriel, entrou Vitinho. E depois, a 30 minutos, saiu Fecim, entrou Echaporã, e a 34 saiu Eliel, entrou Bernardo. A Ponte vencia para dar uma segurada e saiu o zagueiro Matheus Silva e entrou Guilherme Souza, equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Náutico com Bruno Lopes, Tássio, Anilson, João Pedro e Pedro Vitor, Ralf, depois Matheus Cocão, Djavan, Jobson, depois Nascimento e Lucas Paraíba, depois Souza, Júlio, depois Amarildo e Júlio Vitor, depois Tomás. Esse Júlio Vitor jogou na base da Ponte, veio do Americana, mas não vingou, não chegou a jogar no profissional. E o Souza jogou na Ponte em 2010, veio do Palmeiras, trocado aí. O Tinga foi para o Palmeiras e veio o Souza e o Igor para
o Ivo, né? Vieram para a ponte, tá bom? A equipe do técnico Dado Cavalcante. E olha, cartão amarelo para Hélio dos Anjos e Igor Formiga da Ponte. E para o Náutico, o Ralf, também Tássio e o Djavan. Foram 3 cartões amarelos para o Náutico. Olha, o gol da Ponte foi do Leonaldi de pênalti a 26 do segundo tempo. Pênalti sofrido pelo Eliel. E o público, 4.011, apesar do rebaixamento. Olha o público nos aflitos em 4.011 e a renda 106.889. Final Náutico 0.1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A maior Black Friday de ferramentas que você já viu. A Anhanguera chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. É hora de você comprar aquele equipamento que você tanto precisa. Aproveite a Black Friday da Anhanguera, do dia 7 a 30 de novembro. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Sim, a defesa do jogo. Primeiro é o lance 3, dá uma seguradinha só para mim, Drive, foi o lance 3, só para adiantando. Olha, amanhã o Sport Show vai ser lá na Avenida Barão de Itapura, 1772. Vai ser das 10 às 13, na LG Mota Imóveis. LG Mota Imóveis, amanhã. Isso mesmo, sabadaço, daqui a pouco, hein? Das 10 a 1, Sport Show, vai estar toda a nossa equipe lá, comando do amigo Batista, tem prêmios, vai ser muito bom se você comparecer lá, tá bom? A gente agradece, como tem aqui um ouvinte que perguntou, mas não colocou o nominho, né? Final 4558, mas a gente agradece, viu? Muito obrigado mesmo, nosso muito obrigado. Vamos lá, a defesa do jogo, hein? Náutico 0.1, gol de pênalti do Leonaldi. Primeira proposta, lance 3. Estamos a 31 do primeiro tempo. Uma chance do Fecim. Vai, Boli. Aqui vem bola Macaca. Fecim domina na entrada da grande área. Puxou, pé direito, arriscou, bateu, pega Bruno Lopes. Bruno Lopes em 2 tempos salva o Náutico. Jogada individual de Fecim. Ele dominou, cortou e limpou, bateu pro gol com o pé direito. Bruno Lopes faz a defesa e evita o primeiro gol do jogo, CH. Que finta do
do Vecim fez tudo. Agora nós vamos para o lance 5, 3 do segundo tempo. Rapaz, o Júlio Vitor, se não me engano, hein? Olha, um chute frontal. O cara foi limpando e tal, chutou de fora da área, mas frontal. Vai, Pedrão! Júlio Vitor recolheu, dominou na entrada da grande área, puxou pro pé direito, arriscou, bateu, espalma, Pedrão! A sobra da bola fica para o time do Náutico. Tássio no fundo tentou o cruzamento, sim, tira, mas aí já foi, né? Aí já foi, Pedrão defendeu. E Pedrão foi emprestado para alguns clubes e retornando agora para a Ponte, teve a chance de jogar hoje no gol da Ponte, estava no Sub-23. Agora lance 6. Lance 6, por favor, Dreyer. Lance 6. Só para registrar aqui, um soco que o Pedrão deu. Vai, ô Bolis. Vem para a cobrança do escanteio, levantamento lá dentro. Saiu do gol, Pedrão, rapaz. Ele saiu e tirou com o braço direito. Parecia até que estava atacando no voleibol. E essa saída aí do Pedrão, hein, Glaguer? Como é que chamava aquele atacante da seleção de vôlei, o Marcelo Negrão, né? Que dava cada raquetada, né? Foi igualzinho, ele deu uma cortada ali, perdeu o tempo da bola, né? Mas tá registrado, diria Boris, o soco do Pedrão. Vamos lá, 43, segundo tempo, já estava 1-0 e tal. E aí uma falta para o Bernardo cobrar. Bernardo que entrou, né? O Bernardo entrou justamente no lugar do Eliel, porque a Ponte vencia e o Hélio quis dar uma segurada. Tira um atacante, colocou o Bernardo que é lateral. E aí uma falta lá, vai Bernardo, é com você, Bolis. Carregou Echaporã, meteu pra Alisson na esquerda, bateu cruzado, pintou o segundo, Vitinho, perdeu. Ele chegou de frente. Esse é o lance um pouco antes, é o lance 8 que o Vitinho perdeu, ficou bom, registrou aí. Agora lance 9, vamos lá, Bernardo na bola. Falta frontal, Bernardo autorizado, pé direito no capricho, espalma Bruno Lopes. Foi buscar no ângulo, uma linda cobrança de Bernardo. Goleirão com a mão trocada, um tapa na bola evitando o segundo gol da Ponte, jogando para escanteio. É isso aí, Zorzinho, 1-0 Ponte. E qual foi a defesa do jogo? Edu, essa última aí, né? Batida do Bernardo lá na gaveta, ia ser um golaço. E o menino aí, o goleiro do Náutico, foi lá e fez uma grande defesa. Pra mim, essa é a defesa do jogo. A defesa do Bruno Lopes, hein? E aí, CH, a defesa do jogo? Acompanhe o relator. Então, vamos lá, é o lance 9, né? O lance 9, 43, o segundo tempo, Bernardo de novo na bola. Falta frontal, Bernardo autorizado, pé direito no capricho, espalma Bruno Lopes. Foi buscar no ângulo, uma linda cobrança de Bernardo. Goleirão com a mão trocada, um tapa na bola evitando o segundo gol da Ponte, jogando para escanteio. É isso aí, ó. O Marcos mandou aqui, CH, que legal. Você vai estar lá, né, CH? Tá perguntando se você vai estar no programa logo mais, na LG Móveis. Amanhã? Na Barão de Itapura, 1772. Às 9:55 eu chego. Vou embora às 1:05. Então pode levar a caneta que ele quer autógrafo seu. Marcos, anota aí, é 4558. Tá marcado. Aí, Marcos, muito obrigado, viu? Pode falar com o CH, tá bom? O professor Tatão nos mandando aqui, muito obrigado pelo carinho o ano todo. Alô, Batata de Rio Preto, não esqueci de você não, sempre com a gente o ano inteiro. Batata, até que enfim acabou o sofrimento, Edu. 2022 foi fogo, hein? Mas só que é o seguinte, começa aqui essa celeuma aí, porque Série A2, porque a Ponte vai ser campeã. Calma. A Série A2 é outro mundo, vamos com calma. Cada tempo no seu tempo. Já tem um gabarito, hein? Jogador por jogador aqui, Náutico 0.1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br.
Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Itaipava 350ml, 2,19. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Picanha Nosso Bife, peça 69,95 o quilo. Café Forte 500 gramas, 13,99. Ofertas válidas até dia 30 de setembro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, o único como você. Beba com moderação. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Corbela. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gabarito do jogo. Tem um ouvinte aqui, agradeço muito a colaboração dele, dizendo que é o seguinte, realmente não tinha 4 mil pessoas no estádio. Foi mais 4 mil. É que o Náutico tem uma parceria com a Prefeitura de Recife e quando, por exemplo, um torcedor do Náutico, ele vai comprar alguma coisa, nota fiscal, que ele troca por ingresso. Mas ele tem muita gente que trocou por ingresso, mas ele não compra. Como a nota fiscal paulista aqui. Sabe, CH, você vai comprar, a moça pergunta, o senhor quer nota fiscal paulista? Se você tem o seu CPF inscrito no estado, você concorre lá à nota fiscal paulista. Lá em Pernambuco, o cara tem direito, ele pede CPF na nota e ele pede para trocar por ingresso. Por isso que eu entendi. Só que ele não foi, entendeu? Mas, só que computa, se você escolheu, optou, quando você comprou alguma coisa, você tem aquele crédito e trocou por ingresso, eles estão computando esse ingresso. Só que a pessoa não foi. É uma maneira de o público que não foi, mas o público que foi deu 4.011 e segue o jogo, né? Muito obrigado ao final 51-14. Oi, Zorzinho, qual é o gabarito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo ruim, melhor o segundo tempo, Edu. SH, eu admiro muito a sua função de comentarista, porque é difícil comentar um jogo desse. Você pode comentar numa frase só, jogo ruim, vai pedra, pumba. Agora, você analisar tintim por tintim e achar o que é ruim e o que é de bom ruim, na cara você, evidentemente, falaria no ato. Mas algumas coisas boas é difícil, mas sem milongas, por gentileza, qual é o conceito do jogo, melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo ruim, resultado bom, melhor o segundo tempo. Vamos lá, a estreia de Pedrão, hein, Zorzinho? Goleiro da Macaca, estava no Sub-23, emprestado para alguns clubes, mas hoje foi o dia dele, né? Pelas defesas que fez aí, aquela no começo do segundo tempo, 2 ou 3 saídas de bola, aquela cortada que ele perdeu tempo de bola, que você comparou como se fosse um jogador de vôlei. Essas e outras, qual o conceito do Pedrão? Tecnicamente, se o cara está no profissional, está recebendo uma oportunidade, ele sabe de alguma coisa, né? Então a gente percebe que o Pedrão tecnicamente foi bem, mas o que mais me chamou a atenção foi a personalidade, né? Estava pronto, preparado, não sentiu o jogo, não sentiu a estreia. Eu gostei do Pedrão. Acho que a Ponte pode aí contar com mais um bom goleiro no seu elenco. O conceito do Pedrão hoje é regular, Edu.
Vamos lá, lateral direito, Igor Formiga, hein, CH? É o seguinte, você sabe que no comecinho do jogo, forçando a memória, o Igor Formiga fez uma falta perigosa. Foi aquela falta que quando o Náutico foi cobrar, o menino Eliel ficou deitado na barreira, tá lembrado, CH? Ficou Eliel deitado, uma cena até complicado. Aqui, o menino de tudo, velho. Pouco tempo de profissional, ficar deitado atrás da barreira, é difícil. E aí o cara do Náutico cobrou e ela foi pra fora, mas desviou, foi pra escanteio, mas a falta quem fez foi o Igor Formiga. E um detalhe bom, que a 16 do segundo tempo, lembra do Vitinho? Tava livre do segundo pau. Vitinho lançado, segundo pau. Quem lançou, quem cruzou, quem inverteu foi Igor Formiga, o conceito dele. Edu, ele melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas no primeiro ele começou a partida de maneira realmente lamentável. E eu fico muito triste com isso, de verdade. Eu que gostaria que desse certo, que ele pegasse no breu, tá tendo oportunidade, não é a primeira, mas hoje jogou mal. Conceito ruim. Bom, a zaga, vou precisar de vocês dois, começando com o Zorzinho, tá? O Matheus Silva e o Léo Santos, tá? O Matheus Silva, segundo a lenda, o Cruzeiro não quer mais, tá? O Léo Santos, até que enfim, atuou uma partida inteira. Então eu queria saber, ô Zorzinho, a zaga e a sua opinião, se você continuaria com Matheus Silva e Léo Santos. Bom, primeiro, com o Matheus eu continuaria. Com o Léo Santos ainda eu faria uma avaliação. Hoje no jogo, para mim, eles foram até razoavelmente bem, Edu. Não comprometeram, né? Sempre ali teve um erro ou outro de posicionamento, mas isso é normal. Não estão jogando junto. Aliás, eu não sei se acho que é o primeiro jogo que os dois jogam juntos. Sim, isso, primeira vez. Exatamente. Então, para mim, foi um conceito regular para os dois. Agora, repito, eu tentaria ficar com o Matheus, sim, para a próxima temporada. Não sei se para ser titular, para ser como ele fez, mas eu acho que para compor elenco seria uma boa contratação. Ô, CH, a dupla de hoje, Matheus Silva e Léo Santos, e se você continuaria? O Matheus Silva, assim que chegou, já foi rotulado como um zagueiro lento. Aos poucos foi jogando e foi titular. Foi titular até agora. Você continuaria com ambos? Bom, primeiro eu quero mandar um grande abraço pro Condado, pra rapaziada lá de Itupeva. Opa, tá lá o Murilo Bronzeri, a Marina, toda a família ouvindo a Bandeirantes. Que horas são, Edu, por favor? Olha, 11h. meia-noite e 5, já estamos no Meia-noite e 5, cara. Eles gostam tanto da Bandeirantes que eles não dormem se não terminar aqui o seu trabalho. Eles adoram o seu trabalho. E o Murilo foi criado na Ponte São João, lá em Jundiaí, um bairro muito tradicional, na rua Carlos Gomes. Todo mundo sabe, quem ouve a Bandeirantes conhece Jundiaí, sabe que a rua Carlos Gomes é uma rua muito tradicional. E a Ponte São João é um bairro muito tradicional. Sim. E ele, quando moçoilo, 12, 13 anos, mudou para Itupeva, na casa dos pais, evidentemente. Depois se casou, voltou para Jundiaí? Não. Continuou em Itupeva, no condado de Itupeva. Ele adora Itupeva. Ele está lá em Itupeva ouvindo a Bandeirantes e mandou um grande abraço para você, Edu. Muito obrigado a todos vocês. Ele é seu fã. Não, mas eu que agradeço. Vocês aqui do meu lado, né? Fazendo aqui o nosso quadro. E qual era a pergunta mesmo, Edu? Então, você sabe que, ainda bem que eu lembrei. Matheus Silva e Léo Santos, como é que foi a dupla? E se você... Porque o Matheus Silva pertence ao Cruzeiro. E segundo a lenda, o Cruzeiro não ganha de volta. Ele chegou rotulado como lento, mas ficou como titular, tá? E o Léo Santos não, teve um histórico aí de contusão, até retomar. Agora, nesses últimos jogos, tem aparecido o Léo Santos. Você aí, qual a sua opinião para o ano que vem, a situação deles? Bom, vamos falar do jogo primeiro. A dupla foi mal. Se atrapalhou a beça. Eu não gostei, nem de um, nem do outro. Agora, sobre o Matheus Silva, o Léo não ficaria com ele, tá? Já está respondido. O Matheus, ele cresceu depois que colocaram ele do lado do Fábio Sanches. O Fábio Sanches é tão bom que ele melhora até o Beck duvidoso. Mas mesmo assim eu ficaria para reserva com o Matheus Silva. No jogo de hoje a dupla, o conceito é ruim. Olha, a América Mineiro faz consulta por Leonaldo, hein? Já está no site Carlos Batista, América Mineiro, Leonaldo que fez o gol hoje. Foi o que mais atuou pela Ponte esse ano, com 46 jogos. Então tá aqui, né? O América Mineiro tá de olho aí no Leonaldo. Vamos lá, Zorzinho. Jean Carlos, lateral esquerdo, revelado pela Ponte, começou a jogar em 2021, ano passado, mas só fez 12 jogos.
somando esse ano, você quer ver? Ele tem 39 jogos com a camisa da Ponte, somando o de hoje, né? Entra de vez em quando, enfim, quando tem lateral esquerda aí suspenso e tal. Hoje jogou o tempo todo. Qual é o conceito dele hoje e se você continuaria com ele para o ano que vem? Continuaria porque é um menino, né? Um menino que está subindo aí, né? Deixaria ele no elenco até para tentar adquirir mais experiência. Mas hoje ele foi da mesma forma que tem sido aí durante toda a temporada, né? Não gostei. Oscilou demais no jogo. Tem uma dificuldade enorme de recomposição, deficiência no ataque, chegou muito pouco, apareceu muito pouco. Só compará-lo com o Arthur, né? A diferença técnica de um jogador que foi titular e de um outro que é uma opção. Então, o conceito dele hoje é ruim. Vamos lá, a dupla de volantes, gostaria de vocês dois também, começando com o CH, Amaral e Leonaldo. Leonaldo fez o gol, cobrou o pênalti, bem cobrado, bola de um lado, goleiro de outro. O Leonaldo, repito, que mais jogou esse ano, 46 jogos. Foi o primeiro gol dele esse ano, justamente no último jogo. Leonaldo fez 5 gols no ano passado. Amaralzinho convocado para a seleção sub-20. Agora se apresenta para 2 amistosos no Chile. Teve um lance no primeiro tempo, CH, que o Leonaldo finalizou de frente. Mas quem roubou a bola e fez a jogada foi o Amaral. Preparou e fez e jogou para o Leonaldo e bateu. E bateu não sei quem, saiu para escanteio, tá? Por essas e outras, vamos lá, Amaral e Leonaldo. Amaralzinho vai bem, né? Faz a proteção, joga direitinho. Eu sou fã dele. Ele fez o que pôde, ele fez o primeiro volante. O conceito dele, para mim, é regular. Gostei do futebol dele. E o Leonaldo, você perguntou também, a dupla, né? Sim. O Leonaldo, para mim, o craque do jogo, conceito regular, fez o gol e comandou esse meio campo da Ponte. O pouco futebol que a Ponte jogou, a responsabilidade principal, na minha modesta opinião, é do Leonaldo. E você tem razão, Zorzinho, porque quem enfiou aquela bola pro Eliel foi o Leonaldo. Quem enfiou a bola pro Eliel foi o Leonaldo. Você, né, na hora também registrou a dupla Amaral e Leonaldo. E o Amaral também participa, porque quem dá o passe ao Leonaldo, que está numa arrancada no meio de campo, é o Amaral, faz o passe pro Leonaldo e o Leonaldo enfia a bola ali pro Eliel. Eu gostei demais. Os 2 volantes aí é indiscutível, né? Esse trio de volantes da Ponte. Hoje, essa dupla aí questionada por você, o conceito é regular para os 2, foram muito bem. Bom, e a Ponte terminou o jogo com quantos da base? Pedrão, goleiro 1, Jean Carlos, lateral esquerdo 2, Amaral 3, Leonaldo 4, Vitinho 5, Eliel 6, né? Ele saiu no final, mas ele jogou até 34 segundo tempo. 6 jogadores da base atuaram hoje. Vamos lá, CH. O Alisson, né? O menino que veio do Atlético de São João del Rei, também pretendido por alguns clubes, jogou o tempo todo, já não estava com o cabelo branco, cabelo normal, mas a chuteira tá assim, um azul bem claro e tal. O Alisson, como é que ele foi? Você achou que ficou melhor com o cabelo escuro ou com o cabelo branco você gostava mais? Escuro, sem dúvida nenhuma. Escuro? Não tem a menor simplicidade. Dúvida. Porque o branco parecia uma calopsita. Entendi. E não tem nheco-nheco, né? O preto é mais natural. É natural, isso. Eu quero dizer que você tem 100% de razão, não é? E sobre a chuteira, sinceramente, aí a patrocinadora, aquela coisa toda, são os tempos modernos. Não é? Eu acho que ele jogou direitinho. Ele teve uma função do lado direito, ele sempre arrasta a bola, tomou pontapé até dizer chega, porque o Náutico em alguns momentos bateu pra caramba, bateu no Eliel, bateu no Amaralzinho, bateu no Alisson, bateu no Chapurã, bateu no Fecim, porque esse time do Náutico, se o jogo foi ruim, é muito por responsabilidade pela ruindade do Náutico também. E ele fez um jogo legal, conceito regular para ele. E o Cássio Gabriel, hein, Osmorzinho? Ele mais uma vez teve chance, mas quando foi 8 do segundo tempo, acabou saindo, entrou o Vitinho, né? O Cássio Gabriel, você quer ver só? Teve um lance a 21 do primeiro tempo. Você falou, ele foi fazer o lançamento, mas errou tudo, completamente, isolou. E você falou, tinha que carregar um pouquinho mais a bola e tal. Cássio Gabriel. E quero saber, por hoje, e se você continuaria com ele para o ano que vem? Não continuaria com ele o ano que vem. Teve oportunidades, não dá para não dizer que não tive oportunidade. Não dá. O Hélio deu oportunidades a ele e infelizmente não evoluiu. É aquilo que o Tigrão sempre diz, né? Às vezes não dá certo aqui, vai dar certo em outro lugar.
eu não ficaria com ele e o conceito dele hoje é ruim, Edu. O Cássio Gabriel teve 9 jogos, tá? Inteira nenhuma, mas 9 jogos. Se agarra rapidamente, por gentileza. Cássio Gabriel, você continuar com ele? Ele não pulsa, Edu. Ele não pulsa o jogo, ele não sente o jogo. É um jogador blasé. Ele joga futebol, mas ele não combina com a Ponte. Não sei se eu fui claro, não é? Ele precisa participar do jogo, ele some da partida. É jogador vagalume, não é? Com todo respeito a ele, ao profissional, na Ponte não funcionou. Para o ano que vem, não ficaria. O Cássio Gabriel estava na Índia, no Mumbai City, né? Vamos lá, com você, CH, seguindo, o Fecim. Foi até 30 do segundo tempo, ele teve uma chance. 31, primeiro tempo, frontal. Ele chutou, mas chutou fraco, né? A chance foi boa, mas concluiu fraco, o goleiro encaixou. E se você continuaria, porque segundo a lenda, tá difícil segurar o Fecim, CH. Tá difícil e espero que a Ponte consiga. Ficaria com ele e hoje o conceito é regular. Jogou um pouquinho, mas como o todo foi muito ruim, eu vou dar um regular, mas quando ele tentou, se ele capricha no primeiro tempo, aquele drible que ele deu na entrada na área, se ele dá um tapa tirando no goleiro, ele faria ainda no primeiro tempo 1-0. E aí, Jorginho, você ficaria com o Fecim? E me fala do menino Eliel, que começou jogando, a torcida pedia, foi até 34 segundo tempo, foi ele que sofreu o pênalti, Eliel. E aí, Jorginho, Fecim e Eliel? Bom, primeiro dizer que eu ficaria assim com o Fecim, acho que a diretoria tem que fazer um esforço para manter esse jogador. Sem dúvida nenhuma, é um jogador importante, um jogador que encaixou no esquema do Hélio, então eu ficaria. O conceito para ele hoje foi regular. Agora, o Eliel é a revelação desse time da Ponte, né? Jogador perigosíssimo, tem uma leitura, tem presença de área. Você vê que a primeira bola que chegou com qualidade, ele foi lá, driblou o goleiro e foi pênalti. Né? Teve outros lances ali, ele está sempre ali bem posicionado. O conceito do Eliel hoje também é regular, viu, Edu? Tá, e para fechar contigo, viu, Jorginho, me fala do Hélio dos Anjos e dos que entraram. Só queria que você desse uma palhinha do Vitinho e finalizasse com o conceito do professor Hélio dos Anjos. O Vitinho, eu acho que ainda está muito verde ainda. Né? Eu percebi já na última partida, nessa também. A gente percebe que falta um pouco de quilômetros rodados. Né? O jogador que ainda, tecnicamente, é bom jogador, a gente percebe que ele tem qualidade, mas estruturalmente falando também, tá precisando evoluir um pouco mais. Né? Nós vimos hoje uma partida muito baixa de nível técnico, ele poderia entrar e se sobressair, não foi isso que aconteceu. Se escondeu em alguns momentos, tal. Eu acho que precisa um pouco mais de tempo para ele, para que ele possa evoluir. Mas tecnicamente é bom jogador, tá? Agora, para falar do Hélio, assim, Edu, foi lá, conseguiu um bom resultado, né? Ele conseguiu montar um time até para dar oportunidade aos meninos. Colocou o Eliel, colocou o Pedrão, manteve o meio de campo, né? Colocou o Fecim ali para dar uma sustentação para o menino Eliel também. O Hélio, sem dúvida, é experiente, né? Então, eu percebi no intervalo, eu até dizia isso, ele questionando muito, cobrando muito dos atletas. O Hélio tem isso com ele, né? Essa cobrança, essa liderança perante o grupo. Então, assim, ó, Edu, eu vou dar um conceito do Hélio do campeonato e do jogo de hoje, tá? O jogo de hoje, conceito do Hélio regular. E do campeonato, o conceito do Hélio foi bom, Edu. Bom dia para você, até daqui a pouco no Esporte Show, na Avenida Barão de Itapura, 1772, na LG Mota Imóveis. Tá certo, Zorzinho? Tá certo, Edu. Bom dia para você, pro amigo ligado na Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Até daqui a pouco. Daqui a pouco. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, Edu. Valeu. CH me ajuda, é das 10 a 1 hora, né? Isso, daqui a pouquinho, das 10 a 13 horas, das 10 às 13, Esporte Show, o Batista comandando na LG Moto Imóveis, na Barão de Itapura, 1772. CH, vamos por partes, vamos lá, com pitacos aqui dos que entraram. Queria que você falasse do Vitinho, fique à vontade dos demais também, tá? E Chaporã, você continuaria com ele, né? Bom, o Vitinho entrou a 8 do segundo tempo. Os que entraram, CH, foi o que mais jogou. Menino da base, fez a sua estreia no jogo anterior contra o Criciúma. Ele teve uma chance, cara. Aquela que foi no segundo pau, 16 do segundo tempo. Será? Ele tentou também a 41 que ele perdeu. 41, ele perdeu o Vitinho. Vamos lá, CH. Fez mais do que Cássio Gabriel. Por incrível que pareça, fez.
ele participou mais, ele pegou mais na bola, ele se interessou pelo jogo, mas é muito franzino. Não está pronto ainda, Edu. Não está pronto. Precisa ficar mais forte. Porque jogador na posição dele toma tranco desses espadaúdos, jogadores grandões. Eu até citei na transmissão no segundo tempo. Time do Náutico muito forte. Então ele pega, o cara encosta, já derruba. Então é complicado. Ele tentou, mais errou do que acertou. Mas tem que ter paciência com o menino, ele vai evoluir muito. É bom menino, bom jogador. Mas hoje ele participou do jogo. Então o conceito dele é regular, assim, com bastante boa vontade. Eu sei que você tem bastante respeito pelo Echaporã. Echaporã eu não ficaria. Não ficaria. Já para responder, ele corre bastante. Ele tem até chance, a informação que eu tenho, já apurei isso, tem até chance de ficar. Mas eu não ficaria. Hélio dos Anjos, vamos lá. Por aquilo que... você vai falar, Edu, não tinha muito o que fazer. A ponte foi muito reduzida para Recife. Popô, Elvis, Fábio Sanches. Mas foi uma escolha dele, né? E eu acho que ele está certo. O conceito dele é bom, não é pelo resultado. Ele botou a rapaziada para jogar. Deveria ter feito isso antes. Não fez, ele tem as razões dele, ele é o comandante e a gente tem que respeitar. Mas como você está perguntando o que eu faria diferente. No jogo de hoje o conceito é bom. Ele colocou a molecada para jogar e deixou os caras jogarem. E o time teve personalidade. Jogou mal, é verdade. Foi ansioso o time? É verdade. Mas ele botou os caras para jogar. Então o conceito do jogo dele hoje é bom. E o conceito na temporada também é bom. Eu exceto o Campeonato Paulista, porque ele não montou o time, ele pegou um time sem comprometimento, um monte de ex-jogador em atividade, ele não tinha o que fazer. Tentou e não conseguiu. No Campeonato Brasileiro começou mal, ele estava tendo dificuldade de encontrar o caminho, e no meio do caminho, com reforços, com trabalho, com bastante dedicação, ele colocou a ponte nos trilhos e salvou a ponte. Porque se não é a experiência dele, nós tínhamos visto neste ano de 2022 2 rebaixamentos da ponte. Ainda bem que ficou no Campeonato Paulista Edu Pinheiro. CH, para você é um bom descanso, né? Você vai para Jundiaí e tal, daqui a pouco você vai estar lá na Barão de Itapura, Sim. 1170, no Esporte Show da Bandeirantes. Então, um bom descanso, bom retorno a Jundiaí. CH. Muito obrigado a todos pela audiência e daqui a pouco a gente volta às 10 da manhã falando um pouco mais da ponte e projetando o Guarani, que joga no domingo, né, Edu? Domingo, amanhã. Amanhã, 16 horas. Que nós já estamos no sábado. Já estamos no sábado. Amanhã eu estou no Concentração às 15 horas. Só um detalhe, hein? O Guarani agora à noite lançou uma outra estimativa, 11 mil ingressos gratuitos já registrados, tirados de maneira antecipada. Então nós teremos, entre sócio-torcedor, aquela coisa toda, quase 15 mil. Vai ser casa cheia, vai ficar bonito. E aí, nesse sábado, a retirada do ingresso, é só ir no site do Guarani, tem certinho o horário lá. Tem. É das 9 desse sábado até 17 horas, domingo vai até meio-dia, uma coisa assim. Tem que dar uma olhada. É só olhar no site, você vai lá, você que fez a sua inscrição, colocou lá seu CPF, pega o seu ingresso, se precisar de mais, compra, né? Vou acompanhado, tá bom, tem um, vai mais 2 comigo, já compra os 2 lá, custa R$10. Sim. 10 e 5, então acho que vai passar de 15 mil no Brinco domingo. Que legal, vai ser uma festa bonita e tomara, como a ponte venceu, o Guarani encerre a sua participação com toda essa presença de público e com uma vitória, né, Edu? Aí completa o ano, pelo menos de maneira regular, os dois times de Campinas. Bom, daqui a pouco a gente está de volta às 10 da manhã. Tá bom, Edu? Um grande abraço, bom descanso. Outro. Viu? Muito obrigado pela companhia. Um abraço para o Luiz Henrique de Pindorama, meu amigo. Ei, Luiz Henrique, olha, muito obrigado pelo carinho o ano todo, viu, Luiz Henrique? Tomara que você esteja ouvindo, tenho certeza que sim. Nós é que agradecemos o carinho de sempre. Luiz Henrique, nome de goleiro, hein? Década de 70, Luiz Henrique. É isso aí, um abraço. Olha, eu volto já no Em Dia Cabora e tem também aqui a opinião do Tigrão, hein? Já projetando o jogo contra a Chapecoense, Guarani Chapecoense, amanhã, domingo, 16 horas, no Brinco de Ouro. Vou falar aqui da última rodada, os jogos finais da Série B, como está o Brasileirão também, tá bom? Agora, 00:22. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
é mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Tudo bem, já com a bola, vamos ao Brasileiro da Série B, que termina amanhã, domingo, né? Já estamos no sábado, 00:24. Então, alguns jogos foram antecipados. Seria tudo no domingo, 18h30. Tudo. Mas aí, puxaram o jogo pro Grêmio, que foi na quinta-feira. Grêmio 3, Brusque 0. E um detalhe, cara, você sabe que o Gilson Kleina continua como técnico do Brusque? Mais uma derrota. O Gilson Kleina, ele, na estreia, ele ganhou do Vasco 1-0. Brusque 1, Vasco 0. E depois teve 10 jogos. Dos 10 jogos, foram 7 derrotas e 3 empates. 7 derrotas, 3 empates. Já faz 2 rodadas que o Brusque foi rebaixado. E nesses 10 jogos em que o Brusque não venceu, só marcou 2 gols. Você foi um empate de 2-2 com o Novo Horizontino. Foram 2 gols numa única partida. Brusque 2, Novo Horizontino 2. Quer dizer, de 10 jogos para cá, em 9, o Brusque não marcou nenhum gol. Então, olha, eu não sei como é que o Gilson Kleina continuou como técnico, né? 10 jogos, 2 gols marcados, 7 derrotas, 3 empates. Mas, enfim, não é que a gente está desejando isso pro cara de jeito nenhum. O Kleina que tem um histórico bonito na Ponte, que todo mundo sabe, subiu 2011, vice-campeão paulista 2017 e tudo. Mas olha, os caras não marcam gol no Brusque. Bom, nós tivemos, você curtiu aqui, Náutico 0.1, gol do Léo Naldi, de pênalti, gol marcado aí no segundo tempo, que o Eliel acabou sofrendo. Nós teremos nesse sábado Criciúma e Tombense, e nós teremos nesse sábado Sampaio Correia e Londrina. Até que normal, nada vai alterar aqui para Criciúma e Tombense, Sampaio Correia e Londrina. Domingo, 16 horas no Brinco, Guarani e Chapecoense. Fica por conta da rivalidade. Se o Guarani vencer, ultrapassa a Ponte. Se o Guarani não vencer, o empate, o Guarani no saldo não consegue ultrapassar a Ponte. Em termos de Copa do Brasil, praticamente o Guarani está garantido na Copa. A não ser que o São Paulo não vá para a Libertadores, né? E sendo assim, via Campeonato Paulista, o Guarani estará na Copa do Brasil. De qualquer maneira, mas em vencendo a Chapecoense vai dar um passo enorme, porque se o São Paulo depois não estiver no grupo que vai para a Libertadores, agora via estadual, via ranking, se o Guarani não for via estadual, mas pelo ranking, o Guarani pode também, por isso que a vitória é importante. É para garantir, tá? Ganhando da Chapecoense, o Guarani, se não entrar via estadual, entraria via ranking de clubes para a Copa do Brasil, tá? Por isso que é importante uma vitória do Guarani. Bom, nós teremos amanhã, 18h30, aqui sim, o que envolve os 2 clubes que faltam subir e os 2 que faltam, e um clube que falta ser rebaixado, porque o Brusque, o Operário e o Náutico já foram rebaixados para a Série C. O que acontece? O Novo Horizontino está na zona de rebaixamento com 41, tá? É o 17º com 41. Acima dele está o CSA com 42, 16º, fora da zona. O CSA só depende dele, só que o CSA pega o Cruzeiro no Mineirão, né? O Cruzeiro já super campeão, subiu com 7 rodadas e tal, até que babado todo mundo sabe. Mas você ganhar do Cruzeiro, mesmo jogo de despedida, sei lá, não sei. E o Novo Horizontino, ele pega o Operário em Ponta Grossa, Operário já rebaixado. Então aqui já viu, né? O Novo Horizontino é o jogo da vida.
Porque o Novo Horizontino já foi rebaixado pro Paulistão, para a Série A2. Já pensou ser rebaixado para a Série C? 2 rebaixamentos? E em termos de Paulista, fica expectativa como é que fica para o ano que vem. Porque se o Novo Horizontino escapar, é um Paulista a mais na Série B no ano que vem. Fica a Ponte, fica Guarani. Se o Ituano não subir, fica o Ituano também, né? Porque o Botafogo e o Mirassol, eles subiram da C para a B. Já temos 2 paulistas a mais na Série B. Então seria legal, né? Vamos torcer para o Ituano subir. Mas se não subir, aí então o quadro dos paulistas no ano que vem é esse, tá? Bom, em termos de acesso, por que o Bahia já está... É só o campo da matemática para explicar, gente. Porque para o Bahia não subir, o Bahia tem que perder do CRB em Maceió, de goleada, e o Sport tem que ganhar de goleada do Vila Nova em Goiânia. E o Vila Nova fez uma campanha sensacional no segundo turno. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que, por exemplo, se acontecer isso, derrota do Bahia e vitória do Sport, derrota do Bahia e vitória do Sport, vai dar empate em pontos. 59 pontos para o Bahia, 59 para o Sport. Vai dar empate em número de vitórias, 16-16, mas nesse momento o Bahia tem um saldo de 13, que é o segundo critério. E o Sport tem um saldo de meia dúzia. E nesse momento também, no critério Gols Pro, o Bahia também está na frente, né? O Bahia ele marcou 41 gols, o Sport marcou, deixa eu ver aqui, o Sport tem 42, Bahia 41. Aí o Sport marcou, tem um a mais. Mas é o saldo que manda primeiro, tá? Seria alguma coisa mais ou menos assim. O Sport ganhar de 6-0 do Vila Nova, ou 5-0, e o Bahia perder de 2-0. Um exemplo, 5-0 Sport em plena Goiânia e 2-0 CRB em Maceió. Então, é muito difícil no saldo tirar, por isso que o Bahia, só o campo da matemática vai explicar. Agora, o que vale mesmo é esse aqui, é Ituano e Vasco. Esse jogo acontece 18h30 domingo. 18h30 domingo tem CRB e Bahia, tem Ituano e Vasco, tem Operário e Novo Horizontino, Cruzeiro e CSA e Vila Nova e Sport, tá? Se der empate, sobe o Vasco, tá? O Vasco, ele é o quarto colocado com 59 e Ituano é o quinto colocado com 57. 2 a menos. São 4 que sobem. Se o Ituano ganhar, vai a 60, ultrapassa o Vasco e vai subir. Então imagine a expectativa desse jogo lá em Itu, exatamente amanhã, às 18h30. Muito bem, então esse é o panorama. Só pegar uma repassadinha aqui no Brasileirão, tá? Brasileirão, nós temos nesse sábado Santos e Avaí, que vai ser na ressacada às 16h30. Maracanã, Fluminense e São Paulo, vai ser às 16h30. Ainda nesse sábado, 19 horas, Goiás e Juventude. Teremos 19 horas em Bragança, Red Bull Bragantino e o América Mineiro. Domingo, Corinthians e Ceará, 20h30. Aliás, perdão, é sábado. Daqui a pouco, nesse sábado, 20h30, Corinthians e CSA. Ainda no sábado, 9 da noite, ô louco, Internacional e Atlético Paranaense. Domingo, agora sim, amanhã domingo tem Fortaleza e Atlético Goianiense, 16 horas. Tem Curitiba e Flamengo, do Couto Pereira, 16 horas. 18h30 do domingo, Cuiabá e Palmeiras, Palmeiras supercampeão. E 20 horas encerra, na segunda-feira. Na segunda-feira, 20 horas, Atlético Mineiro e Botafogo. O Palmeiras chegou a 77 pontos. Em segundo, Internacional com 64. Flamengo em terceiro, 61. Em quarto, Fluminense com 61. Em quinto, Corinthians, 61. Sexto, Atlético Paranaense com 54. Em sétimo, o Atlético Mineiro com 52. Olha, o São Paulo é o oitavo colocado com 51. O Flamengo, como terceiro colocado, ele foi campeão da Copa do Brasil e foi campeão da Libertadores. O Flamengo abre 2 vagas. Então, esses 8 aqui até agora, Libertadores é Palmeiras, Internacional, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo. É isso que iria para a Libertadores. Sendo que 6 clubes iriam para a fase de grupos direto.
Palmeiras, Inter, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense. E iriam para a pré-Libertadores o Atlético Mineiro e o São Paulo. É que o Flamengo, terminando entre os 4, ele puxa com ele mais 2 clubes direto para a fase de grupos. Se o Flamengo terminar em 5º, aí ele puxa 2 mais para a pré-Libertadores. É um caso complicado, né? Esse negócio de vaga na Libertadores e vaga para a Copa do Brasil é muito complicado. Mas aqui na Band você ficou em Dia com a Bola, já o Tigrão e a sua opinião a respeito de Guarani e Chapecoense. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Edu Pinheiro. Bom, é o seguinte, compareça aqui o Tigrão aqui para sua opinião sobre Guarani e Chapecoense. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo, pois não? Fala aí, meu queridíssimo Edu Pinheiro, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Domingo, jogo importante, né, Edu? Com casa cheia, jogo é às 16 horas, anote aí você, torcedor do Guarani, direitinho o horário, Guarani e Chapecoense. O jogo traz um interesse maior para o Guarani, né? Tem uma questão aí de ranking da CBF, se bem que eu acho que o Guarani vai disputar a Copa do Brasil de um jeito ou de outro. Né? Seja pelo ranking, seja por uma vaga de Campeonato Paulista que pode surgir aí, enfim. Mas seria muito bom que já ficasse tecnicamente oficializado, né? Matematicamente oficializado a participação do Guarani na Copa do Brasil do ano que vem, e ganhando esse jogo aí, ele termina na frente do Criciúma, e isso é muito bom, isso é uma motivação a mais. Aí, inteligentemente, a diretoria fez uma promoção de ingressos, promoção não, né? Praticamente fez uma doação de ingressos, mais de 10 mil torcedores aí, segundo as informações que temos, se cadastraram no site, isso é muito bom, porque além de poder retirar o ingresso e entrar gratuitamente, a torcida é homenageada pelo clube, porque a torcida foi muito importante nessa reação da equipe. E além disso, o Guarani construiu um mailing aí importantíssimo, né? De dados cadastrais, para poder agora oferecer produtos, para conhecer melhor o perfil do torcedor. Se bem que o Guarani tem uma quantidade, pelo menos 40 vezes maior, né? Essa é a estimativa oficial, do que 10 mil torcedores. Mas é uma amostragem inteligente, é uma amostragem importante. Você vê que com mais de 150 milhões de eleitores, os caras fazem pesquisa aí e depois dá tudo errado, né? Mas as pesquisas, às vezes, elas ouvem 2 mil pessoas. Então você vê que é um universo bastante grande para conhecer o perfil, de repente mostrar depois, através de uma campanha de marketing legal, as vantagens do sócio-torcedor, enfim, inteligente essa atitude do torcedor do Guarani, muito inteligente. E o mais importante de tudo, dando um presente para o torcedor que também tomou chuva, tomou sol, parte aí viajou, foi para lá, foi para cá, para tentar salvar esse time, e salvou porque o time dentro de campo respondeu, mas respondeu a um apelo do seu torcedor. Respondeu porque o torcedor também se fez presente. Então, além do marketing, de conhecer informações importantes do perfil do torcedor, eu acho que o fato mais relevante é esse, onde claramente, né, se dá um muito obrigado, se homenageia o torcedor, se agradece o torcedor por tudo aquilo que ele fez, especialmente nos momentos mais difíceis. E quanto ao jogo, por tudo aquilo que eu já disse aqui, a motivação do Guarani, com a presença do público, com essa questão da Copa do Brasil, é muito maior do que a da Chapecoense, que já escapou matematicamente. Chapecoense faz um jogo digno, sério, profissional, mas de cumprimento de tabela. O Guarani também cumpre tabela, mas tem um algo mais. Tem um objetivo a mais aí sendo buscado. Então eu acredito, sem, claro, poder cravar nada, porque antes do jogo as coisas na teoria às vezes são indiscutíveis e na hora do jogo, aí a prática, muda tudo. Mas eu entendo que o Guarani vai ganhar o jogo, que vai dar um belo espetáculo, que vai proporcionar a possibilidade de uma bela festa por parte dos seus torcedores.
É o que eu penso e acho que é muito difícil acontecer qualquer outro resultado que não uma vitória do Guarani, enfileirando aí uma sequência histórica, né, de vitórias dentro do Brinco, conforme você, ao longo aí de toda a nossa programação, já explanou aqui ao microfone da Bandeirantes. Existe uma dúvida, e a gente até discutia isso no Esporte em Debate de hoje, né, na sexta-feira, sobre quem é que vai ser o centroavante, o Gênison ou o Yuri Tanque. Se for questão técnica, tática e física, o Yuri Tanque vive um momento muito bom, porque veio para ser titular lá do Cuiabá, veio de um time de Série A, veio o Gênison. E até entrou bem, fez um belo gol contra o Náutico, o gol que, aliás, deu a vitória para o Guarani, uma vitória importantíssima, e a partir dali o Guarani arrancou e não perdeu mais dentro dos seus domínios. E esse foi o motivo do acesso, ou acesso sim, né? Permanência / acesso, porque o Guarani já estava na Série C. E aí, quando não vai para a Série C e se mantém na Série B, é uma espécie de campeonato à parte, é uma espécie de um campeonato particular de acesso, quando muita gente já dava o Guarani como rebaixado à Série C. E a partir dali, dessa vitória contra o Náutico, é que o Guarani deu uma embalada legal na competição. Só que o Gênison, que fez o gol nessa partida contra o Náutico, ele se machucou, né? E aí o Yuri Tanque, que estava ali humildemente, esperando uma oportunidade, entrou e entrou muito bem. E aí começou a fazer gols, deixou uma ótima impressão, e quando o Gênison se recuperou da contusão, perdeu o ritmo de jogo, perdeu um pouquinho de forma física, e aí o Yuri se consolidou como titular. E para o jogo de domingo, 16 horas no Brinco, tem essa grande dúvida aí. Joga o Gênison ou joga o Yuri? Se for a questão técnica, tática e física, não tem nenhuma dúvida de que, não existe essa dúvida, de que o escalado deve ser o Yuri. Mas tem uma questão aí mercadológica, né, Edu? Nós estamos sabendo que está meio complicada aí a vida do Yuri no Guarani em termos de permanência. O Guarani tem a preferência, tem o contrato, tem os direitos federativos até o final do Campeonato Paulista, portanto só libera se quiser, mas está complicado, parece que tem muita grana na parada, tem proposta do exterior, e o Guarani, além dos direitos federativos, tem os direitos econômicos, 50%, já pagou, já depositou para se precaver de qualquer coisa. Mas, como o jogador está muito valorizado, né, ele na última partida já não jogou. Contra o Bahia, você vê a dificuldade do jogo, a Fonte Nova lotada, e ele ficou no banco. Entrou lá por volta dos 30 minutos do segundo tempo, aí teve o pênalti aos 40 a favor do Guarani, ele bateu bem, e o Guarani conquistou um grande resultado, empatando com o Bahia, inclusive adiando a festa de acesso do Bahia, que agora esse acesso está ameaçado. Mas entrou depois dos 30 do segundo tempo. E ele, do mesmo jeito que tinha uma condição muito melhor, incomparavelmente melhor com relação ao Gênison nesse momento, e o Gênison é um bom atacante, mas é questão de momento. Ele não jogou. Agora em casa contra a Chapecoense, começa com quem? Se for uma questão mercadológica, para dar uma esfriada, para dar uma tiradinha do Yuri da vitrine, aí vai jogar o Gênison. E se for questão, quem é que está melhor? Quem é que promete mais? Quem é que está fazendo mais gol? Quem é que está no melhor momento? Aí joga o Yuri. Então, quando você tiver a confirmação da escalação do Guarani no próximo domingo, se aparecer Gênison, você vai poder dizer e tirar a conclusão do seguinte, de forma indiscutível, é questão mercadológica. Se aparecer o Yuri, aí você vai dizer assim, prevaleceu o critério técnico, físico e tático. É uma atração a mais aí para a gente analisar no jogo em que estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Meu caríssimo Edu Pinheiro, um grande abraço a você e um abraço muito especial ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Muito obrigado, Tigrão. Até daqui a pouco, hein? Um grande abraço, meus amigos. Final do nosso jogo aberto. Ontem, transmitimos aqui Náutico 0.1,
Vitória da Ponte 1-0, gol do Leonardo de pênalti, a 26 do segundo tempo. Daqui a pouquinho, às 10 horas, o programa Show, Sport Show, Sport Show, né? Lá na LG Mota Imóveis, na Avenida Barão de Itapura, 1772. Tá das 10 a 1 hora, o amigo Batista. Daqui a pouquinho, das 10 a 1, vou até repetir, Avenida Barão de Itapura, 1772, na LG Mota Imóveis, tá bom? Muito obrigado a todos que nos acompanharam, muito obrigado à nossa equipe técnica, em nome do Gil Kleber, do Gilberto Sufi, e eu volto amanhã, domingo, 15 horas, no Concentração. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio. Mesmo valor para os